Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol Interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 7h09. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Tá
tudo bem aí? Muito bem-vindo, boa noite para você. Hoje é quarta-feira, 18 de março de 2026. Estamos no ar para mais uma jornada esportiva aqui do portal Futebol Interior para a Copa do Brasil, a quarta rodada. A bola vai rolar daqui a pouquinho no Estádio Antônio Ascioli, Goiânia. Tem Atlético Goianiense e Ponte Preta e você vai acompanhar conosco aqui no portal Futebol Interior. Daqui a pouco, com esse pedestal aqui, assume a jornada esportiva o Carlos Corsato, que ainda não chegou para variar, tá atrasado, mas chega daqui a pouco, vai transmitir o jogo. Comigo, o Frank Francisco, que você vê na outra tela, ele que vai ser o comentarista da nossa transmissão nesta noite de quarta-feira. Os trabalhos técnicos do nosso Felipe Marques. Vamos que vamos! Aqui no portal Futebol Interior, com a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Martias, a coordenação é do Carlos Corsato, direção comercial é do nosso Roberto Marcondes. Futebol para você aqui no portal Futebol Interior, no nosso canal de áudio, você que está ouvindo a gente pelos aplicativos também. Valeu pela audiência, pela companhia, você que está no portal Futebol Interior, no Ícone Rádio, você que acompanha o placar ao vivo, o Ícone Rádio também ouvindo a gente, o áudio dessa transmissão daqui a pouquinho, hein? Quarta rodada da Copa do Brasil, Atlético Goianiense e Ponte Preta. Para Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Hipercap Brasil, Sinditaxi e Autoposto Casa do Taxista. Os melhores combustíveis, troca de óleo, Barão de Itapura, esperando por você, tá? Sinditaxi e Autoposto Casa do Taxista com a gente nessa transmissão. Jornada esportiva para restaurante do Dadá, diz que entregas pelo WhatsApp 19997883821. Placar ao vivo, Futebol Interior sem dúvida. O mais completo e Casa do Perfurador tem tudo para o seu poço artesiano. 192514 1171, mais uma transmissão com o carimbo do portal Futebol Interior. Aliás, você que está no YouTube, Futebol Interior, acompanhando, vendo a gente, obrigado pela audiência. Aproveita para compartilhar a transmissão, para dar um joinha. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Aproveita também e já manda sua mensagem pra gente, pode falar qual foi o seu like, a expectativa para Ponte Preta e Atlético Goianiense. Vai ser um prazer ter você com a gente por aqui, tá bom? 7 da noite, mais 9 minutos comigo na jornada esportiva. Antes até de trazer os destaques das duas equipes, né? Daqui a pouco a produção avisou, tem uma matéria aí com os jogadores que a Ponte Preta contratou, né? Tem um vídeo com os jogadores que a Ponte Preta contratou, a gente vai estar falando. Tem também o gol da Ponte Preta na última partida, na estreia da Ponte nessa Copa do Brasil, a vitória sobre o Guarani de Bagé, marcado pelo Brian Borges. Tem muita informação para você no nosso pré-jogo, 8 da noite a bola rola em Goiânia. O Carlos Corsato vai transmitir o jogo para você aqui no portal Futebol Interior. Mas ele vai comentar o jogo e vai falar muito de Atlético Goianiense e Ponte Preta. Frank Francisco. Oi, Frank, tudo bem? Boa noite para você. Boa noite, Marcelo. Boa noite ao nosso mago dos botões aqui, o Felipe. E a você, amigo torcedor, você que nos acompanha aí, não esqueça de deixar o seu joinha, muito importante também, tá? Por favor, deixa aí o gostei ou não gostei, não importa, o importante é deixar gravado aí, tá bom, gente? Marcelão, jogo dificílimo. A Copa do Brasil é um campeonato diferente, por exemplo, de uma Série B. É um jogo só, ou passa ou fica. Então muda um pouquinho o aspecto, a maneira de jogar. Acredito num belo jogo essa noite e vamos aguardar para ver no final o que acontece. Mas a minha expectativa, pessoal, um grande jogo e com a presença de vocês nos acompanhando aí vai ficar sensacional, né, Marcelo? Verdade. Deixa eu já mandar abraço aqui então pro pessoal que tá com a gente no chat. Antes até das informações, o Gildati tá aqui, Caçapava ligado no Futebol Interior. Obrigado, viu, rapaz? Abraço para você e para todo mundo aí acompanhando a nossa transmissão. Ó, aproveita que tem enquete no ar, dê o seu palpite lá na nossa enquete, quem leva essa peleja, essa partida. O Fernando Rodrigues, pra cima Ponte, mande um abraço pra torcida
Nobre Ponte, um abraço para a rapaziada da Nobre Ponte. O Marco João Carvalho, boa noite, amigos. O José PH Ponte. Alô, pessoal da equipe. Alô, José. Galera aqui em Palm Beach. Ó, esperando uma vitória da Macaca hoje. Um abraço nos States. Valeu. O Gildarte tá falando que mandou o like 2. Cara, eu coloquei o like aqui, mas nem lembro qual que foi o meu, viu? Mas eu também já deixei meu like aqui na transmissão do Portal Futebol Interior. Amélia Reste, abraço a todos vocês. Valeu, Amélia. Por enquanto, com 79% dos nossos internautas entendendo que a Ponte Preta vai vencer a peleja. Muito bem, vamos lá então, trazendo informações de Ponte Preta e Atlético Goianiense, começando com a Macaquinha. Macaquinha que para chegar nessa fase, né, da Copa do Brasil, venceu o Guarani de Bagé pelo placar de 1-0, gol do Brian Borges, jogo que você acompanhou aqui no portal Futebol Interior. A Ponte que veio de um péssimo Campeonato Paulista, né, que foi uma vergonha o Campeonato Paulista. Tem várias contratações, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai estar falando aí também. Tem até uma imagem dos contratados aí, a Ponte Preta reformulando o seu time na sequência da competição. A Ponte que, portanto, encara daqui a pouco a equipe do Atlético Goianiense. Teve a reestreia do Potker. A princípio, né, eu ainda não recebi o time da Ponte Preta que vai entrar em campo. Recebendo aqui já passo para vocês. Mas, a princípio, o Potker é o único dos titulares que deve entrar jogando. Tem a possibilidade também dos contratados, né? O do Jonathan Cafu, que já fez a sua reestreia também no jogo contra o Guarani de Bagé, entrando no segundo tempo, fazer ali, entrar no lugar do Diego Tavares. Mas vamos aguardar a confirmação do time da Ponte Preta. A Ponte que não tem um retrospecto bom contra o Atlético Goianiense, não. Em 16 confrontos, 3 vitórias só da Macaca, 8 do Atlético e 5 empates. A última vitória da Ponte Pretana foi lá em 2012, 3-1 pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, são 7 derrotas, 3 empates e 10 em 10 jogos. A equipe, portanto, tenta encerrar aí esse jejum de vitórias para cima do Atlético Goianiense. Pode não ganhar também no tempo normal, ganhar nos pênaltis, classifica do mesmo jeito. Lembrando que a arbitragem vai ser do cearense Marcelo de Lima Henrique. Na verdade, ele é carioca, né? Radicado lá no futebol do Ceará. Bom, vamos falar do time do Eduardo Souza, que é o treinador do Atlético Goianiense, que no final de semana acabou perdendo o título para o Goiás, né? Havia perdido a primeira partida por 2-0, empatou em 0-0 e acabou ficando sem o título do campeonato goiano, jogando na Serrinha. Nessa Copa do Brasil, ele já passou por 2 fases, o Dragão. Venceu o Primavera do Mato Grosso e o Porto Velho, ambos pelo placar de 1-0. Lembrando que o Eduardo Souza, ele é campeão catarinense e assume o Atlético Goianiense, tá? Ele que já tinha trabalhado do Atlético Goianiense nas categorias de base, enfim. Mas ele substitui o Rafael Lacerda, que perdeu a primeira partida na final do Campeonato Goiano. E aí o Adson Batista troca de treinador e contrata o Eduardo Souza lá no Campeonato Goiano. Não adiantou porque o Goiás foi o campeão. O Everton Marrone, aquele ex-jogador do Vasco, do Atlético Mineiro, jogou lá na Dinamarca, Fluminense, Remo, e agora está emprestado aí pelo Atlético Goianiense. O Marrone é uma das contratações recentes aí do Atlético Goianiense, como também o Everton e o Cristiano. Eles não estiveram na final do Goiano, né? Mas já disputaram, já estiveram à disposição aí no jogo contra o Porto Velho. Aliás, o Marrone foi quem fez o gol da classificação da equipe do Atlético Goianiense, ele que deve estar à disposição para esta partida. Muito bem, lembrando que se passar de fase, o time que for aí o vencedor, né, ou que for o classificado, leva mais R$2 milhões para ir para a 5ª fase deste campeonato da Copa do Brasil. São 7h mais 18 minutos, 7h18, a gente vai pagar o nosso primeiro intervalo, Felipe, e depois a gente vai trazer aí imagens do gol da Ponte Preta contra a equipe do Guarani de Bagé e também falando um pouco mais desse time da Ponte aí, reformulado após o pífio campeonato paulista que a Ponte Preta fez nesta temporada. Segura aí, a gente volta já, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A
Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Marcelo Corsato. Muito bem, de volta às 7 da noite, mais 21 minutos. Bom, já tem a escalação da Ponte e também do Atlético Goianiense. Então vou passar para você que está acompanhando a gente aí, o time da Ponte Preta que vai a campo daqui a pouquinho enfrentar o Atlético Goianiense. Eu falava do Jonathan Cafu, na verdade não vai jogar o Diego Tavares, né? Mas quem entra é o Daniel Baianinho. O Carlos, na hora da macaca, segunda-feira, falou que o Daniel Baianinho poderia ser o titular e ele acerta. Diogo Silva, 12, Pacheco, 28, Lucas Cunha, 3, David Braz com o contrato prorrogado até o final da Série B do Campeonato Brasileiro, número 33, Kevson, número 32, Rodrigo Souza, de novo, é o capitão do time, hein? Número 5, Tarek, 38, Elvis veste a 10, Brian Borges é o número 31, Daniel Baianinho, 26, e o William Potker, ex-jogador do Atlético Goianiense, com a número 9, é o time escalado pelo Rodrigo Santana. No banco de reservas, a Ponte tem goleiro Guilherme Viana, 30, lateral Lucas Justen, número 2, o Rodri Saravia, volante número 5, Diego Tavares, atacante 7, Diego Porfírio, lateral esquerdo, número 13, o David da Hora, número 18, atacante, Murilo, volante. Esse sim, se entrar, faz a sua estreia com a camisa da Ponte. Número 20, veio do Guarani de Bagé. O Palácios, também outro que tem a oportunidade aí de estrear com a camisa da Ponte Preta, porque não entrou contra o Bagé, o Guarani. É o número 23. E o Brandão, número 99, também não entrou contra a equipe do Guarani de Bagé. Ele que fez 4 gols em um jogo treino da Ponte Preta na última semana contra o time de Paulínia. E o David da Hora fez o outro gol no jogo treino. O time do Eduardo Souza, o Dragão, Paulo Vitor, não tem muita novidade não. Depois até a gente vai ver a escalação do time que enfrentou o Porto Velho.
né? Eu acho que é bem parecido, viu? Se não for o mesmo time. Paulo Vitor, Everton, Tito, Adriano Martins e Guilherme Lopes. O Matheus Índio, o Igor Henrique, ex-Ponte Preta número 8, capitão do time. Guilherme Marques, número 10. Kevin Ramírez, número 7. Léo Jacó, número 9. E o Marrone, deixa eu ver que número que tá o Marrone aqui, 11. 11, eu tô com o óculos bem embaçado, mas o Marrone é o número 11, o time do Eduardo Souza. Deixa eu ver aqui os bancários, já para passar tudo, né? Do Eduardo Souza. Vladimir, ex-Guarani, Santos, número 12. O Natan Felipe, número 13. O Júnior Barreto, número 14. O Cristiano, número 15. O Ariel é o número 16. O Lima, 17. Olha ele aí, hein? Jean Dias, número 18. Ex-Ponte Preta. 19 é o Bruno José, ex-Guarani. E o 20 é o Derek, ex-Guarani. Um time que tem uma legião de jogadores que passaram pelo futebol de Campinas. Aliás, o Antônio Ascioli, que fica no bairro de Campinas, lá em Goiânia. Quer dizer, a Ponte sai de Campinas, mas vai para Campinas jogar contra o time do Atlético Goianiense, lá no Ascioli. Ô Felipe, tem como colocar aí uma das imagens? Pode ser do gol, se você quiser. Não sei qual que tiver mais fácil para você aí. Enquanto a gente vai falando, porque não tem som, né? Então eu vou falando aí. Lembrando que a Hora da Macaca vai ao ar toda segunda-feira, 9 da noite, tá? A firma que permite que a gente faça o merchan. Então, toda segunda-feira, 9 da noite. Aí tá você vendo o gol da Ponte, uma bola de fora da área do Brian Borges. Ele que foi um dos poucos destaques dessa campanha horrível que a Ponte Preta fez no Campeonato Paulista. Lembrando que o Brian Borges, ele é contratado antes do Campeonato Paulista, né? Chega, faz a pré-temporada que foi uma vergonha, a pré-temporada que a Ponte fez do Campeonato Paulista, mas a culpa não foi do Brian Borges, a Ponte que não conseguiu pagar salário, tinha transfer ban, enfim, mas o Brian Borges entra na quinta rodada, junto com outros jogadores aí, alguns que foram contratados foram até embora, mas o Brian Borges fica e faz o restante de Campeonato Paulista, foi um dos melhores do time e faz esse gol aí da Copa do Brasil, merece a titularidade, acho que daqui a pouco até o Frank pode falar, é o cara que hoje é titular absoluto desse time da Ponte Preta aí, tanto com o Marcelo Fernandes como também com o Rodrigo Santana. A Ponte Preta, portanto, que vence. O gol foi a 2 minutos do segundo tempo em cima do Guarani de Bagé. A Ponte, portanto, passando aí desta fase. Ah lá, você tá vendo a escalação do time do Atlético Goianiense com relação à equipe que jogou no jogo contra o Porto Vitória. Pelo placar de 1-0 eles venceram, o gol foi do Marrone. Tem o Bruno José que está no banco hoje. Deixa eu ver quem mais aqui. O Natan também, que está no banco, né? O Cristiano está no banco também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, poucas mudanças aí no time do Eduardo Souza. Paulo Vitor tá lá, Everton tá lá, Tito tá lá. Aí o Adriano Martins é o titular do time número 4. Guilherme Lopes da meia dúzia tá lá. Matheus Índio tá lá. O Igor Henrique não tava, tá no lugar do Cristiano. O Guilherme Marques tá lá. O Kevin Ramírez não tava, o Bruno José foi titular. O Léo Jacó e o Marrone, portanto... Bruno José não tá no time, não tá o Cristiano e não tá também o Adriano Martins. Então são 3 mudanças aí no time que vai enfrentar a Ponte Preta para o jogo da Copa do Brasil, que eles venceram o Gazin de Porto Velho pelo placar de 1-0. Um jogo não foi fácil não, foi um jogo complicado lá. Lembrando que eles vencem também o Primavera pelo placar de 1-0, 2 resultados de 1-0. Eles entraram, a Ponte entrou na terceira fase, eles entram na segunda fase do campeonato da Copa do Brasil. Ô Frank, eu tava falando aqui com relação ao Brian Borges, eu acho que esse aí é o cara que hoje é titular absoluto no time da Ponte, né? E ainda jogando numa posição, pelo menos quando ele foi contratado, ele veio contratado para ser lateral, mas a gente já sabia que ele fazia uma segunda linha, mas tá jogando aí no ataque o Brian Borges, ô Frank. Ah, Marcelo, você tem toda a razão. Eu reputo o Brian hoje como jogador de segunda linha jogar na frente. Particularmente as partidas que ele fez na Ponte de lateral, eu não fiquei tão satisfeito como quando ele foi guindado à segunda linha jogando mais à frente. Tem um bom arremate, tem boa movimentação, deu uma mexida nesse ataque da Ponte, ele deu um outro ânimo, Marcelo. Eu acho hoje, na minha opinião, dos titulares, é ele e o Elvis.
E ele tem vindo muito bem. E vou deixar um pedido aqui, viu, Brian? Comissão técnica, vocês aí acompanham a gente também. Rapaziada, mete o pé nessa pinóia, joga pra dentro, chuta mais pra gol. Eu tava cobrando muito isso no jogo passado e até o Marcelo brincou comigo aqui no intervalo, a gente falava. O time voltou chutando e pimba. Primeira do Brian, barbante. E isso é importante, né? Arremate. O futebol hoje é muito... ele tá muito difícil de ser jogado, ele tá muito viril, né? Muita marcação, muita briga e pouca bola rolando, pouca habilidade. E jogador que tem essa característica de pegar bem na bola, quando tem espaço, tem que aproveitar e tem que chutar, gente. Futebol hoje está muito complexo. Às vezes fica chato assistir jogos por causa disso. É muita marcação, muita briga por causa da bola e esquecem a habilidade, mas faz parte da modernidade. Então, a dica é essa. Tem habilidade, tem que chutar mesmo. E ele chuta bem, né? Então tem que mais enfiar o pé na bola e mandar pra dentro, né, Marcelo? A gente gosta. Não, tem que chutar, é isso, Pode precisar finalizar mais no gol. E hoje, né, ô Frank, é um jogo de Série B. A Ponte que estreia na Série B do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Atlético. O Atlético, daqui a pouco eu vou passar aqui no placar ao vivo, já fez a sua parte nesta quarta fase do Campeonato da Copa do Brasil, venceu ontem o Sport pelo placar de 3-1, outro jogo de Série B, mas é confronto de Série B aqui, é um confronto equilibrado, apesar que a Ponte Preta está enfrentando o vice-campeão goiano, né? E a Ponte foi rebaixada no estadual, só que, mas o time é mais ou menos a base que jogou o estadual, mas com outra preparação, né, Frank? Na verdade, o time do estadual não teve preparação, Marcelo. Foi uma das maiores aberrações que eu vi desde que me conheço por gente em uma preparação de um clube de futebol para uma competição. Não dá nem para dizer que foi amadorística, tá? Eu vou tirar adjetivos aqui e dizer que passei um pano, para mim já esqueci, já era, deixa para lá. Agora, esse time está preparado, Marcelo, está melhor condicionado fisicamente, não tem nem comparação. Entrosamento vai agora com o tempo melhorando. O nosso treinador, Rodrigo Santana, pelo menos nos parece um treinador muito emergente, estudioso da matéria, a gente observa pelas escalações. E, então, assim, a perspectiva agora, Marcelo, ela é muito boa. A Ponte está trazendo algumas contratações muito interessantes. E você falando aí, né, por exemplo, ontem o Sport jogou com o Atlético, só para a gente ter uma ideia do nível da Série B que vai ser esse ano, hein? Pegadíssimo. O Atlético tirou o Sport. Então é para a gente já começar a ver a dureza dessa competição. Se bem que precisamos ressaltar, Marcelo, a Copa do Brasil ela é totalmente diferente da Série B, mas não deixa de ser um medidor o confronto entre as equipes da competição. Hoje, por exemplo, a gente vai sentir a Macaca, o que ela pode nos apresentar na Série B, mas guardem as devidas proporções, tá? Hoje é um jogo de mata. Ou passa ou fica. Então muda um pouquinho a característica. É isso, tô com você. Felipe, quando quiser também pode colocar aí a tela dos contratados da Ponte Preta. Lembrando que o Atlético Goianiense vai pegar o Operário, né, na estreia da Série B. Esse jogo é sábado, dia 21, 6h15. A Ponte joga no domingo, tá? A Ponte joga no domingo às 18 horas contra o Atlético. Então, quer dizer, o Operário que ontem eliminou também o Londrina na Copa do Brasil. Eles fizeram a final do Campeonato Paranaense. Aliás, o Operário foi campeão e ontem eliminou o Londrina. Bom, a Ponte Preta tem aí como novidades, né? Depois do Campeonato Paulista, o Rodrigo Santana, treinador, 43 anos. Aí repatria o Potker. Tem o Saravia, que é volante. O Palácios, que é zagueiro. O Saravia estava jogando no futebol do Uruguai. O Palácios emprestado pelo Red Bull Bragantino. Diego Porfírio estava no Pouso Alegre, lateral esquerdo. Murilo Cavalcante, volante, 26 anos. Veio do Guarani de Bagé. O David da Hora, né? Jogador que pertence ao Coritiba. A Ponte fez uma parceria lá com o Coritiba, paga uma parte do salário, como também o Guilherme Brandão, centroavante de 21 anos, também vem do Coritiba, emprestado para o time da Ponte Preta, também estava jogando lá no futebol do Uruguai. O Daniel Baianinho, que hoje é titular do time, entrou bem no jogo contra o Guarani de Bagé, veio do Capivariano, é atacante, uma das novidades da Ponte. O Léo Gomes, volante, o Léo Gomes, passagem pelo Vitória, subiu com o Vitória da Série B para a Série A, estava no futebol asiático. O Thales, lateral direito, esse, se eu não estou enganado, foi o último apresentado aí, né? Veio do Vila Nova, o Vila Nova de Goiás, portanto, o Thales, lateral direito. A Ponte Preta se movimentando no mercado, ainda tem o Rodriguinho, né?
que pode ser um jogador aí que pode chegar para a Ponte Preta do futebol sergipano, o Frank. Marcelo, e o Rodriguinho, as informações são muito boas, hein? Jogador que interessante. Se a Ponte vê a oportunidade, deve trazer esse tipo de contratação, Marcelo. A Ponte costuma se dar muito bem com esse tipo de coisa. É algo que precisa ser preservado. É isso. Bom, a gente tem mais um intervalo para pagar, mas eu ainda vou dar um tempinho pro Felipe lá, que eu quero falar aqui dos jogos da Copa do Brasil, tá? Jogos da Copa do Brasil que aconteceram já pela 4ª rodada, ou seja, com times classificados. Ontem o Nova Iguaçu perdeu para o Fortaleza 1-0, Fortaleza que também está na Série B classificado. O São Bernardo empatou com o Ceará pelo placar de 0-0, aí o Ceará se classificou nos pênaltis 3-0, também 2 times de Série B, tá? O Londrina perdeu para o Operário em casa por 1-0, o Operário classificado, campeão paranaense, e elimina o Londrina na Copa do Brasil. A Portuguesa vencia por 2-0, teve jogador expulso aí, tomou a virada do Paysandu, muita gente reclamando lá na Portuguesa, um gol irregular do Papão, mas o Papão se classifica e passa de fase, lembrando que o Paysandu foi rebaixado ano passado da Série B para a Série C e a Portuguesa disputa esse ano a Série D do Campeonato Brasileiro. Lá na Ilha do Retiro, o Atletique, o Ronaldo português lá, o Ronaldo é bom de bola, hein? Fez um golaço contra o Sport ontem, o Sport perdeu por 1 para o Sport, 3 para o Atletique. O Alex, treinador do Atletique, meia, né? Ex-Palmeiras, futebol do exterior, seleção brasileira, craque Alex, e o Roger tendo que explicar essa desclassificação. O futebol é um negócio, né, cara? O Roger tava 10 jogos invicto lá com o Sport. Aí o jogo que não podia perder, perdeu. Se bem que teve a final do Campeonato Pernambucano também, né? Que ele ganha e o time joga bem contra o Náutico do Hélio dos Anjos, tá? Então, assim, eu acho que isso aí segura ele lá no comando do time. Esse título do Campeonato Pernambucano. O estadual não vale nada. Vai perguntar pro Roger, vai perguntar pro torcedor do Sport se vale ou não, né, ô Frank? Com certeza. E o futebol é uma caixinha de maluco, que o Marcelo acabou de falar. É uma partida, às vezes o time, como o Marcelo falou, 10 partidas invicta. Aí vai e perde um jogo que não podia perder. É fácil até de perder o emprego. É madeira de dar em doido. E o Roger deu uma entrevista esses dias, eu até falei na hora da macaca, e o Roger, de vez em quando, ele fala umas coisas polêmicas, né? Cara, assim, ele foi sincero e eu acho que ele não tá errado, tá? Só que entrevista coletiva, ele falou que na próxima, se bem que ontem quem foi na entrevista coletiva com ele foi o diretor de futebol, né? Mas ele falou que ele ia trazer sempre um jogador junto com ele. Eu vi também, que ele falou Marcelo, que ele tem coisa que ele controla, mas tem coisa que ele não controla. Eu acho que ele também não... Eu penso como você, ele não está errado. A única coisa que é difícil é que nós temos uma cultura diferente. E isso eu vou falar de cara aqui, não vai dar certo. Você vai expor o jogador, não vai ser legal. Ele fala que ele teve num jogo lá, ele fala assim, hoje, por exemplo, a bola passou 11 vezes debaixo do pé dos jogadores do meu time. Isso aí eu não controlo. Eu controlo outras coisas, né? Então eu tenho que trazer um jogador para falar comigo aqui. Errado ele não tá, mas sei lá, enfim, é aquilo, né? Tem muito mimimi aí no futebol. Eu espero que ele já tenha falado isso também lá dentro do vestiário para os jogadores do esporte, enfim. Eu gosto do Roger, o Roger é aqui de Campinas, né? Torço pelo sucesso do Roger, não na Série B, até na Série B também, viu? Que ele consiga subir o esporte, mas que a Ponte suba também. Aí tudo bem. Tudo bem, né? Que tem vaga para 4 times. Bom, vamos falar dos jogos de hoje. Tá rolando a bola para Vila Nova e Confiança. 35 minutos do primeiro tempo, 0-0. O jogo é também em Goiânia, tá? No Oba. Aqui em Campinas isso é inimaginável, né? Mas horários diferentes. Mas aqui em Campinas isso é inimaginável. Lá tem. Vila Nova e Confiança jogando no Oba. Daqui a pouco, então, a gente vai transmitir o jogo. O Carlos narra o jogo. O Carlos, que chega daqui a pouquinho, vai estar aqui na cadeira, ó. Para apresentar e transmitir o jogo. Você falou do CRB, a gente tava falando fora do ar aqui, né? O CRB jogou pela Copa Lagoas hoje, perdeu pro CSA, né? Isso. Por 3-1, jogou com time misto. E vai jogar hoje pela Copa do Brasil. Ah, é? É. Então por isso estava com o time misto. Contra o Figueirense. CRB e Figueirense. Jogo duríssimo. Esse Figueirense estava com um timinho bem redondo, Marcelo. O Figueirense que foi rebaixado lá no Campeonato Catarinense, tá? Olha, o futebol a gente acabou de falar da madeira de dar em doido. A situação da Ponte não ficou diferente. E o Figueirense a gente sente porque é um grande clube, grande camisa, muita tradição.
Mas é aquela história, Marcelo, o futebol, se não for bem administrado, dá problema. É um bom time figueirense. O campeão catarinense foi o Barra, né? Um time emergente lá de Santa Catarina. Marcelo, e o Barra... Que era do Eduardo Souza, treinador do Atlético hoje. Isso, e eles estão com fortes investimentos. Vem muito forte pro futebol brasileiro essa equipe do Barra. Escreva o nome aí, hein? Gente, o futebol não tem essa. Claro que a camisa do Figueirense é tradicionalíssima. Ninguém aqui tá falando que não. Ou você vai falar que a camisa da Ponte também não é tradicional. Caiu! Fomos rebaixados aí pro Campeonato Paulista. Então, o futebol não leva desaforo para casa. Se você não fizer um trabalho legal, você vai ser rebaixado, não importa a camisa. Eu dou outro exemplo lá em Santa Catarina, o Joinville. O Joinville que pouco tempo atrás aí mandou no Campeonato Catarinense, acho que emendou, década de 80, 90, acho que 5, 6 títulos consecutivos. Eu acho que Joinville campeão brasileiro da Série B. Marcelo, no ano que a Ponte foi vice. Foi 7 títulos seguidos. Então... Caiu também. Caiu lá no Campeonato Catarinense. Verdade. Não tem essa. E Joinville, um baita de um clube tradicional, né? Enfim, teremos também hoje o Novo Horizontino, hein? Vice-campeão paulista pegando Jacuipense, lá na Bahia. Jogo duríssimo, duro. amigo. Copa do Brasil é outro patamar. O Juventude vai encarar o Águia de Marabá. Juventude do Rio Grande do Sul, o Águia de Marabá, lá do Pará. O jogo é amanhã, tá? 7h30 da noite. Amanhã também teremos Maringá e Goiás, outro time de Goiânia, né? O Goiás pegando o Maringá, o Goiás que é campeão goiano. E o Volta Redonda, esse time do nosso treinador, o Rodrigo Santana, encara o Barra, campeão lá de Santa Catarina por essa quarta fase. Parada dura. Lembrando que nessa fase não tem VAR, tá, gente? E a partir da quinta fase já entra os times que estão disputando aí Copa do Brasil, Copa Libertadores e Sul-Americana. Eu não sei se eu falo oba que não tem o VAR ou se eu falo que pena. Mas tendo ou não tendo, rapaziada, CBF, capricha na arbitragem, tá muito ruim. Com ou sem VAR? Se você perguntar hoje pro torcedor da Portuguesa, eles querem o VAR, né? Porque ontem, claro, que se tivesse o VAR, o gol ia ser anulado. Não, isso não quer dizer que o Paysandu não ia classificar. Ou não, né, Marcelo? Que a gente tem visto umas coisas aí de assustar, hein? Verdade. Vamos lá, deixa eu confirmar o time do Atlético aqui, titular então. Paulo Vitor, Everton, Tito, Adriano Martins, Guilherme Lopes, o Matheus Índio, Igor Henrique, ex-Ponte Preta, capitão do time, Guilherme Marques, Kevin Ramires, Léo Jacó e Marrone. Base do Vasco, passou pro Atlético Mineiro, Fluminense, Remo e agora está no Atlético Goianiense, jogou também no futebol da Dinamarca. Esse é o time do Atlético Goianiense do Eduardo Souza. Eu ainda não coloquei aqui no meu papel, né, o time da Ponte Preta, mas tenho aqui, foi mandado pela nossa produção, Diogo Silva, 12, Pacheco 28, Lucas Cunha 3, David Braz 33, o Kevson 32. Rodrigo Souza, capitão do time, 5. Tarek, 38, segundo volante. Elvis é o número 10. O ataque tem Brian Borges, Potker e Baianinho. O time da Macaca para pegar daqui a pouquinho o Atlético Goianiense. Lembrando que se o jogo terminar empatado no tempo normal, a decisão da vaga para a quinta fase da Copa do Brasil, nos pênaltis, o time que se classificar aqui ganha mais 2 milhões de reais para disputar a quinta fase. A Ponte que já tem 3 milhões e 200 mil reais no bolso pela passagem da terceira para a quarta fase. E agora espera mais 2 milhões aí nessa rodada. Se classificar, é claro, 2 milhões ou para a Ponte Preta ou para o Atlético Goianiense. 7h42, vamos fazer o seguinte, vamos pagar então o intervalo, Felipe? E aí a gente volta já com a ficha técnica do jogo para você, aqui no Portal Futebol Interior. Segura aí, a gente volta já, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sim de Táxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Alô, nação Ponte Pretana, a macaca escalada, pronta, definida para encarar a equipe do Atlético Goianiense. Copa do Brasil, quarta fase, jogo que você acompanha com a gente aqui no Portal Futebol Interior. O time tá na tela, tem Diogo Silva, número 12, é o goleiro. Pacheco, lateral pela direita, número 28. Lucas Cunha é o zagueiro central, número 3. David Braz veste a 33, contrato renovado até o final da Série B. E Kevson é o número 32, lateral esquerdo. Meio campo da macaca tem o capitão Rodrigo Souza com a número 5. Tarek é o segundo volante, veste a número 38. O maestro da macaca, ele está de volta vestindo a número 10. Elvis. O ataque da macaca tem Brian Borges, 31. Daniel Baianinho, 26, novidade no time com relação ao jogo contra o Guarani de Bagé. E Potker, número 9, time do técnico Rodrigo Santana. Eu repito, a macaca confirma para você: Diogo Silva, Pacheco, Lucas Cunha, David Braz e Kevson. 12, 28, 3, 33, 32. Rodrigo Souza, Tarek, Elvis, 5, 38 e 10. Brian Borges, Daniel Baianinho e Potker, 31. 26 e 9, à disposição do técnico Rodrigo Santana, que faz a sua segunda partida no comando da macaca. Guilherme Viana é o goleiro número 30. Olha, o Thiago não foi por banco, é que tem um revezamento, né? O Lucas Justen reserva para a lateral número 2. O Rodri Saravia, volante meia dúzia. O Diego Tavares, atacante número 7. Diego Porfírio, número 13, lateral esquerdo. David da Hora, atacante número 18. O Murilo, volante barra meia, será? Número 20. Palácios, zagueiro número 23. E o centroavante é o Brandão, 99. É a macaca, escalada pronta, definida. Agora a gente escala o adversário.
Meu Atlético, meu estandarte, modéstia à parte, tem a força quente de um dragão. Meu Atlético tem a mania de dar alegria pro meu coração. O rubro-negro goiano do bairro Campinas, o Atlético Goianiense, conhecido como Dragão, escalado, pronto, definido pelo técnico Eduardo Souza, campeão catarinense da temporada com o Barra, vice-campeão goiano. Um jogo é verdade, mas vice-campeão goiano com o Atlético Goianiense. Tem o time escalado com Paulo Vitor, o goleiro número 1, Everton, lateral direito número 2, Tito, zagueiro central número 3, Adriano Martins é o quarto, back número 4, e o Guilherme Lopes é o lateral esquerdo número meia dúzia. Meio campo do Dragão tem Matheus Índio, número 5, Igor Henrique, ex-Ponte Preta, capitão do time, número 8, e o Guilherme Marques, veste a número 10 do Dragão. O ataque tem Kevin Ramires, número 7, Léo Jacó, número 9, e o Marrone, base do Vasco da Gama, jogador que começou muito bem, foi até pro futebol dinamarquês, mas voltou pro futebol brasileiro, ainda não conseguiu vingar, veste a número 11, tem a oportunidade de fazer história com a camisa do Atlético Goianiense, já tem um gol na Copa do Brasil, na classificação contra o Gazin de Porto Velho. Repito, o time do Atlético Goianiense do Eduardo Souza: Paulo Vitor, Everton, Tito, Adriano Martins e Guilherme Lopes. 1, 2, 3, 4 e meia dúzia. Matheus Índio, Igor Henrique e Guilherme Marques. 5, 8 e 10. O ataque tem Kevin Ramires, Léo Jacó e Marrone. 7, 9 e 11. À disposição de Eduardo Souza no banco de reservas. Para o gol, Vladimir, veste a 12. Natan, número 13. Júnior Barreto, número 14. Cristiano, número 15, Ariel, número 16, Lima, número 17, Jean Dias, ex-Ponte Preta, hein? Número 18, ele que joga de atacante, mas às vezes também de lateral, lá no Dragão. O Bruno José, ex-Guarani, número 19, e o Derek, também ex-Guarani, veste a número 20. Arbitragem. Vamos lá, quem vai apitar o jogo, babar no apito nessa noite é o Marcelo de Lima Henrique. Ele é carioca, mas radicado na Federação Cearense. Aliás, o trio é cearense. O assistente número 1, Renan Aguiar da Costa, e o assistente número 2 é o Anderson da Silva Rodrigues. Ficha técnica do jogo. Muito bem, tá aí tudo pronto, definido para você que está acompanhando a nossa transmissão. Ô Felipe, será que eu consigo pegar a palavra do treinador dos caras? Mas a parte esportiva também, Eduardo né? Souza. Uma possibilidade de passar a quinta fase, onde o campeonato vai se afunilar, vão ser jogos de ida e volta contra as equipes que estão na Série A no momento. Então, muito importante, nós passamos para os atletas, tentamos escolher a melhor estratégia para iniciar e também as peças para estar entrando no segundo tempo. Estamos muito confiantes de fazer um grande jogo para a gente passar de fase. Tá então, Eduardo Souza. Eduardo, né? Agora o Igor Henrique. Clube, já conhecia a cidade, então ele está bem adaptado. Acredito que não, é um campeonato à parte, a Copa do Brasil. Então a equipe da Ponte é uma equipe muito pesada, é uma equipe qualificada também, não condiz o que foi o Campeonato Paulista, assim, que eles apresentaram. Então acredito que vai ser um jogo bastante difícil, mas dentro de casa a gente tem que se impor diante do nosso torcedor e procurar a vitória a todo instante. Uma das referências desse time do Atlético Goianiense. Tive até fora do ar uma divergência aqui com o meu comentarista, né? Ele fala que gosta da passagem do Igor Henrique pela Ponte Preta. Eu não gostei tanto assim, né? Mas o Frank gostou da passagem do Igor Henrique. Vamos ver se alguém da Ponte Preta vai falar. Se alguém falar, a gente coloca na tela, ô Frank. Mas o Igor Henrique passou pelo Guarani, Internacional de Limeira, várias equipes do futebol brasileiro, estava jogando também no Vila Nova, é o capitão do time, uma das referências desse Atlético Goianiense. Lá tá jogando muita bola, viu? É um cigano da bola, né, o Igor. Mas eu gostei sim, Marcelo. Ele teve uma passagem boa, ele jogou quando o Thales era o centroavante. Eu tô tentando lembrar o meia que falei para você, ele era lá de Minas também, era já bem experiente. Me fugiu aqui, agora não vou lembrar. Também é muita coisa para lembrar, né? Eu também não sei, não tenho nem ideia de quem está falando. O Igor Henrique é um jogador habilidoso, tem bom posicionamento em campo, além da experiência, Marcelo. É isso. Portanto, o Igor Henrique destaca, capitão desse time
do Atlético Goianiense. E falar em capitão, o Elvis, ele não é o capitão da Ponte mais, né? O capitão da Ponte é o Rodrigo Souza. Depois aí da troca de comando, o Elvis, que no Campeonato Paulista havia perdido a 10 pro Cristiano, que foi embora, né? E agora volta a usar a 10, mas não é o capitão do time da Ponte Preta. Mas são duas lideranças do time da Ponte, aí como também o Diogo Silva, o goleiro, né, o Frank? Ah, com certeza. E o Rodrigo Souza, em que pese algumas pessoas criticarem, eu gosto muito do trabalho dele em campo, a entrega do profissional, né? E o relacionamento que ele tem lá dentro do elenco, parte de diretoria também. É um jogador muito bom, de fino trato, Marcelo. Pena que a idade já chegou. Rodrigo Souza, técnico da Ponte, está falando. Rodrigo Santana, perdão. Tão capacitado quanto o Atlético, mas a Ponte também tem uma camisa muito pesada e eu acredito que nesses 20 dias a gente conseguiu preparar bem. Eu acho que mentalmente, fisicamente, a equipe da Ponte está muito preparada para o jogo de hoje. E agora o grandes clubes de Série B, né? Então, jogo grande, se portar bem dentro do campo, né? Fazer um bom jogo. A gente sabe que também vale bastante dinheiro, né? Então a gente entra motivados, assim como em todos os outros jogos, né? Então vamos lá, concentradinhos e fazer o nosso trabalho aqui. Muito bem, tá aí o Daniel Baianinho, continua falando e a gente continua ouvindo. Atacante que hoje é novidade no time titular da Ponte Preta, veio do Capivariano. É um grupo bem unido, né? Apesar de estar chegando muitas peças, mas rapaziada que está chegando, assim como eu também, a gente já entendeu como é que é. Então a gente se blinda o tempo todo. O extracampo fica fora do campo e dentro do campo a gente tenta focar e fazer o nosso melhor. Tá, então, palavra do Daniel Baianinho, atacante que hoje é titular. O Carlos, na hora da macaca, repito, falava que ele poderia ser titular, eu até entendi que não, mas o Carlos, para variar, acertou, e o Diego Tavares vai para o banco de reservas. Eu entendia que o Jonathan Cafu poderia ser usado aí nesse time da Ponte Preta. Bom, as equipes já perfiladas aí, execução do hino nacional brasileiro, tem torcedor da Ponte no estádio, tá? Eu vi movimentação nas redes sociais de torcedores embarcando para Goiânia. Ponte Preta realmente tem uma torcida apaixonada e quando pode o torcedor da Ponte Preta comparece à Copa do Brasil. Lembrando que a Ponte, para estar na Copa do Brasil ano que vem, tem que ser campeã da Série B, né? Porque se a Ponte Preta subir para a Série A, mesmo assim ela não vai estar na Copa do Brasil. É um negócio, a Ponte tem que ser campeã da Série B para o ano que vem, está disputando a Copa do Brasil, né? Então assim, é claro, é difícil, mas pode acontecer. Ponte jogando toda de branco, viu? Toda de branco, a Ponte Preta e o goleiro, o Diogo Silva, com o uniforme na cor ouro, né? Um amarelo ouro aí do Diogo Silva, diferente o goleiro da Ponte Preta. Até antes do Carlos assumir a jornada, quero o destaque do Carlos aí, o boa noite para a expectativa dele, do nosso narrador, para esse jogo. Ele vai rasgar a lata aqui no microfone do Portal Futebol Interior. Põe a vinheta aí, Felipe. Carlos Costa. Diga mais feio que eu, boa noite. Que bom, né? Que bom que ele é parecido comigo, né? Então tudo que ele falar de lata vai ser idêntico para ele. Um abraço para você, para o Frank, para o Felipe, para nossa grande audiência. Expectativa de um jogo muito difícil, Marcelo. O Atlético é um time capacitado, trocou o treinador, mas por quê? Porque o Adson Batista, que é o presidente lá, ele quer sempre o Atlético jogando e em alto, né? Em alto rendimento, né? Então por isso ele troca, tira o Lacerda e coloca o Eduardo Souza, que já conhece a casa, foi buscar experiência. Pra você ter uma ideia, foi campeão da Série D com o Barra e foi campeão catarinense com o Barra. Jogo muito difícil, a Ponte vai ter dificuldades aí para encarar esse bom time do Atlético Goianiense. Você estava falando aí da Copa do Brasil do ano que vem. Se a Ponte subir para a Série A, independente de ser campeão ou não da B, a Ponte tem vaga na Copa do Brasil. O que acontece é que ela fica no pote número 2. Ela não ficaria no pote número 1, né? Que são os times que estão hoje na Série A. Tá? Os times que estão hoje na Série A, eles vão estar no pote número 1. E aí, se a Ponte, por exemplo, subir com a 4ª colocação no geral, né? Agora não é assim, né? Agora é primeiro, segundo colocado e os outros 4 disputam um quadrangular, né? Então, se a Ponte for um desses 4 times que sobe, a Ponte ela fica no pote número 2. Mas tem vaga sim. A Ponte, o único jeito de disputar a Copa do Brasil
subindo para a Série A ano que vem, viu, Corsato? Mesmo se ela for... Eu não sabia, eu confesso que eu achava que era só o campeão da Série B, que tinha vaga garantida. Mesmo... Por exemplo, ela sendo campeã da Copa do Brasil. Não, e ela não subir no Brasileiro, não tem vaga. Não, se ela for campeã da Copa do Brasil, aí ela tem vaga também, porque ela automaticamente estará na Copa Libertadores. Ah, é verdade. Então ela tem vaga na Copa do Brasil, ela entra na quinta fase. Verdade, então é isso. Então tem algumas possibilidades aí. Pô. Vamos torcer pra ponta na Copa do Brasil ano que vem, pô. Que aí significa que o segundo semestre... E se ela for vice-campeã da Copa do Brasil, ela tem vaga na Sul-Americana. Também tem vaga na Copa do Brasil. Então pronto. Então vamos torcer pra estar na Copa do Brasil na próxima temporada aí, porque aí vai ser um negócio legal que a Ponte vai... não vou dizer apagar o que foi feito nesse primeiro terço da temporada, que foi um horror, né? Mas, pelo menos, a torcida da Ponte Preta vai ter aí alegria nesse segundo terço, terceiro terço e quarto terço da temporada. Bom, quarta rodada da Copa do Brasil, aqui no Placar ao Vivo, Nova Iguaçu ontem foi eliminado pelo Fortaleza por 1-0, São Bernardo e Ceará empataram 0-0 nos pênaltis, deu Ceará, 3-2, deu Vozão, o Operário bateu Londrina pelo placar de 1-0, tá classificado, o Paysandu de virada bateu a Portuguesa 3-2, polêmico o jogo lá, o Sport Recife perdeu, foi eliminado pelo Atlético, próximo adversário da Ponte Preta na estreia da Série B. No domingo, em 18 horas, você vai acompanhar com a gente aqui no Portal Futebol Interior. Intervalo de jogo em Goiânia também, lá no Oba, Onésio Brasileiro Alvarenga. O Vila Nova vai empatando com Confiança 0-0. Lembrando, nessa fase não tem VAR e se o jogo terminar empatado, a decisão da vaga nos pênaltis. O CRB que jogou pela Copa Alagoas hoje contra o CSA e perdeu com um time misto, joga daqui a pouco 9 da noite contra o Figueirense. Em Alagoas, 9 da noite pela Copa do Brasil, quarta fase. Futebol brasileiro. Coisa do futebol brasileiro, né? Que delícia, Eu lembro o São Paulo, que fez isso uma certa vez, disputando 2 campeonatos. São Paulo estava no Campeonato Brasileiro e jogava a Copa Mercosul, que hoje é a Copa Sul-Americana. São Paulo jogou no mesmo dia, no mesmo horário, em horários diferentes, mas fez uma preliminar pela Copa Sul-Americana e o jogo do Campeonato Brasileiro logo depois teve que usar 2 times. É o futebol do Brasil, né? E ainda para fechar os jogos de hoje da Copa do Brasil, tem Jacuipense e Novo Horizontino, vice-campeão paulista. Os acontecimentos antes da bola rolar, eles se adiantaram um pouco, né? Então os jogadores agora estão fazendo trabalho de aquecimento lá no Antônio Ascioli, mas eu já vou passar a jornada esportiva para o Carlos, para ele ter um tempinho para respirar e para transmitir todas as emoções desse jogo da Macaca contra o Atlético Goianiense aqui no Portal Futebol Interior. Vai na bola, Carlos Corsato. Carlos Corsato. Deixa comigo, meu querido, amado e velho mano. Bora lá, a bola vai rolar. Jogo marcado para as 8 horas da noite. Estou ao lado do Marcelo Corsato, ao lado do Franco Francisco, ao lado do Felipe Marques, que você não vê, mas que faz com que você nos veja e nos ouça. Sem o Felipe Marques não haveria essa condição. Marcelo de Lima Henrique, ele é cearense. Ele é carioca, tá? Mas está apitando pela Federação do Ceará já há um tempinho. E o Marcelo de Lima Henrique, ele apitou um derby recentemente no Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, foi o primeiro derby no ano passado no Campeonato Brasileiro da Série C. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo. Posse de bola no primeiro tempo é do time do Atlético Goianiense. Apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. É hora de printar a tela, Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Copa do Brasil, quarta fase da Copa do Brasil. 1.680.000 cada time recebeu aí, porque são 2 times de Série B. Vem Atlético Goianiense, bola dentro da grande área, primeiro chute. Guilherme, velho. Meteu a bola pro gol, sai do gol para ficar com ela. O goleirão Diogo Silva para ficar com ela. Diogo Silva com o uniforme ali da cor ouro, né?
jogando pelo time da Ponte, que perde a bola aqui no campo de ataque. Vem Guilherme, toca essa bola aqui pelo meio. Chega a zaga da equipe da Macaca para tirar a bola com o David Braz. Tira, põe a bola aqui pro Pacheco. O Pacheco coloca essa bola aqui no campo de ataque. Era pro Baianinho. O Baianinho não consegue pegar, a bola acaba saindo. Sai para lateral. Guilherme Lopes. Vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual. A equipe da Ponte Preta, se estivéssemos no majestoso, tomando as cabines de rádio, né? Ou então as sociais da Ponte como referência, estaria jogando ali, defendendo o gol do portão de entrada, atacando pro gol da linha do trem. Para você que está com a gente, a equipe do Atlético Goianiense, camisa vermelha, calção meias pretas, a Ponte toda de branco, com o seu novo uniforme e a faixa preta com o número preto às costas. Esse uniforme aí, o número fica um pouco mais visível. O preto que a Ponte estreou aí do novo uniforme, o número realmente fica complicado de ver. Vem Igor Henrique, trabalha a bola aqui para a equipe do Dragão. Bola na ponta, ele vira o jogo. Trabalha a bola lá pro Matheus Índio. Matheus Índio vira esse jogo. Trabalha a bola na ponta direita pro Kevin Ramires. Ramires vem na marcação, Kevson. Chega para tirar, fez bom segundo tempo contra a equipe do Guarani de Bagé. Toca essa bola aqui na ponta. Chega ali a zaga da equipe da Ponte para tirar a bola com o Lucas Cunha. Joga a bola para lateral. Por enquanto, só tá dando Atlético de Goiás. A Ponte pegou pouco na bola. A bola acaba saindo ali para lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Falava aqui do Marcelo de Lima Henrique, 54 anos. Ele apita pela Federação Cearense, mas é carioca. O assistente 1, esse é cearense mesmo. Renan Aguiar da Costa tem 42 anos. O assistente 2 é o Anderson da Silva Rodrigues, 28 anos apenas. O quarto árbitro é lá de Goiás, é o João Paulo Cunha Ribeiro, tem 29 anos de idade. Trabalha a bola aqui, equipe do Dragão, bola com Guilherme Lopes. Guilherme Lopes volta essa bola um pouco mais atrás para Adriano Martins. Martins na direita, toca a bola aqui para o Everton, ele que foi contratado, não disputou aí o Campeonato Goiano, mas já jogou pela Copa do Brasil contra o Gazinho no primeiro jogo. Aí chega a zaga da Ponte para tirar, rouba essa bola aqui na ponta, sai jogando o time da Macaca, o Potker, jogando contra o seu ex-clube, né? Porque antes do Atlético Goianiense, depois do Atlético Goianiense, ele ainda jogou pelo CRB. Então, digamos que ele está jogando contra o ex-clube. Ano passado ele estava no Atlético Goianiense, mas depois ele foi para o CRB e termina a temporada na equipe do CRB. Vem Potker, ganha essa bola aqui do Elvis, trabalha a bola aqui pela ponta, tentou tocar para o Daniel Baianinho, chega a zaga para tirar. Rapaz, que susto, hein? Do tal do Adriano Martins, hein? Bom zagueiro, mas deu um apagão dele agora, hein? Recuou, tomou um susto ali o Paulo Vitor e o Potker errou, né, cara? Porque ele tinha que dar o passe aqui na direita pro Baianinho. Mas aí ele bate com a perna esquerda, bate mal na bola, ela bate no Guilherme Lopes. Aí o Adriano Martins vem contramão, jogando em direção ao seu gol, recua pro goleiro que não estava atento. Se vai em direção ao gol, era gol da Ponte. Escanteio, lado direito, Macaca no ataque, Carlos. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte, para a equipe da Macaca. Vem o Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte Preta aqui pelo setor de ponta direita, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Vamos chegando à marca de 4 minutos passados, primeiro tempo de jogo, tá 0-0, Atlético Goianiense, Ponte, Dragão, Macaca, levantamento do Elvis na boca do gol. Não conseguiu dominar ali o jogador da equipe da Ponte, era o Tarek que estava na jogada, ganha a bola, Baianinho ganhou para Macaca, pode até bater daí, se quiser bateu forte pro gol, ela passa, vai embora. Linha de fundo, primeiro chute da Ponte pro gol, Corsato. Se naquela hora o Potker errou o passe pra ele, agora ele não quis tocar pro Potker, não. Ele rouba a bola no contra-ataque que seria do Atlético Goianiense. Aí tava o Brian Borges dentro da grande área, lado esquerdo. O Potker no comando pertinho da marca do pênalti, mas ele mandou um balaço pro gol, a bola subiu, foi embora. Tiro de meta, comecinho de jogo lá no bairro de Campinas. Segue 0-0 Ponte e Atlético. Quero o ouvinte participando. Marcelo fala do bairro de Campinas, é onde está localizado o estádio Antônio Ascioli, na Avenida Perimetral 921. É no bairro de Campinas. Grama natural, medida 105 por 68. 12.500, 12.089 é a capacidade do estádio, é o que está no site oficial do clube, tá? Bola para a equipe do Atlético, bola para Guilherme Lopes, cruzamento, levantamento na boca do gol, bate na bola a zaga da equipe, o jogador da equipe do Atlético, o Guilherme Marques, o camisa número 10, ele bate nessa bola, pegou na zaga da Ponte ali, viu? Saiu, foi embora, linha de fundo,
Escanteio, segundo no jogo, primeiro pro Dragão, Corsato. De Guilherme para Guilherme, né? No segundo pau ele bateu pro gol, teve desvio na zaga da Ponte Preta no Porfírio. É escanteio. O Guilherme Marques vai pra bola, perna esquerda, lado direito. Vem o Guilherme Marques para fazer a cobrança, levantamento na boca do gol. Foi o Marques que bateu nessa bola, recebeu o passe do Lopes. Aí vem levantamento, sobe a zaga da equipe da Ponte, tira, joga a bola para a linha de fundo. É mais um escanteio, mesmo lado, hein? Canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. É o 10, o Guilherme Marques, que vem para fazer a cobrança do escanteio. Terceiro escanteio do jogo, com 6 minutos de jogo apenas. 6 minutos deste primeiro tempo. Vem o Guilherme, jogada ensaiada. O Marques tocou, bola na ponta, vai queimar dali, bateu pro gol, Marrone. Perna esquerda de primeira, bem treinado, hein? Muito bem treinado esse lance. O Marrone bateu pro gol, ela saiu, foi embora. Linha de fundo, tiro de volta pra Ponte, Corsato. Tava livre, não tinha ninguém marcando ele ali na meia-lua da grande área. Ele pegou com a perna esquerda de primeira. Marrone, você conhece muito bem, né, Carlos? Base do Vasco da Gama, jogador que foi até cotado pra seleção brasileira. Jogou no futebol dinamarquês, depois jogou no Atlético Mineiro, Fluminense. Aí foi pro Remo, o Remo não vingou. Veio aqui pro Atlético Goianiense. Enfim, é um jogador aí que é novo ainda, 27 anos, mas que começou com uma promessa muito grande no futebol brasileiro, por enquanto não vingou. Tá tendo oportunidade aí no Atlético Goianiense, já estreou bem com um gol, né? É isso, Marrone, camisa número 11 da equipe do Atlético Goianiense, que vem, bola aqui pro campo de ataque. Quem tá por ali é o Lucas Cunha, que saber de conversa não, velho. Ele tirou, jogou essa bola para lateral, é lateral para a equipe do Atlético Goianiense fazer a cobrança. Quem vem lá? É o Everton, camisa número 2. Ele toca essa bola ali pro Kevin Ramires. Ramires volta essa bola um pouco mais atrás. Trabalha a bola aqui para a equipe do Atlético Goianiense. Bola ali com o Igor Henrique. Henrique toca a bola pro camisa número 4, Adriano Martins. O Martins vira o jogo aqui na ponta esquerda. Bola saiu lá da direita, veio na esquerda. Guilherme Lopes perdeu. Recuperação de bola para a equipe da Ponte. Rodrigo Souza, o capitão da Ponte, mas aí ele para a jogada. Toca a bola pro Elvis. O Elvis vem de primeira, faz o passe, abre o jogo. Toca a bola na ponta. Bola para o Potker. Potker na esquerda. Vira o jogo para a equipe da Ponte. Na esquerda para o Kevson. Kevson vai para o cruzamento. É o Brian Borges. Levantou, tocou na boca do gol. Mete a testa na bola, tira. Joga a bola, linha de fundo, é escanteio para Ponte, escanteio para Macaca, é o 4º escanteio no jogo, segundo para Ponte, agora vira o lado, viu, Corsato? Lado esquerdo, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor, canto alto do seu aparelho. Por eles conhecerem o Elvis, né, que é do futebol goiano, a marcação tá mais no meio, mas a Ponte tá tendo oportunidade pela esquerda, que escanteio já cobrado, Carlos. Escanteio, Elvis, bate curtinho, a bola volta para Ponte, aqui na ponta, Elvis de novo, levantou, tocou na grande área, toque para trás. Mas aí tá jogando, marcando empurrão ali em cima do Igor Henrique. O jogo tá parado, é falta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem pra gente aqui no nosso YouTube Futebol Interior. Eu vou ler as mensagens já. Manda lá a sua mensagem, bom demais ter a sua participação. Tem superchat também, aí o superchat somos obrigados a ler aqui. Igor Henrique, vem o capitão da equipe do Atlético Goianiense, jogou na Ponte. Jogou no Guarani, trabalha a bola aqui na ponta esquerda, jogou pouco na Ponte, mas eu tô com o Frank. Na Ponte ele não foi mal não, bola para a equipe do Atlético, bola para Igor Henrique, na ponta direita ele toca a bola para o Everton, aí o Everton mais atrás tem o Matheus, que é o índio, ele volta, perna esquerda, trabalha a bola ali para o Tito fez o passe errado, ela saiu, foi bola para lateral para a Ponte, fazer a cobrança lá pela esquerda. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Eu tenho um recorte aqui de 16 jogos entre Ponte Preta e Atlético Goianiense. Nesse recorte, a Ponte marcou 18 gols e sofreu 27. Cara, a Ponte é freguês aí desse time do Atlético, daqui a pouco eu conto mais. Bola pro Atlético, ali na ponta, é pro Kevin Ramires. Ramires trabalha a bola com a perna esquerda, cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte pra tirar. Bola volta aqui pelo meio. Olha o Potker, onde que tá o Potker, cara? Aí ele vai tocar, quando toca errado. Bola volta aqui pela ponta esquerda pra equipe do Atlético. Marrone na esquerda, vem Pacheco. Foi esperto ele e deixou a bola sair pra lateral pra equipe da Macaca fazer a cobrança aqui pela ponta direita. 3 vitórias da Ponte, 5 empates, 8 derrotas. Ponte marcou 18 gols, sofreu 27. Comando do Atlético Goianiense foram 8 jogos.
Ponte nunca ganhou com o mando do Atlético de Goiás, viu? 4 empates e 4 derrotas. Gente, deixar claro aqui que esse é um recorte que eu tenho aqui desde 2009, tá? Desde 2009, 29 de maio de 2009. Lembrando que as equipes já se enfrentaram pela Copa do Brasil. Pois é, já se enfrentaram pela Copa do Brasil e pela Copa do Brasil foram 2 jogos. Uma vitória para cada lado de 2-1, mas a Ponte se deu melhor, né? A Ponte passou o Atlético Goianiense nos pênaltis, vencendo pelo placar de 4-3. A Ponte perde o jogo em Goiânia, mas nos pênaltis a Ponte vence. É que na estatística não dá para contar como vitória da Ponte. Bola na ponta esquerda para a equipe da Macaco. O Baianinho já tá lá pelo setor de ponta esquerda. Ele volta, bota essa bola aqui na ponta. Trabalha a bola pro Tarek. Tarek para Lucas Cunha. Lucas Cunha para David Braz. Contrato renovado do David Braz. Toca a bola aqui na ponta esquerda. Bola de novo para Lucas Cunha. Cunha para Kevson. Kevson ganha essa bola para a equipe da Ponte. Saiu bem, hein? Saiu legal. Toca a bola na ponta pro Baianinho. Baianinho pro Kevson. Kevson pro Baianinho por baixo. Chega a zaga da equipe do Atlético de Goiás. Tira. Camisa número 13, o Tito se joga na bola. Ele tira, joga essa bola para lateral. Lateral para a Ponte fazer a cobrança pela ponta esquerda. Vem para fazer a cobrança o Kevson. Depois da Copa do Mundo isso aí não vai poder. O cara que pegar a bola vai ter que bater o lateral. E serão só 5 segundos. Kevson, vem ele para fazer o toque. Toca a bola aqui na ponta. Bola para Baianinho. Tentou tocar a bola para o Elvis. A zaga tirou. A bola voltou. Voltou para a equipe do Atlético de Goiás. Ela, o Léo Jacó, que estava por ali, mas o Léo Jacó não consegue pegar. O último toque do jogador da Ponte, ela saiu para a lateral. Lateral para a equipe do Atlético. Bola para Paulo Vitor. O Paulo Vitor bate nessa bola. Trabalha a bola para Adriano Martins. Nós vamos conhecendo os jogadores da equipe do Dragão. Aqui na ponta esquerda. Bola para Guilherme Lopes. Guilherme Lopes. Trabalha a bola aqui para Adriano Martins. Adriano Martins vem trabalhando bola para a equipe do Atlético. Lembrando que sábado tem mais bola rolando aqui nos canais Futebol Interior, hein? União São João e São Bernardo. União São João e São Bernardo. É Série A3. Última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3. Estaremos por aqui com o Roberto Marcondes e com o Marcelo Corsato e também com o nosso querido Eduardo Rodrigues, o Bolacha. E no domingo, Marcelo Corsato transmite Franco Francisco. Estaremos nessa junto com o Felipe Marques para Ponte Preta e Atlético. O Atlético que eliminou o Sport ontem. Sapecou 3-1 no Sport. Olha só o que a Ponte vai encontrar no próximo domingo. Everton trabalha a bola lá pela direita. Ele toca a bola para Kevin Ramírez. Ramírez com a perna esquerda. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Trabalha a bola aqui para a equipe do Atlético. Fez o passe na finta. Vai queimada ali. Bateu pro gol. Pega o goleiro. Pegou o Diogo Silva. Rapaz, parecia toque de videogame. De um pro outro. De outro pro um. Aí quem bateu ali foi o camisa número 7, o Ramírez. Pegou bem o Diogo Silva. Uruguaio, Carlos. Estava no Amazonas, mas agora contratado pelo Atlético Goianiense. Tem 10 jogos com a camisa do Dragão, 2 gols. Jogador que bateu essa bola aí. Olha eles de novo. Marrone, perna esquerda de longe, bate pro gol. Pegou no Léo Jacó. A bola voltou ali pro Everton. Chegou bem, chegou o Baianinho. Legal, agora ganha essa bola aqui pra equipe da Ponte. Pede ali o Kevson. O Baianinho tem que tirar, tira pro meio. Só que tirou pro meio. Foi o Brian Borges. Mas não pode tirar uma bola dessa do jeito que ele tirou, não. Foi o Brian que tirou essa bola lá na ponta esquerda. Ele volta essa bola aqui pelo meio. O Baianinho tá aqui agora na ponta direita. O Brian Borges que tá lá pela ponta esquerda. Aí vem o Baianinho sem falta, na minha opinião, sem falta. Mas não mando nada, né? Saiu a chuteira do cara. Saiu a chuteira do cara e tem que parar e falta para a equipe do Atlético. Eu também tinha achado que não tinha sido falta, mas foi. Foi falta. A gente torce, mas não pode distorcer. Não, né? Foi falta, realmente. Falta para a equipe do Atlético, o jogo tá parado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa. Vamos chegando a 15, meia hora para terminar no primeiro tempo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. No Antônio Ascioli. Estádio que tem esse nome, que é uma homenagem ao primeiro presidente do Dragão, do Atlético
Goianiense. Atlético de Goiás, Ponte, empatam 0-0, Copa do Brasil, quarta fase. Placar ao vivo, Futebol Interior, Rivalo, vai, Corsato. Bola rolando, comecinho do segundo tempo também em Goiás. O Vila Nova vai empatando com Confiança 0-0. Ontem, a Portuguesa de Fábio Matias, que recusou dirigir os clubes de Campinas, os dois, Ponte Preta e Guarani, foi eliminada pelo Paysandu de Júnior Rocha, ex-treinador do Guarani, pelo placar de 3-2. Informou o Rivalo. A Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela, tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Ô Frank, 16, primeiro tempo, fala do jogo, 0-0 Ponte e Atlético Goianiense, Frank. Carlos, como eu já havia falado no início, né, uma partida muito pegada. A Ponte está com bom posicionamento em campo. O Atlético, zero surpresa, né, vindo para cima, mas o posicionamento do time está legal. Tem um ou outro errinho de passe aí que a gente quase morre do coração. Mas a Ponte está preparada e está querendo machucar o Atlético, hein? Essas saídas aí da Ponte é aquele típico jogo, né? Uma bola. Mas eu tô gostando do que eu tô vendo por enquanto, Carlos. A Ponte jogando no 4-3-3 e o Potker de vez em quando vem aqui marcar na ala pela direita o Brian Borges, lá pela esquerda, Potker e Baianinho se revezando ali no comando de ataque. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior, vai mandando mensagem lá no YouTube, a gente vai abraçando você, não esquece do like. Somos quase 200 aparelhos conectados e não chegamos a 50 likes no primeiro tempo, a meta de 100 likes. Dê o seu like, 100 likes. 100 likes, é uma música do Sorriso Maroto, bacana, deixa 100 likes pra gente. Bola pra equipe do Atlético Goianiense, chega na marcação, Pacheco mete o pezão na bola, mas pegou ali no jogador da equipe do Atlético e saiu. O Anderson Fernando, o Vila Nova é um dos maiores de Goiás, ele coloca aqui, mas o maior é o Goiás mesmo. Ó, vocês resolvem essa parada aí, eu não vou meter minha colherzinha nisso aí. Se eu torcesse pro Atlético Goianiense, eu ia falar que o Atlético é o maior. Se eu torcesse pro Goiás, se eu torcesse pro Vila, eu ia falar que o Vila era maior. Isso. Então, vocês resolvam essa parada aí. Mas obrigado, viu, Anderson? Valeu aí. E aí cada um pode, né, tomar aí base, né? Título, torcida, aí cada um. Quantas participações em Copa Libertadores, em Série A de Campeonato Brasileiro. Aí cada um pode fazer aí e tirar as suas dúvidas. Valeu, Anderson. Anderson Fernando, hein? Tem nome de locutor de rádio, velho. Pensou? Ou ator de novela mexicana, Corsaro? Você não tem nome de locutor de rádio. Não, não tenho. Você não tem? Não tenho. Já o Frank Francisco também, hein? Locutor de rádio e ator de novela, velho. O Lucas Lopes Fornazieri, manda um abraço aí pra Paraíso, no Tocantins. Sempre ligado no FI. Ô, Lucas, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Quem mais aqui? O Adrian, é isso? Rapaz, eu realmente preciso trocar meu óculos. Obrigado. O Charlan. Valeu. Ele não gostou, não, do que o amigo falou aqui. Falta para a equipe do Atlético de Goiás fazer a cobrança. Falta para o Dragão. É o Guilherme Marques. Ele é bom jogador, hein? Tem uma perninha esquerda habilidosa aí, o Marques. Vem o camisa número 10 para fazer a cobrança da falta para a equipe do Atlético. Chegando a 19 minutos passados deste primeiro tempo. 0-0. Marques para a bola. Levantou, tocou na boca do gol. Sobe. Sabe quem? Potker mete a testa na bola, tira dali. Sabe a de bola quem? volta aqui para Guilherme quem? Lopes. Não, aí também não, pô. Ele volta essa bola aqui pro Adriano Martins. Adriano Martins para Paulo Vitor. Paulo Vitor, perna direita. Paulo Vitor que colocou o Vladimir, hein? Campeão com o Santos. Velho. Vladimir foi campeão com o Santos, campeão paulista com o Santos, né? E tá no banco de reservas o experiente. Olha a Ponte, bola aqui na ponta, era pro Baianinho, chega a zaga. Recuperação, sai jogando, quem tirou ali foi o Guilherme Lopes. Ele trabalha a bola aqui pela esquerda, Rodrigo Souza chegou comentando falta. O jogo tá parado, falta pro Dragão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Ô Corsato, você sabia que aí no Acioli até a Shakira já fez um show, velho?
Não, eu gosto da Shakira. Cara, quem não gosta, né? essa falta do Rodrigo Souza agora em cima do Igor Henrique, de capitão para capitão, o Rodrigo Souza tentou devolver uma falta que o Igor Henrique tentou fazer no Potker. Porque o Potker, no começo da jogada que a bola vem pro Baianinho, ele vai com o braço meio aberto em cima do jogador do Atlético Goianiense. O árbitro não marca a falta, e aí o Igor Henrique fica pé da vida, tenta acertar o Potker, não consegue. E vem o time do Atlético, Vinha, chega Rodrigo Souza, dá um bico nessa bola, tira, joga a bola para lateral. O querido Ronaldo Oliveira Barros, vai Corsato, cheveteiro raiz. Eu tive que vender meu chevette, velho. Ah, quem sabe Mais um dia. projeto. Quem sabe um dia, né? Mas esse deu certo. Olha o Atlético, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, Diogo Silva. Marrone, rapaz, faz uma fumaça aqui pela esquerda. O Léo Jacó meteu a testa na bola, o Diogo Silva teve que fazer a defesa, Corsato. É isso, chegou de novo o time do Atlético Goianiense, que é bom e é rápido. Vem o time do Atlético de novo. Chute do meio campo, Do meio campo, o Igor Henrique, rapaz, hein, que volúpia do Igor Henrique, hein. Diogo Silva tava adiantado, né. Esses dias teve um jogador que fez um gol do meio campo, né, mas aí não dá, né, o Igor Henrique. Pegou na bola do jeito que pegou ali, a bola foi embora. É tiro de meta pra Ponte Preta. Cara, eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que a Ponte tá fazendo uma serinha aí, viu? O Elvis foi bater um escanteio aqui do lado direito, ó. Demorou. E agora o Diogo Silva vai bater o tiro de meta, também demora. A Tânia Mara tá falando que o nosso som está baixo. Tânia Mara? Eu tava modulando Se quiser. pelo Radiosnet, Tânia Mara. Obrigado pela audiência, viu? Lá no canal de áudio tava tudo bonitinho. No YouTube, confesso pra você que eu não monitorei também. Tava funcionando, velho. Eu vou ver aqui. Tava tudo certo, mas Vou Tânia, checar. obrigado pelo feedback, viu, querida? Valeu. Um alô também aqui pro grande Hudson Batagim. Hudson Batagim ontem disse que ia lá ver a nossa habilidade no vôlei, Marcelo, mas não foi, velho. Grande Hudson. Será que... Tá trabalhando em Catanduva agora, velho. Será que a girlfriend não deixou? O que você acha? Acho que não. Rodrigo Souza, trabalha a bola aqui pelo meio. Grande Charlão, obrigado pela audiência. Trabalha a bola aqui com o Rodrigo Souza. Ele toca a bola aqui para David Braz. Experiente David Braz. David Braz que jogou em Goiás. Foi zagueiro do Goiás. Bola aqui na ponta. Ele trabalha a bola para Brian Borges. Brian Borges, autor dos 2 últimos gols. Aí o Marcelo agora tá colocando aqui o áudio. Vou deixar, se não deixar, ele parece criança, sabe? Põe. Perfeito. Mas você não pôs o áudio aí? Põe. Eu pus. Põe de novo. Peraí. Não, põe de novo aí. Põe o áudio. Ô, Tânia Mara, tá tudo certo aqui com o nosso áudio, viu? Vai, escuta. Não, põe de novo aí. Põe o áudio. Ô, Tânia Mara, tá tudo certo aqui com o nosso áudio, viu? Vai, escuta. Tem um botãozinho aí no celular que dá pra você aumentar o volume. Faça isso que vai dar tudo certo, mas obrigado pela audiência. O Marcelo Borges, boa noite, melhor trio de comentaristas, meus nobres amigos. Corsato, Carlos, Marcelo e Frank, valeu, obrigado. E vem o time do Atlético, bola com o Guilherme, virou, trabalhou bola na ponta, é pro Everton, cruzamento, levantamento pra trás. Ô, Rodrigo Souza, a bola ia sair aqui no canto esquerdo, não ia dar nada pra nós. Mas ele meteu a testa na bola, linha de fundo, escanteio, Corsato. Cruzamento do Everton, ex-jogador da Portuguesa, passou também pelo Juventude, CSA, enfim, várias equipes do futebol brasileiro, estava no Campeonato Paulista na Lusa, escanteio, lado direito, perna esquerda, um dos Guilhermes lá do Atlético Goianiense, Carlos, vai pra batida. Vem, Guilherme, esse é o Marques, camisa número 10, para fazer a cobrança do escanteio, ó, conta aí, são 5 escanteios já no jogo. 3 pro Atlético, 2 pra Ponte. Vem o Guilherme Marques, levantou, fechado, Diogo Silva. Dá um soco, tira dali. A bola ficou com o Matheus Índio, que perdeu. Recuperação pra Ponte. Elvis ganha essa bola pra Macaca. Trabalha a bola ali na ponta. É pro William Potker. Potker vai virar esse jogo pra quem? É pro Pacheco. Aqui na ponta direita o Elvis pede. Elvis tá livre, leve e solto. Vai fazer o passe pro Baianinho, pro Potker, perna direita, pro gol, pra fora. Mas teve desvio, bateu pro gol, ela saiu, foi embora na linha de fundo, era o Brian Borges que tava por ali, hein? Camisa número 62, o Lopes, escanteio pra Ponte, Corsato. Bateu num dos Guilhermes do time do Atlético Goianiense, a bola se perdeu, foi embora. Eu achei que o Baianinha, que a bola veio um pouquinho alta, né? Mas se ele domina e vira o corpo pro gol, ele poderia ter uma opção melhor pra bater, mas ele não foi fominha, ajeitou pro Brian Borges, que já fez um gol pela Ponte no Campeonato da Copa do Brasil contra o Guarani de Bagé. É escanteio, Macaca no ataque. Escanteio, vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio pra Ponte. 6º escanteio no jogo, Elvis pra bola, segundo pau, sobe, a zaga do Atlético tira. Bola volta pra Ponte, toca ali o Kevson, tocou errado, ficou caído ali o jogador da Ponte, jogador do Atlético também, e deu contra-golpe pro Dragão, o Dragão quer sapecar de fogo a Ponte, falta ou não? Falta.
Ele deu a falta, só que falou pro Rodrigo Souza que depois dessa ele vai tomar cartão. Porque ele já tinha feito uma falta no Igor Henrique. Agora ele faz no Léo Jacó. Eu achei que ele ia dar o cartão, mas olha, foi bom pro Rodrigo Souza, que merecia cartão, tá? Falta cobrada para o Atlético de Goiás. Chegamos a 25, já o giro do placar. Bola para a equipe do Atlético, bola para a equipe do Dragão. Bola pro Adriano Martins. Adriano Martins para Guilherme. Ele volta essa bola um pouco mais atrás. Virou, trabalhou na ponta pro Tito. Tito para Guilherme. Volta no meio para Matheus Índio. Matheus Índio vem na marcação para cima dele. Ganha essa bola aqui, equipe da Ponte. O Potker tá muito longe do gol. Potker. Bola pro Elvis na ponta esquerda. Ele toca a bola para Brian Borges. Só o Baianinho por enquanto dentro da grande área. Tito na marcação. Brian Borges, perna direita, bateu pro gol. Paulo Vitor. Aquela jogada característica. Da esquerda para a direita, perna direita, bateu pro gol. Sem rebote do Paulo Vitor, Gorsato. O chute veio fraco, mas a jogada foi boa. A Ponte Preta no contragolpe. Vai, Carlos. E vem o time do Atlético, bola aqui na ponta, é pro Kevin Ramires. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Vai ficar na esquerda. Agora eles inverteram lá. Marrone trouxe a bola para a perna esquerda. É pro Everton. Cruzamento na boca do gol. David Braz tira. A bola volta para Matheus Índio. Pode até bater daí se quiser. Não quis bater, não. Ainda bem, né? Guilherme Lopes pega na bola, vai pro cruzamento, procura ali o centroavante, o Jacó dentro da grande área. Ele volta, essa bola um pouco mais atrás, é pro Matheus Índio. Matheus Índio na ponta esquerda, vira o jogo para Guilherme Lopes. Lopes bate na bola, volta mais atrás pro Adriano Martins, mais atrás ainda. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Marrone, toca a bola ali pro Everton na ponta, pro Guilherme. O Guilherme Marques volta, bola pro Everton, ele faz o passe, toca a bola pro Tito, tudo isso no campo de ataque da equipe do Atlético, na defesa da Ponte, bola aqui na ponta esquerda pro Guilherme Lopes pra Igor Henrique, Igor Henrique na cavadinha, pra trás pro Marrone, perna esquerda, vai bater, bateu pro gol, foi travado, era o David Braz, hein, velho? David Braz tá jogando muita bola, e agora o Pacheco foi sair ali. Era o Baianinho, né, Corsato? Que tá no chão, falta pra Ponte. O Guilherme, o lateral esquerdo, o Lopes, ele dá um carrinho e acaba acertando o Baianinho, que fica caído no gramado. O árbitro, a princípio, não tinha marcado a falta, né? Foi lance de jogo, mas fica sentindo o Baianinho. O Baianinho que já tá bem cansadão, viu? Porque o Frank pode falar melhor, né? A Ponte Preta, quando ela é atacada, os caras... voltam, tanto o Brian Borges como o Baianinho, até o Potker, só o Elvis que fica numa linha um pouquinho mais à frente, né? Mas o Baianinho teve uma hora aqui que ele puxou o fôlego não veio. Por isso que geralmente lá no Capivariano ele entrava no segundo tempo e fazia uma fumaça danada, né? Mas acabou pegando a barriga dele ali, o jogador do Atlético Goianiense. O jogo tá parado para atendimento do atleta da Ponte Preta, Carlos. O Charla tá dizendo aqui, ó, corrige o narrador aí. Não é Atlético Goianiense, corrige aí, locutor, é Atlético Goianiense e não de Goiás. É que você não entendeu, Charla, é que às vezes, eu confesso pra você que o meu português, às vezes, ele não é muito claro, né? Então eu vou dar razão pra você. É que você não entendeu, né? Esse é o Atlético, né? Temos o Atlético de Minas, o Atlético do Paraná e temos o Atlético que é do estado de Goiás. Eu não falei e não mencionei o nome do Atlético Clube Goianiense, tá bom? Porque o nome correto do time é Atlético Clube Goianiense. É porque, na verdade, assim, como o Goiás é um dos arqui-rivais do time, então a rapaziada não gosta de falar Atlético de Goiás. Sim. Então, mas entendeu? O Goiás é o estado do Atlético, né? Então. Ou eu tô errado? Não, sim, mas... tá. Não, então tá bom, é só pra saber isso. Então é que às vezes, mas o meu português talvez não seja claro, difícil pra entender mesmo. Mas obrigado pela audiência. Bola pra equipe da Ponte, bola pra Brian Borges. Na ponta esquerda ele toca a bola pra Kevson. Kevson pra Brian Borges. Perna direita, vai bater não, tocou. Bola pro Potker. Na esquerda, pro Kevson. Tem cruzamento, perna esquerda, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça do Potker. Não pegou legal. Vem buscar essa bola aqui. É o Tarek. Tarek vem, briga ali com o Guilherme. Ele fez falta, né? Ele fez falta, empurrou falta. O jogo tá parado. Falta para a equipe do Atlético Goianiense, que é do estado de Goiás, no campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? Estamos chegando a quase 30 minutos, 29 minutos e meio. 15h30 para terminar no primeiro tempo de jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Copa do Brasil, quarta fase.
Atlético Goianiense, Ponte Preta empatam 0-0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato! O Vila Nova de Goiânia vai empatando com Confiança pelo placar de 0-0. Mais tarde, daqui a pouquinho, daqui 29 minutos, a bola rola em Alagoas para CRB e Figueirense. Informação para Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela. Faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade e aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vou com a ponte, Kevson, cruzamento, rasteirinho por baixo, Paulo Vitor. O Baianinho tava ali, ó, de butuca para colocar a bola para dentro do gol, mas o Paulo Vitor foi mais esperto que ele, o bom goleiro da equipe do Atlético, foi para fazer a defesa. A bola volta para a equipe do Dragão. Matheus Índio na ponta esquerda, ele vira a bola para Guilherme Lopes. Guilherme Lopes sai da ponta, vem pro meio, Tarek na marcação para cima dele, ele fez o passe, aí o Tarek consegue tirar, mas o Elvis não vai conseguir chegar. A bola voltou aqui pelo meio, vem trabalhando bola aqui a equipe do Dragão. Bola na ponta esquerda pro Matheus Índio pro Everton tá ali na meia direita, ele vira, faz o passe, abre o jogo, toca a bola ali pro camisa número 11. Inverteram, hein? Agora o Ramires está na esquerda e o Marrone foi lá pra direita, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo, quicou na frente do Diogo Silva para dificultar ainda mais a defesa do goleiro da Ponte. Aí ele já põe a bola aqui com as mãos pro William Potker. Potker trabalha, volta essa bola um pouco mais atrás pro David Braz, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Frank, quase 32 passados do primeiro tempo, fala do jogo, tá 0-0. Ponte Preta e Atlético Goianiense. Uma partida muito agradável de se assistir, Carlos. E tem algo na Ponte que está me chamando muita atenção. A colaboração, a união do elenco. Você estava falando aí, quem está ficando mais à frente é o Elvis, evidentemente. O Potker, gente do céu, tem que estar condicionamento em dia, hein? Essa saída de bola última agora, ele estava na lateral direita, ele está marcando o campo inteiro. O Baianinho, além de apanhar, ele já está sentindo, Carlão, que está correndo demais. Mas o posicionamento da Ponte é muito interessante. A Ponte marca de uma forma até bastante aguerrida. E quando sai, Carlos, você pode reparar que são ataques de produtividade. Falta acertar. A Ponte acertar esse último passe pode dar bom. Agora, o Atlético Goianiense, que esse meia aí, o camisa... o Guilherme, camisa Marques. 10, Guilherme Marques. Jogador interessante, hein? Grande movimentação, cabeça erguida, pega bem na bola com a perna esquerda. Resumindo, um jogo agradável, a Ponte está indo bem, Carlos. Pra mim, ó, se perguntasse a nota do jogo agora, eu daria uma nota 7, tranquilo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Aquela parada para hidratação, com 30 minutos, o jogo tá parado, a Ponte tá mais organizada, mas está errando o último passe. Elvis sumido, diz aqui o Ronaldo Neto. O Tonison, grande Tony. Boa noite, amigos. Na escuta, like 70. Ganhou música lá hoje, não? Tu ganhou. Opa, todo dia? Ganhou. Amor não vai faltar. Quase todo dia. Kátia Costa. Tá dizendo aqui, vai Kevson, meu amor. Família Dias. Tá dizendo que o Goiás foi campeão em cima do Atlético. O Lucas Lopes manda um abraço para Sumaré, Corsato. Tá mandado. Maria Antônia, principalmente, adjacências. O Rix Tudo, Goiânia, capital de Goiás. Valeu. Pedro... o Carlos falou outro dia que Goiânia é na capital do Espírito Santo. Eu não sabe nada, isso, inocente. Eu já não tô legal aqui, o pessoal já tá pegando do meu pé. Isso ainda fala uma dessa. Pedro Ribeiro. Sou Pedro, aqui de Sumaré, sou Ponte. Vamos ganhar esse jogo. O Thiago Marques está dizendo que jogo horrível. Valeu. Aquele abraço pra você. Vamos girar o tempo e o placar, Felipe Marques. Põe o dedo no botão aí. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol.
A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 32 passados do primeiro tempo. 13 no regressivo, mais acréscimos para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você. Copa do Brasil, quarta fase. Vale 2 milhões na conta de quem passar aqui. Atlético Goianiense e Ponte Preta empatam 0-0 placar ao vivo. Rivalo, futebol interior, vai Corsato. Amanhã também pela quarta fase da Copa do Brasil, Juventude pega o Águia de Marabá, 7h30 da noite. 8 da noite, a bola rola para Volta Redonda e Barra. Informação para Rivalo. A Rivalo, maior patrocinadora do futebol paulista. Agora também apoia seu time do coração. Acesse agora o QR Code que está na tela e aproveite até 25% de cashback. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se há uma crise lá fora, não foi eu que fiz, foi você. Não, foi eu também não. Quem foi eu não sei. Bola para a equipe do Atlético. Bola aqui para o campo de ataque. É para o Jacó, o centroavante. O Léo muito forte. O passe, ela vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para Macaca fazer a cobrança, só corrigindo o tempo aqui, 35, agora 36, tá? Passados deste primeiro tempo, 9 para terminar, tivemos 2 minutos aí da parada técnica ou parada para hidratação, começou com 33, pelo menos 2 de acréscimo, iremos até 47. Bola para a equipe do Dragão, lá na ponta, falta para a equipe do Atlético fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita, Corsato. Isso, e era o Baianinho que estava lá fazendo a falta. Detalhe, né, para os dois times que usam faixa na camisa. Dois times que usam camisa com faixas. Comando aí do Atlético Goianiense, foram 8 jogos, como eu já disse, né, 4 empates e 4 vitórias do Atlético ou 4 derrotas da Ponte, como queiram. Mais uma falta, é falta lá, falta aqui e de falta em falta parece futebol americano, né? O jogo vai parando, mas o Atlético Goianiense vai arrumando jardas importantes e agora é perto do gol, hein, Corsato? Falta ali do Tarek. Isso, em cima do Léo Jacó, né? E o Tarek reclama, mas ele fez a falta, né? Ele passou o rodo em cima do atacante e a falta é perigosa, cara, é frontal. Tanto é que a barreira da Ponte vai ficar ali na meia-lua da grande área. Perigosíssima essa falta para a meta defendida pelo Diogo Silva, Carlos. É falta para a equipe do Dragão fazer a cobrança. Aqui pelo setor de meia direita. Vamos lá, camisa número 10, Guilherme Marques. Próximo da bola. Tá também o Everton, hein? Será que vai o Everton ou vai o Guilherme? A Ponte põe 1, 2, 3. Cara, quanta gente. 1, 2, 3, 4, 5 homens na barreira. 6 agora. E não tem ninguém caído ali, né? A Ponte não usa isso. Vai o Guilherme pra bola, bate pro gol. Pegou na barreira. Pegou ali na barreira branca de faixa preta da Ponte. Bola aqui na ponta, o árbitro tá parando para marcar uma falta. Falta para a equipe da Macaca fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. A falta foi em cima do Elvis. O braço do camisa 10 contra 10, né? O Guilherme deixou ali o braço, né? E acabou pegando no rosto do Elvis. O jogo tá parado, né, Corsato? Eu achei que não foi com intenção, né? Mas abriu um pouco a asa ali o 10 do Atlético Goianiense. O árbitro parou, marcou a falta. O David Braz, experiente, foi lá falar com o Marcelo Henrique, o árbitro da partida, o Marcelo de Lima Henrique, né? Que os dois conversaram ali, saiu até uma risadinha, enfim, mas a bola já está em jogo novamente. É isso, você ligado, aqui nos canais Futebol Interior. Cara, a Ponte não vence o Atlético já há um tempão, hein? Desde 2012. Velho. A última vitória foi em 2 de setembro de 2012. No Majestoso, a Ponte venceu o Goianiense por 3-1. De lá pra cá foram 10 jogos. Pasmem. 7 derrotas da Ponte e só 3 empates. Quer dizer, uma freguesia danada. Bola para a equipe do Atlético aqui na ponta esquerda. Bola para Guilherme Lopes. Guilherme Lopes vem, trabalha essa bola aqui na ponta. Ele tira, fez a finta, virou, trabalhou, vai queimando ali, bateu pro gol. Pegou na zaga, saiu para lateral ou para escanteio.
Não, pra nenhum lugar. Pegou na bandeira do escanteio, no pau do escanteio. Bola pro Guilherme, trouxe a bola pra trás. Vai sair o gol do Atlético. Marrone bate pro gol, pega na zaga, volta, bate, pega de novo ali no jogador da equipe do Atlético e sai. Guilherme Lopes tentou uma puxeta, você não é a bicicleta que ele tava no chão, né? Tentou uma puxeta, mas olha, a baliza da Ponte sofreu e quase foi vazada agora, hein, Corsato? Mas a zagueirada da Ponte, o Guilherme Marques, o lateral esquerdo do Guilherme Lopes, nessa segunda jogada aí, levou fácil a marcação do zagueiro da Ponte. Mas antes, o Guilherme Marques tinha fintado 3 jogadores numa ginga de corpo, cara, no lance anterior. Quer dizer, a zaga da Ponte Preta tá caindo em dribles infantis, né? Então o Atlético Goianiense quase vai pra rede, viu, Carlos? E agora o Marcelo de Lima Henrique tá marcando uma falta em cima do Baianinho. O Elvis vai lá, reclama com ele. Ai, não é fácil não, é falta pra equipe da Ponte Preta fazer a cobrança, falta ali do camisa número 5. O Matheus Índio, o jogo tá parado. É falta pra Ponte Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. O Sinditáxi está ao lado do taxista. O jogador da Ponte tá caído lá, hein? Baianinho. Tá caído o jogador da Ponte, é o Baianinho. É falta pra equipe da Macaca fazer a cobrança. Então a Ponte não vence desde 2012, né? Então vamos lá. Setembro de 2012, rapaz, 13 anos e meio já passou, né? 13 anos e meio que a Ponte Preta não consegue vencer o Atlético Goianiense. Falta para a equipe da Ponte. É o Elvis. 13 anos e meio atrás você tinha muito mais cabelo, né, cara? Não, nem muito, era peruca. Elvis, para fazer a cobrança da falta, levantou, tocou na boca do gol. Hoje eu tenho mais, por incrível que pareça. É que eu quebrei, né? Para colocar esses pouco cabelo na cabeça, né? Mas eu quebrei. Peruca, não dá para dizer que é cabelo, né? Diferente de Frank Francisco, por exemplo. Deu ruim pro goleiro deles lá, hein? Paulo Vitor. Eu acho que ele ensacou o dedo, hein, Corsato? É isso? Não foi o dedo. É o dedo sim, pô. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Tá lá se agachando. Coloca a mão na barriga. Não sei se não foi o dedo não, deixa eu ver. Não foi o cara. Foi o fogo amigo, tá? Fogo amigo do Léo Jacó ou do Marrone. Um dos dois em cima do goleiro ali. Deu ruim no momento, mas já tá tudo certo, cara. Tá estranho também. Não dá pra saber onde tá sentindo, não. Não dá pra saber. Uma hora ele coloca nas partes baixas, depois ele coloca na barriga, aí ele puxa o braço, o dedo. Sei lá, tá estranho, hein? Tá bem estranho isso. Agora é lateral. Lateral pra equipe do Atlético fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 42, quase 42,5. 2,5, mais acréscimos para terminar o jogo no primeiro tempo. Já porque vem a equipe do Atlético. Bola aqui na ponta esquerda. Era pro Léo Jacó. Fez a proteção ali, a zaga da Ponte. Ela foi embora, livre fundo. Confirmo pra você agora 43, né? 43 passados deste primeiro tempo. 2 minutos pra terminar o primeiro tempo de jogo. Mais acréscimos no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol pra você. Copa do Brasil é quarta fase. 2 milhões de reais. Pra quem passar desta fase, a CBF vai fazer o Pix. 2 conto, meu amigo. No Antônio Ascioli, Atlético Goianiense 0.0, Corsato. No Oba, em Goiânia, o Vila Nova vai empatando com confiança pelo placar de 0-0 por lá, 83 minutos de jogo. Amanhã, 7h30 da noite, tem Maringá e Goiás também pela quarta fase da Copa do Brasil. Cashback de até 25% e apoio total, futebol de verdade, só na Rivalo. O QR Code já está na tela para você fazer seu cadastro e também vestir essa camisa. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. O Atlético vem com a bola, quase 44. Trabalha a bola aqui com o Adriano Martins. Adriano Martins. Ah, velho, isso foi falta, cara. Isso foi falta. Camisa número 8. Igor Henrique, capitão da equipe do Atlético Goianiense. Aí não pode, né, Corsato? Cotovelo não pode, né? Tá tendo uma treta ali entre os dois, né? O Elvis e o Igor Henrique. Não sei se é alguma coisa do passado, né?
Mas o Elvis fez uma encenação, uma cena de cinema ali, que na verdade o cotovelo dele acho que pega mais que na barriga, né, do Elvis. O Elvis coloca a mão no rosto. Mas toma cartão amarelo, primeiro do jogo pro Igor Henrique, capitão do Atlético Goianiense. Depois o Tarek foi jurar o Igor Henrique lá. Não sei se o Tarek não tomou cartão, ou alguém da Ponte Preta pode ter tomado cartão também. O Rodrigo Santana tá reclamando lá. Mas o Igor Henrique eu tenho certeza, viu, Carlos? Tomou cartão amarelo. Ah, mas o que tinha que ir lá fazer, né? Já ia tomar o cartão amarelo lá, o Igor Henrique. Não tinha nada que reclamar, o jogador da Ponte também. Bola aqui na ponta, trabalha Kevson. Ele toca a bola ali pro Baianinho. Baianinho vem, disputa com o jogador da equipe do Atlético, fez falta. Mas o Marcelo de Lima Henrique mandou seguir. Bola para Marrone para Igor Henrique. Igor Henrique fez o passe lá na direita. Vamos ver se pega. Não pega. Ela sai, passa, vai embora. Era do Igor pro Guilherme. Ela sai, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança. Mais 5. Toque de 45, você ouviu aí o Felipe Marques, apertou o dedo, colocou o dedo no botão e marcou. E o Corsato informa aí, vamos até 50. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ponte Preta não venceu seus últimos 6 jogos fora de casa. Bola para a equipe da Macaca. Vem Pacheco, vai bater pro gol. Ela passa, vai embora. Véi, eu falei que ele bateu pro gol. Confesso que não sei se ele bateu ou cruzou. A verdade é que tínhamos 2 opções. E acho que foi escanteio ainda, porque pega no jogador da equipe do Atlético. A bola ia sobrar pro Baianinho. Pegou mesmo, pegou ali no pé do jogador do Atlético. Vamos ver se marca escanteio o árbitro do jogo. É escanteio pra Ponte, né? Isso. Escanteio pra Macaca. É o 4º escanteio pra Ponte no jogo. Elvis. Mas aí o Baianinho quase que ele mete a cabeça na bola. Na verdade ele foi cruzar, né? Ele viu o Baianinho chegando no segundo pau, a bola desviou e quase entrou no gol. Quase o primeiro gol da Ponte, meio que sem querer, viu, Carlos? Escanteio, Elvis para fazer a cobrança, o 7º escanteio do jogo, o 4º para Ponte, é o segundo lá pelo setor de ponta à esquerda. Elvis para bola, o Lucas Cunha tá na grande área, David Braz também tá na grande área, Rodrigo Souza também na grande área. É escanteio para Ponte. Elvis para a bola, fechado no primeiro pau. Sobe a zaga do Goianiense para tirar. A bola volta aqui para Macaca. Trabalha a bola ali na ponta. Né? Bola ali na ponta. Bola depois de uma enrabada daquela. Bola aqui pro Lucas Cunha. Faz o passe. Vou fazer o que o torcedor quer. Afinal de contas, é o torcedor quem manda. Bola aqui na ponta, bem bola para a equipe do Atlético. É o Marrone que tá por ali na marcação. Chegou a zaga da equipe da Ponte, caiu sozinho. Tropeçou na bola. Trupicou. Bola aqui na ponta esquerda para a equipe da Ponte. Bola pro Elvis. O Elvis para esse jogo. Ele vai virar lá do lado esquerdo, canto alto, de qualquer que seja o seu aparelho, pro Pacheco que passa a linha que ele vira o gramado. Aí ele volta essa bola aqui para ele. É Brian Borges na ponta esquerda. Ele toca a bola pro Elvis. O Elvis tá lá agora, aberto na ponta esquerda. Aí o Elvis vai dar uma tacadinha aqui pro Diogo Silva, que com os pés fora da grande área vai sair jogando com a perna direita. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Passamos de 250 aparelhos conectados. Aproveita a grande audiência e fala o que tem segunda-feira, Carlos. Segunda-feira tem Hora da Macaca no YouTube. Hora da Macaca. Que horas? 9 da noite, tudo sobre a Ponte Preta no YouTube. Hora da Macaca, se você não conhece, vai lá, se inscreve no canal. E a nossa meta acho que não vai ser batida, viu, Corsato? Qual? O pessoal aqui não estamos pedindo dinheiro na live, não estamos pedindo pix, estou pedindo só curtida. Tem quase 260 aparelhos, mas a meta de 100 likes, como diria Sorriso Maroto, parece que não vai ser calma, pô, nem terminou o primeiro tempo ainda. 77 likes por enquanto. Vai ser batida e ainda vamos ultrapassar. Quando chegarmos na meta, a gente dobra, não esquece. A gente dobra a meta? Isso. Então tá. Vai lá, não esquece de deixar aí o seu like. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Lateral para Ponte, fazer a cobrança aqui pela ponta direita, 48-30, Elvis. Aí o Elvis tocou ali pro Potker. Cara, o Potker ele não é aquele centroavante fixo, né, o Frank? Mas ele tá muito fora da área, né? A movimentação tá muito interessante, Carlos. Você tá gostando? O Baianinho está posicionado como centroavante. O Potker aqui na ponta direita. A Ponte está ocupando bem o espaço ofensivo. E vem ele, tocou, bola pro Baianinho, na ponta, tentou fazer o passe pro Elvis. E agora é o Elvis que vai tomar cartão, né? Agora é o Elvis que vai tomar cartão. O 10
O Guilherme Marques sofreu falta e o Elvis foi amarelado. Corsato. E ele concorda, né? Toma cartão, mata o contragolpe aí, o número 10 da Ponte Preta, o Elvis, em cima do Guilherme Marques. Segundo cartão amarelo do jogo, primeiro para Macaca. É isso. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vem Atlético, cruzamento, levantamento na boca do gol, Lucas Cunha. Teve que se virar nos 30 ali para tirar. Aí vem o Pacheco, põe bola aqui pro campo de ataque, era pro Baianinho. Chega a zaga da equipe do Atlético, tira, volta a bola aqui no campo de ataque, dá tempo ainda de mais um ataque. Tito, ele volta essa bola pro capitão, Igor Henrique, perna direita, cruzamento, levantamento na boca do gol, David Braz, tira, só que tira para trás. Aí o Rodrigo Souza ganha essa bola pra ponte, vem o Elvis, tentou ganhar, perdeu, ficou no chão, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, a bola voltou pro Marques, na ponta esquerda, bola pro Guilherme Lopes, rasteirinho na boca do gol, Rodrigo Souza tira. Ele ia meter o pé na bola e tirar para escanteio. Aí ele desistiu e só tocou curtinho, foi buscar, ainda conseguiu recuperar, essa bola sai aqui para lateral, mas não há tempo para mais nada. Aponta o centro do gramado, Marcelo de Lima Henrique, árbitro master da CBF, 54 anos, ele apita o final do primeiro tempo. A bola parou no Macioli, a bola parou no campo do Dragão. Atlético Goianiense 0, Ponte também 0. Saída dos jogadores no gramado. Vai, Corsato. Muito bem, jogadores saindo em direção ao vestiário, os jogadores do Atlético Goianiense conversando, na Ponte Preta também, Rodrigo Santana, treinador da Ponte, ali também já saiu, enfim, jogadores tentando acertar alguma coisinha antes daquele papo com os treinadores, né, vamos ver se alguém fala com a reportagem, a gente vai pegar aqui. O Guilherme Marques, número 10 da equipe do Atlético, é o primeiro a falar com a gente no intervalo. Fala, Guilherme, o que você tem para dizer aí deste primeiro tempo? Calma, né? Eu acho que a gente está fazendo um bom jogo, cara. A gente está circulando bem a bola. A gente criou algumas oportunidades ali para fazer o gol. É ter paciência, a torcida está cobrando, isso é normal. A gente tem que saber lidar com essa pressão. Agora é corrigir do vestiário ali, voltar com um pouquinho mais de calma ali no último terço, para a gente fazer as triangulações e sair daqui classificado. Falando que a torcida está cobrando, né? O torcedor que está chegando, que foi ao estádio do Acioli, em Goiânia, querendo a classificação e não gostando do primeiro tempo da equipe do Atlético. Agora o Lucas, zagueirão da Ponte, Lucas Cunha, fala com a nossa reportagem o que ele tem a dizer aí sobre esse primeiro tempo. Esse é um jogo difícil, viemos aqui para buscar a classificação, sabemos da qualidade que nosso time tem, da qualidade do adversário também. Vamos agora ver o que o professor tem para falar ali, para nós consertar os erros que tivemos e voltar para o segundo tempo e conquistar essa classificação. Lucas Cunha, zagueiro da Ponte Preta, que tem o cabelo mais escurinho, né? A barba um pouco mais loira. O zagueirão da Ponte Preta, falando do microfone do portal Futebol Interior. É isso, Carlos. Saída dos jogadores, portanto, 0-0, tudo igual no placar e também nos cartões, porque o Elvis tomou cartão amarelo para a Ponte e o Igor Henrique leva cartão amarelo para o time do Atlético Goianiense. Lembrando que se o jogo terminar empatado, a decisão dessa vaga para a quinta fase da Copa do Brasil e 2 milhões na conta vai para os pênaltis. É isso. Batemos a meta, hein? Tá vendo? O povo nunca deixa a nação na mão, Você né? tem que agradecer a Renata Dalgalo, que pediu aqui pro pessoal curtir aqui no chat, tá? Ô, Renata, muito obrigado, Renatinha. Obrigado pela audiência, viu? Um abraço pra Renata Dalgalo. Batemos a meta aqui. São 110 curtidas já. Obrigado. Vamos dobrar. O Carlos Alberto Cassanges, pelo amor de Deus, jogo difícil. Assistir, hein? Dizem que são jogadores. Ele não tá gostando do jogo, não. Pelo amor de Deus, Jorge Matheus. E você, ô Frank, o nosso ouvinte aqui, o Carlos Alberto Cassanges, não tá gostando do jogo, não. Você falou que tá gostando do jogo. O bom é que a opinião, cada um tem a sua. Exato. E a gente tem que respeitar. Exato. Mas eu vou fazer análise técnica. Eu estou gostando muito da partida, um bom posicionamento, principalmente por parte da Ponte, bem definido. E o Atlético está tentando jogar. A dificuldade que o Atlético está enfrentando é o posicionamento da Ponte. Agora, se quiser falar de futebol bonito, vamos para os anos 80, 70. Agora não tem mais. É o que tem para o momento. Sim. Né? Daqui a pouco o Frank vai dar aqui um destaquezinho curto dele para daqui a pouco o Marcelo comandar o intervalo do jogo. Vana, like 105. Ô, Vana, obrigado, viu? Pela audiência, tá? Sérgio escreveu Ponte. Lucas Lopes Fornazielli, bora lá, rapaziada. O Geometry Channel. Ponte. João Limírio Neto, like 78.
Renata Dalgalo, like 24. É Dija. Nem cartão sai nesse jogo. Muito ruim. Saíram 2. Cléa Lino. Estou aqui em Iguatu, Ceará. Vamos, Ponte. Valeu. Macaca do meu... Olha só que canal bacana, cara. Macaca, underline, do, underline, meu, underline, coração. Vamos, Ponte Preta. Só dá underline. Falei agora há pouco de Jorge Mateus, eu fui pesquisar aqui, eles são de Goiás. Aliás, Goiás, a música sertaneja, né? São de Tumbiara. A música... Jorge Mateus, pelo amor de Deus. Aliás, Goiás tem um povo sensacional, né? E tô pra dizer que as mulheres mais lindas desse país são goianas. As mulheres mais lindas do país. Gente bonita mesmo, Carlos. E bonita interiormente, um povo muito agradável. Sim, sem dúvida. Nosso abraço aí pra você de Goiás, que tá curtindo com a gente aí, ó. Berço da música sertaneja, velho. Berço da música sertaneja. Só isso, Carlão. Só isso. Ô, Frank, fala pra gente aí. A gente tá falando tudo isso aqui, mas a gente quer que a Ponte ganhe, pelo menos eu. Vai lá, Frank, fala do jogo aí. Ponte Preta vai empatando com o Atlético Goianiense, o Dragão, pelo placar de 0-0. Ó, Carlos, eu gostei da partida e muito da Ponte. Tem alguns errinhos, mas assim, jogo equilibrado. É isso. Valeu. O José Roberto tá pedindo para mandar um alô para Mariápolis, no interior de São Paulo. Valeu. Obrigado. O Thiago Feitosa começa assim, ó. Pelo amor, não dá para insistir com esses que já estavam. Não é possível que os reforços são piores. Nossa dupla de volante não conseguem jogar juntos. Aliás, na hora da macaca, na segunda-feira, o pessoal reclamou bastante da dupla de volantes da Ponte Preta, o Rodrigo Souza e o Tarek. Só que o Rodrigo Souza parece que é meio que dono do time, é até capitão da macaca. Vamos pro intervalo. Voltamos já já. Jornada esportiva pra Rivalo. Nada ganha da emoção. Jogue com moderação e responsabilidade. Hipercap Brasil, Sinditaxi, Autoposto Casa do Taxista, Restaurante do Dadá, Placar ao Vivo, Futebol Interior e Casa do Perfurador fica por aí. Voltamos já já, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos.
Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. 9 da noite, mais 1 minuto. Esse mini intervalo FI. Porque o narrador, pelo amor de Deus, cara. Pra passar pro intervalo... Cara, você falou 1 hora sozinho, você e o Frank aqui, velho. Vamos conversar depois da transmissão. O Maurício tá falando que deu like 117, mini intervalo aqui pra você. A Ponte Preta vai empatando com o Atlético Goianiense pelo placar de 0-0. Ô Frank, você vai comentar o jogo rapidinho, mas o Luiz Simas, boa noite, Ponte Pretanos. Carlos de Marcelo e Frank, o jogo está bom, não podemos lançar essas bolas no meio do campo, perder muito tempo, vamos ganhar 1-0 pra Ponte. O Gorila Raiz, boa noite, F. Se o pessoal que está no banco for pior que esses, iremos sofrer. Potker e Elvis trotando em campo. Baianinho com 25 minutos estava esgotado. Só salvando somente o Pacheco. Aí o Gorila Raiz termina. Rodrigo não dá. O Murilo deve ser melhor e pode colocar Brandão no lugar do Potker. Ô Frank, o Gorila Raiz tá pé da vida. Você quer falar mais um pouco? Não, só pra mandar um abraço aqui pro Elu Sassouza. Ela tá pedindo pra... Ela ou ele, não sei. Pedindo pra mandar um alô pra Sobral, no Ceará. Não sei se você mandou mensagem lá em cima. Eu não vi, desculpa, tá? Mas um abraço pra Sobral, no Ceará. Muito bem. E aí, Frank, fala desse primeiro tempo e dessas cornetadas aí do nosso Gorila Raiz. Vai. Bom, vamos lá, gente. A gente precisa entender, Marcelo, eu falei no início da transmissão, que a Copa do Brasil é uma competição totalmente diferente. Você não vai botar a Ponte em cima do Atlético Goianiense na casa do Atlético Goianiense com uma bela de uma equipe, gente. Estruturada, com bons jogadores. O Marrone é um jogador que dá um trabalho lascado. O centroavante eu gostei também. O Léo Jacó dá muito trabalho. Guilherme Marques, gostei bastante. O Igor Henrique, a gente já sabe, boa movimentação. Em que pese ser nervosinho. Isso não mudou nele não, né? O tempo passa, mas continua do mesmo jeito. O Everton também fazendo uma boa apresentação. Paulo Vitor, um goleiro seguro. Marcelo, na parte da Ponte, a gente precisa ressaltar que a Ponte está fazendo um jogo de uma excelente marcação. A Ponte está com um posicionamento em campo excelente. O Elvis fica um pouquinho mais livre, até evidentemente, nós sabemos idade, né? Não vamos querer que o Elvis saia dando pique, marcando atrás e partir em velocidade. Não vai dar. Então ele está num posicionamento legal. E quando a bola chega no pé dele e as melhores jogadas da Ponte, veja da onde saiu, do pé de quem. É isso que o torcedor precisa acompanhar. Então é uma forma de jogo, a gente precisa entender a plataforma. A Ponte está bem posicionada. O que ainda pega nesse time da Ponte, e a gente tem que entender que não é o jogador que é ruim. A gente tem que entender aí, por exemplo, o Rodrigo Souza. Não precisa falar muito, um baita jogador. Mas pro estilo de jogo que a Ponte apresenta hoje, nessa partida, eu gostaria de ver um outro jogador nessa função. Ele já está lento, tem uma série de coisas que nós precisamos levar em conta, mas não pode se desprezar a experiência dele, posicionamento em campo. É que você percebe que já não é mais um menino, não tem como correr, essa é a realidade. O Tarek é um jogador muito de marcação, então ele dificilmente vai aparecer por torcedor, porque a função dele é marcar, é brigar ali para roubar a bola. A Ponte começou um pouquinho instável, foi afirmando no jogo. Eu, particularmente, gostei desse posicionamento. O torcedor reclamou do Potker. Gente do céu, pelo amor de Deus, o Potker estava saindo de lateral direito aqui embaixo. O Carlos estava narrando a Ponte saindo da defesa, quem era o lateral direito era o Potker. Agora não dá, né? O cara tem que ter 2 pulmão aí, né, para fazer tudo. Então a gente tem que entender o posicionamento, analisar a equipe em campo, a distribuição tática. Para mim, até aqui, olha, Pacheco, uma belíssima partida. O Potker com uma luta, uma garra excepcional em campo. E o Elvis é o cérebro. Quando cai no pé dele, ele arruma uma jogada perigosa. Hoje o Kevson, lateral esquerdo,
tá jogando bem melhor que o jogo passado, inclusive no primeiro tempo, que foi horroroso, né? No jogo passado aqui contra o Guarani do Sul. E quem ainda tá devendo um pouquinho no jogo, ainda não deu aquela encaixada, aquele start, foi o Brian Borges. Mesmo assim, não faz uma má partida, mas ele ainda não conseguiu achar o setor ali onde ele possa contribuir um pouco mais para a equipe. Mas, resumindo a história, respeito todo mundo, mas a Ponte está na dela, fazendo o jogo que ela precisa, está fora de casa, contra uma grande equipe, e a Ponte está fazendo um jogo tático muito interessante. A única ressalva é que eu gostaria de ver uma substituição para a segunda etapa agora, a saída do Rodrigo para melhorar um pouquinho mais a mobilidade dessa meia cancha da Ponte. Mas a gente não acompanha treinamento, não dá para cravar aqui. Eu vou pedir quem para entrar de volante? Murilo. Tem o Murilo, tem vários jogadores, mas a gente não viu treinar. Vamos aguardar. Jean Dias vai entrar no time do Atlético Goianiense. A alteração foi feita antes mesmo até da Ponte Preta voltar para o segundo tempo, né? A Ponte não voltou ainda, mas já está confirmada a alteração. Jean Dias, ex-Ponte Preta, está no jogo. Vai entrar no segundo tempo para a saída do Léo Jacó, número 9. Então o Léo Jacó vai embora, o Jean Dias entra no time do Atlético Goianiense. Uma informação... Ele muda você... o esquema aí, né? O Jean Dias é mais jogador de beirada, né? E uma informação para você que está acompanhando a gente, do Lucas Rossafa, daqui a pouco vai ter todas as informações também no Portal Futebol Interior, o Thiago Coelho, o goleiro reserva da Ponte Preta, que hoje não está no banco de reservas, está saindo do clube, tá? O Santa Cruz vai anunciar a contratação do jogador, o Thiago Coelho, portanto, não vai mais seguir na Ponte Preta. A Ponte tem pendências com o arqueiro e ele vai sair da Ponte Preta e vai vestir a camisa do Santa Cruz. Ele que há pouco tempo teve sondagens do Caxias, acabou não acertando, mas a Ponte, portanto, perde o seu goleiro, o Thiago Coelho, que não estreou, né, com a camisa da Ponte Preta, foi reserva, chegou a ficar no banco de reservas, mas o Diogo Silva não deu oportunidade para ele. A Ponte vai perder esse jogador para a sequência da temporada. Vai voltar aí o time da Ponte para o segundo tempo, eu acho que sem mudanças, viu, Carlos? Tô vendo o Rodrigo Souza, tô vendo o Tarek, tô vendo o Baianinho, tô vendo o Lucas, o David Braz, sem mudança no time do Rodrigo Santana. Portanto, só o Eduardo Souza mexe na equipe do Atlético Goianiense. Repito, sai o Léo Jacó, número 9, e entra o Jean Dias, ex-Ponte Preta, número 18. Portanto, o intervalo FI, agora o segundo tempo com os senhores. Ele está de volta. Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Já comigo, torcedor, bora lá! Vai começar o segundo tempo. Posse de bola é da Ponte Preta agora no segundo tempo, hein? Posse de bola da Macaca, que não mexe no time. Já o Atlético Goianiense, o Eduardo Souza, mexeu no time. Jean Dias, que fez bom Campeonato Paulista pela Ponte Preta no ano passado, em 2025. O Jean Dias entra em campo, apita o árbitro. Tem bola rolando no campo do FI. É hora de printar a tela, Carlos Coça. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Você não deu o seu like ainda? Vai lá, deixa o seu like. No primeiro tempo, a nossa meta era de 100 likes. Agora, 150, né? 150 tá bom, a gente não pede Pix. Aqui esse dia eu tava assistindo o jogo, né? Porque aí eu fiquei sem TV em casa, então eu tô vendo pelo YouTube. E aí era um jogo que não tinha transmissão nenhuma. E sabe esses canais aleatórios aí? Velho, mas é muito ruim a imagem trocada, toda hora nego pedindo Pix. E é escanteio pra Ponte, hein? Primeiro escanteio no segundo tempo. A Ponte já começa com tudo. Elvis bate na bola, ele tira, bola volta aqui na ponta esquerda. Bola pra equipe da Ponte com o Pacheco. Rapaz, a bola tava lá no campo de ataque, aí veio aqui no campo de defesa. Bola pro Diogo Silva, ele dá um bico nessa bola. Põe bola aqui no campo de ataque, é pra disputar a bola aqui. O Potker ganha essa bola, toca a bola pra Brian Borges. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo, não consegue dominar. Se ele finta mais um jogador do Atlético, ele ia ficar a caráter para bater essa bola. Aí vem Atlético, bola aqui para o campo de ataque. O Kevin Ramires na meia esquerda. Chega, a zaga da Ponte tira. Joga a bola para lateral, é lateral para o Atlético fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Ponte, se estivéssemos no Majestoso, tomando as cabines de rádio e também o setor das sociais da Ponte Preta, o setor coberto da Ponte, a Ponte estaria atacando para o gol do portão de entrada, defendendo o gol que seria o gol da linha do trem do estádio Moisés Lucarelli. Para você que está assistindo o jogo, imagine aí em qualquer que seja o seu aparelho, a Ponte defendendo o lado direito,
atacando para o lado esquerdo. Imagine você aí o jogo, o Atlético Goianiense com a camisa vermelha, faixa preta, números brancos nas costas e calção e meias pretas. Ponte Preta toda de branco com a faixa preta no peito, número preto às costas. Bola para a equipe do Atlético. Trabalha a bola com o Everton. Everton faz a finta, vira. Trabalha a bola para Guilherme. Guilherme para Marrone. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Mete a testa na bola. A zaga da Ponte tira. Aí veio o Kevson. Disputa de bola ali com o jogador da equipe do Atlético, o próprio Jean Dias, a primeira participação dele no jogo, ele fez a famosa cama ali pro jogador da Ponte que caiu. É falta pra Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Canais de Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Ô Felipe, vou pagar aquele que eu fiquei devendo no primeiro tempo, tá bom? Vou pagar aquele que eu fiquei devendo no primeiro tempo. Aliás, já vamos ficar com esse aí como pagamento. Agora vamos começar tudo certinho. Bola aqui para a equipe da Ponte. Bola para o Lucas. O Lucas trabalha a bola aqui na ponta. Bola para o Baianinho. Foi para o chão. Cara, o Baianinho, ele não era titular absoluto do Capivariano. Talvez por isso, né? Quando ele entra com a bola rolando, por exemplo, Ponte Guarani de Bagé, ele fez um furdunço, né? E hoje ele está sendo absorvido ali pela marcação do time de Goiás. Canais de Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Último jogo entre as equipes, 15/10/2023. Pela Série B daquele ano, a Ponte Preta acabou perdendo por 3-1 para a equipe do Atlético. Bola para a equipe do Atlético no campo de ataque. Guilherme vai fazer, bateu pro gol. Pegou na zaga, pegou no Lucas Cunha. Foi bem, travou, a bola voltou pro outro, Guilherme Lopes, lateral esquerdo lá na ponta, fez o passe para Marrone, pro Lopes, vem cruzamento, chega a zaga da Ponte, estica o perdão ali, zagueiro da Ponte que esticou a perna e sentiu, tá caído ali, mas o Atlético não quer saber, bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da Ponte para tirar, joga a bola pra lateral, vai ter que parar o jogo, né? Porque o jogador da Ponte tá caído lá dentro da grande área, ele esticou o pezão, viu, Corsato? E aí, sem não, hein? Abriu, hein? Abriu ali o jogador da equipe da Ponte. David Braz. É o David Braz, né, cara? É o tornozelo esquerdo. Mais duas pichotadas do Rodrigo Souza, né? Que agora conseguiu fazer o corte ali. Até o Baianinho pediu lateral pra Ponte. Mais duas pichotadas do Rodrigo Souza. E na terceira também ele não consegue tirar direito. Enfim, tem que prestar atenção no serviço. O Rodrigo Souza, capitão da Ponte. David Braz já de pé. Bola pra equipe da Ponte. Olha ali o Potker tentando ganhar essa bola. Linda disputa de bola com o Adriano Martins. Mas aí a bola foi pro Paulo Vitor na ponta direita. Ele toca a bola aqui pro Everton. O Everton vem pra equipe do Dragão. 5 minutos passados, segundo tempo de jogo. Tá 0-0. É Copa do Brasil. Empate. Manda o jogo pros pênaltis. Vem Guilherme Marques. Ele bate nessa bola. Trabalha a bola aqui na ponta. Bola aqui pro camisa número 5. O 5 é o Matheus Índio. Índio vira esse jogo. Bate aqui. A bola volta pro Guilherme. Trabalha a bola pra equipe do Atlético Goianiense. Vem o Dragão. Quer sapecar fogo na Ponte. Bola aqui pela direita. Trabalha a bola pro Tito. Tito na direita pro Everton. Everton vem. Baianinho na marcação pra cima dele com chuteiras amarelas. Vira o jogo. Trabalha a bola na ponta esquerda. Era ali pro camisa de número 7 da equipe do Atlético. Kevin chega. A zaga da Ponte tira. Aí bate na bola o Brian Borges, que estava por ali. Ele bate na bola, pegou no jogador da equipe do Atlético e saiu. Saiu para lateral para Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Atlético vem, só dá Atlético no segundo tempo. Lá na ponta esquerda, bola ali pro Guilherme Lopes. Fez a finta, tentou passar ali pelo jogador da Ponte, o Rodrigo Souza. Aí chegou o Pacheco. Ganha essa bola pra Ponte, toca a bola pro Elvis. Elvis tenta tocar ali pro Pacheco. Ganhou o Pacheco, ganha essa bola pra Ponte. Põe a bola na frente aqui. É pro Brian Borges. Vai, Brian! Aqui na ponta esquerda, o Kevson passa, ele vira. Toca a bola ali pro Potker. Só que tocou nas costas do Potker, né? Tinha que ter tocado essa bola à frente. Aí o Potker teve que voltar. Busca essa bola aqui, não tem ninguém pra tocar, hein? Aí ele toca. Ih, Potker, tocou errado pro Lucas Cunha. Aí deu jeito lá. Tocou a bola pro Diogo Silva, que conserta tudo. Bola aqui pro Lucas Cunha. De novo pro Diogo Silva. Tira, Diogo. Perna esquerda.
bate na bola, põe bola aqui pro campo de ataque, vai subir pro Baianinho, hein? É sério mesmo que é o Baianinho que vai disputar essa bola no campo de defesa aqui da equipe do Atlético. A bola voltou pra ponte, bola pro Elvis. Tem o Elvis lá na direita, já passou o Pacheco, desabalada a carreira na ponta. O passe foi pra ele, mas não foi legal. O Elvis não tá bem no jogo mesmo. Aí chega ali o Guilherme Lopes, recupera essa bola. E a ponte não tem meia de ofício, né? No banco de reservas. Tem ali o Murilo, né? Mas o Murilo, ele é um segundo volante. O jogador na ponta tá caído é o David Braz, né, Corsato? Acho que não vai dar pra ele, não, hein? E o árbitro parou o jogo de novo, né? Para atendimento ali do David Braz. Ele depois fez um corte, depois que o jogo recomeçou e sentiu de novo, né? O árbitro parou o jogo ali. Se o David Braz não puder continuar, a Ponte tem no banco de reservas, por exemplo, o Palácios, né? Jogador zagueiro que foi contratado por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino. Pode ser opção aí nesse time da Ponte Preta. Lembrando que além do Palácios, pro gol o Guilherme Viana, que agora deve ser o segundo goleiro da Ponte Preta, com a saída do Thiago Coelho, o Lucas Justen, o Rodri Saravia, o Diego Tavares, o Diego Porfírio, o David da Hora, o Murilo e também o Brandão. Eu, cara, queria ver Brandão e David da Hora nesse time da Ponte Preta. Queria. A Ponte vai mexer já, hein? A Ponte vai mexer. É o Palácios, né? Acho que não vai dar pro David Braz, né, Carlos? Não vai dar pra ele. É o Palácios que tá por ali. E foi mesmo quando ele foi tirar a bola, né? Esticou o pezão. Só que foi no tornozelo. Eu até achei que teria sido na coxa esquerda, mas foi no tornozelo esquerdo. A contusão ali do David Braz, que tava jogando bem. Ó o Potker, ó. Foi pra cima ali do jogador da equipe do Atlético, falta. Ou lateral, pode escolher aí o Marcelo de Lima Henrique. Somos quase 300 aparelhos simultâneos. Obrigado você pela audiência. Meta de 150 likes. David da Hora vem aí. Já estamos com 130 quase. Bola pro Guilherme, fez a finta, pôs a bola aqui o Guilherme Max na grande área, tocou pro Igor Henrique. Chega a zaga da Ponte. Completo, Tarek. Tira dali, mas só dá Atlético, hein, meus amigos? Dragão voltou melhor, hein? Só dá Dragão, cuspindo fogo pra tudo, contelado. Na ponta esquerda, bola pro Kevin Ramírez, o uruguaio. Fez o passe no meio, procurava o Jean Dias. Chegou a zaga da Ponte pra tirar, tem jogador da Ponte caído de novo. O Elvis fez o toque de calcanhar, pôs o passe no campo de ataque. O árbitro não deu nada. O Potker se engalfinhou ali com o jogador da equipe do Atlético. A bola voltou na ponta esquerda pro time de Goiânia. Na ponta, vem cruzamento, levantamento, chega a zaga da Ponte, tira. Chega a zaga da Ponte, tira, a bola acaba saindo lá para a lateral para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vai mudar, hein? Vai entrar o colombiano, né? Já entrou. O Palácios na vaga do David Braz. O Palácios é 18. O David Braz é número 33. E o número 23 é o David... Não, isso. O David da Hora. Vamos lá. O Palácios é número 23. O Palácios é 23. O 18 é o David da Hora. David da Hora na vaga do Baianinho, que tava cansadaço, hein? David da Hora na vaga do Baianinho, portanto... Duas alterações na Ponte Preta. O Palácios está estreando, né? O David da Hora, se eu não me engano, ele entrou contra o Guarani de Bagé, né, Carlos? Vou ver aqui. Se eu não me engano, ele entrou contra o Guarani de Bagé. Enfim, são duas alterações aí no time da Ponte Preta do treinador o Rodrigo Santana. Carlos. Já o Frank Francisco vai falar. Vem bola para a equipe do Atlético na ponta esquerda. Guilherme Lopes fez o cruzamento. Rodrigo Souza mete o pezão na bola, tira. Aí a bola vai ganhar para a Ponte. É o Potker, na disputa de bola ali, não conseguiu ganhar. Ô Frank, fala das alterações da Macaca aí. David Braz contundido entre o Palácios, o colombiano, faz a sua estreia. E o Baianinho, o Baianinho parece que vai bem mesmo quando ele entra, né? Teve 55 minutos para jogar, mas não foi bem. O David da Hora tá no jogo. Carlos, algumas características elas dificilmente mudam, né? O Baianinho a gente acompanha há algum tempo e é sempre assim. Ele é uma opção para entrar no segundo tempo e vai muito bem mesmo. Tanto que o início de jogo dele da Ponte hoje foi muito promissor. Mas é o que eu falei, hoje é um jogo de doação. A substituição do David Braz é por contusão. Vinha fazendo uma belíssima partida junto com o Lucas. Eu estava gostando do posicionamento da zaga. E a gente vai ter oportunidade de ver o Sérgio Palácios agora, né? E o David da Hora também, porque ele não entrou no último jogo. Não, né? Não entrou. Entraram o Diego Porfírio, Jonathan Cafu, Léo Gomes, o Baianinho
que entraram, e o Rodri Saraiva, Verdade. o uruguaio. Vem cruzamento, Jean Dias, aqui na direita, levantou, tocou na boca do gol, Diogo Silva. Toque de cabeça ali, a bola subiu, o Diogo Silva sai do gol para ficar com ela, e a Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Agora parece que o Brian Borges tá tentando armar o time, bola voltou pro Kevson, ele volta, bola para Brian Borges, a Ponte fica tocando essa bola aí no campo de defesa, eu detesto isso, detesto. Aí vem Diogo Silva, e o Diogo Silva com a perna direita, ele bate na bola, põe a bola aqui pro campo de ataque, é ali com o Potker na marcação, chegou a zaga da equipe do Atlético, tira, joga para trás, o camisa número 4, o Adriano Martins, ele toca a bola pro Paulo Vitor, é o Paulo Vitor agora que tem que sair com os pés. Ele toca a bola para Tarek para Brian Borges, que é jogo Brian Borges. Lucas Cunha toca pro Brian Borges na ponta esquerda. Pede bola aqui o David da hora, foi pro chão. Ele marcou falta do Brian Borges. E agora o Brian Borges reclama. Amarelo. Por reclamação toma amarelo, né, Corsato? Reclamou, achou que a falta era pra ele, botou a mão na bola, ele não tinha marcado a falta e foi falta do Jean Dias, né? E aí ele ficou pé da vida e o Marcelo de Lima Henrique, o meu xará, deu cartão amarelo pra ele. É o terceiro do jogo, o segundo pra Ponte, Carlos. Errou, né? Marcelo de Lima Henrique errou. Agora, também nada de passar pano para jogador que fica reclamando de árbitro. Né? Eu detesto isso, cara. Marcou e já era. Não tem VAR, não vai mudar. VAR só na partida da quinta fase. Olha o time do Atlético. Marrone bate pro gol. Pegou Diogo Silva. Cantinho, hein? E essa bola é perigosa, né, Corsato? Porque ela pinga antes de chegar no goleiro. Fez boa defesa, o bom goleiro da Ponte. Isso, seguro, não deu rebote, segurou. O Marrone aparecendo no jogo aí. O Atlético Goianiense, é claro que é a celeuma do Frank Francisco, né? Eu tinha um comandante, um chefe de equipe esportiva. Falava, Marcelo, o narrador narra, repórter reporta e o comentarista comenta. Aí eu faço os três. Mas o Atlético voltou melhor, hein, Carlos? O Delta tá com a gente aqui, tem que trocar em massa para renovar o fôlego. Tá dizendo a ele aqui, obrigado, valeu, torce pra Ponte. O Almeida Correia, acredito que a Ponte vai chegar lá. O Luiz tá pedindo gol pra Ponte, valeu. O Jocenir Oliveira, Guilherme Brandão é melhor que o Potker, tá dizendo ele aqui. Guilherme Brandão que fez 4 gols aí no jogo treino da Ponte Preta contra o Paulínia, que vai disputar a 5ª divisão do futebol paulista. Mudou. Daqui a pouco, alteração na equipe do Atlético Goianiense. Um abraço aqui pro Joel Silva. Ser Ponte veste preto, valeu Joel, obrigado, vai Corsato. Cara, tá entrando o Cristiano, número 15, é volante também na vaga do volante Matheus Índio. 5, Matheus Índio vai embora para a entrada do 15, Cristiano. Cristiano 15 na vaga do 5, Matheus Índio. Matheus Índio 5 vai embora, Cristiano 15 entra. Anotou aí, Carlos? Anotei. O Cristiano que é uma das contratações aí, né, do time do Atlético também para esse Campeonato Brasileiro da Série B. O Atlético contratou ele, o Everton e também o Marrone. Os 3 jogadores que foram contratados aí pelo Atlético para esse Campeonato Brasileiro da Série B. Esse Cristiano, se eu não estou enganado, jogou no Vila, né? Aliás, o Vila foi eliminado hein, da Copa do Brasil, perdeu nos pênaltis por Confiança 5-3. Confiança que no final de semana perdeu o título do Campeonato Sergipano para a equipe do Sergipe. Aliás, um jogo muito pegado, né? Muito pegado, o Confiança que tem o Sassá, centroavante lá. Parabéns para a Polícia Militar de Goiás, viu? Porque aqui em Campinas seria improvável, né? Ponte Preta e Guarani jogando no mesmo horário. Cristiano, vem aqui a primeira participação dele no jogo. Ele ganha essa bola aqui para a equipe do Dragão, na ponta direita. Toca a bola para Jean Dias para o Everton. Everton tentou tocar para o Jean Dias de novo. Chegou a zaga da Ponte para completar. Tira dali, joga essa bola o Lucas Cunha. Ele não quis bater a bola para fora, a bola não saiu. Aí chega ali o Rodrigo Souza, agora ele mete a cabeça na bola, a bola sai. Sai para a lateral. É lateral para a equipe do Atlético fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa quando passamos aqui de mais de 300 aparelhos conectados no YouTube. A Ponte ganha essa bola com Potker, não ganhou. Perdeu, Tite ganhou, daqui a pouco eu completo porque o Atlético vem, bola aqui na ponta direita, bola para Jean Dias, ex-Ponte na direita, marcação para cima dele do Kevson, trouxe a bola para a perna direita, vem cruzamento, pegou no jogador da Ponte, Diogo Silva,
dá um soco na bola, tira. Aí vem o da hora, o David fazendo a sua estreia, tentou tocar pro Brian Borges, ela saiu pra lateral, completando aqui 16 minutos e 30, quase 17, 28 para terminar o jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. É Copa do Brasil, é quarta rodada. Ponte, Atlético Ponte, 2 times que vão disputar a Série B, vão se enfrentar na Série B. Dragão e Macaca vão empatando o placar 0-0, placar ao vivo, futebol interior, Rivalo, vai Corsato. Quando nesse momento o Potker está caído no gramado. Bom, o Vila Nova de Goiânia empatou com o Confiança 0-0. Nos pênaltis perdeu 5-3. O Confiança passa, o Vila Nova fica na Copa do Brasil pelo caminho. Bola rolando, 19 minutos do primeiro tempo, lá em Maceió, nas Alagoas. O CRB vai empatando com o Figueirense pelo placar de 0-0. Informação para Rivalo. A Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela. Tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. E o Potker saiu de maca, hein, Corsato? Naquela jogada ali que ele quase roubou a bola do zagueiro do Atlético Goianiense, eu achei que não foi falta, mas teve um pisãozinho no pé dele aí, deu ruim pro jogador da Ponte, Carlos. Ponte com 10, o Potker tá fora, na ponta direita. A Ponte que fez 2 alterações até aqui. A equipe do Atlético Goianiense também fez 2, só que cada uma com uma parada, porque o Atlético ainda faz uma alteração no intervalo. Brian Borges toca a bola para David da hora, vem o David na ponta esquerda, ele abre, bola para Ponte, fez o passe na esquerda, vem tocando a equipe da Ponte, vem trabalhando bola aqui na ponta, ele volta, bola para Brian Borges na ponta esquerda, bola para o Elvis, aí o Elvis tentou dar aquele toquinho, né? Toquinho, mas não conseguiu não, e o Potker tá voltando, hein, Corsato? Tá voltando, mas daquele jeito. O Potker tá voltando. O Cristiano que estava jogando no Noroeste, né? Contratado pela equipe do Atlético Goianiense, passou sim pelo Vila Nova na temporada 2024, jogou também pelo Água Santa, Red Bull Bragantino. Experientíssimo jogador o Cristiano, ele que tem 26 anos. Não vou dizer tão experiente assim, mas rodado no futebol brasileiro. Vai. Vem o time do Atlético, bola aqui na ponta, é pro Ramires, fez o passe pro Marrone, pro Ramires, Ramires de novo bateu pro gol. Golaço! Gol do Atlético! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Ele não queria chutar. Ele tentou fazer o passe para o Marrone. Mas aí o Rodrigo Souza, de peito, devolveu para ele uma assistência. Perna esquerda. O Kevin Ramires bateu com uma rara felicidade. Perna esquerda na bola. Kevin Ramires, e que golaço, hein? Que golaço na marca de 19 minutos passados do segundo tempo. Kevin Ramires vai para a rede. Kevin Ramires, vai aqui mesmo. 1 pro Atlético, 1 pro Dragão, 0 pra Ponte. Ô, goleirão, Diogo Silva, essa você só pega lá no fundo da rede e me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol do Ramires. Printa a tela aí, Corsato. O Kevin Ramires, uruguaio, 31 anos, estava no Amazonas, acabou fazendo um golaço, joga a luva, goleirão. Diogo Silva não pegaria nunca essa bola, a bola acaba voltando para ele no passe errado, a bola bate na barriga do Pacheco, né? E volta para ele ali, e aí ele acaba acertando com a perna esquerda, manda a bola no ângulo, indefensável. 1-0 pro Dragão, Carlos. Vem Ponte, Elvis, a Ponte tá no prejuízo, esse resultado dá a vitória para a equipe do Goianiense. Derek entrou, hein? Tá, mas foi em cima do Pacheco. Pra mim tinha sido o Rodrigo Souza, mas depois foi do Pacheco. Então, me desculpe da narração, falei Rodrigo Souza. Então, Pacheco. Bola aqui na ponta, trabalha a bola a equipe da Ponte. Perde o jogo por 1-0. Agora a Ponte tem que buscar pelo menos um empate para ir para os pênaltis. Bola para a equipe da Ponte lá na ponta esquerda. Bola para o Pacheco. O Pacheco para o Rodrigo Souza. Cruzamento, levantamento para trás. Escanteio. Zagueirão tava metendo contra o Patrimônio, hein?
Quase escanteio pra Ponte, Corsato. Eu não sei se é impressão minha, porque eu não acompanhei muitos jogos do Atlético Goianiense nessa temporada, mas a zaga é confusa, né? A zaga não tem muita segurança, não. Cruzamento que veio lá da direita, quase um autogol ali do zagueirão da equipe do Atlético Goianiense, o Tito. É escanteio pra Ponte, que quer o gol de empate. Eu vou confirmar daqui a pouco quem que saiu pra entrar o Derek, viu, Carlos? Derek, que é camisa 20, né? Ex-Guarani, centroavante. Derek, número 20. É escanteio pra equipe da Ponte fazer a cobrança, o Elvis. Bateu esse escanteio aí errado, né? O Elvis não tá bem não, hein? E saiu quem fez o gol, cara. Por incrível que pareça. Saiu o Kevin Ramírez. Número 7 para a entrada do número 20, Derek. Derek, número 20, tá no jogo. Kevin Ramírez vai embora. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Agora 22, 23 no regressivo para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Copa do Brasil, quarta fase. Em Goiânia, capital do estado de Goiás, no Antônio Ascioli, o campo do Atlético Goianiense. O Atlético vence, Kevin Ramírez marcou a 19. Atlético Goianiense 1, Ponte Preta 0. Placar ao vivo, futebol no interior. Vai, Corsato. Bom, mais cedo o Vila Nova empatou com Confiança 0-0 nos pênaltis, deu Confiança, classificado para a próxima fase. Bola rolando, 24 minutos do primeiro tempo em Alagoas. O CRB vai empatando com o Figueirense também pela Copa do Brasil, pelo placar de 0-0. Informação para Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela, faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade e aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol no Interior. O Atlético vem, bola aqui pro campo de ataque. Era o Cristiano que tava com a bola. Chega a zaga da Ponte pra dominar, ganha essa bola. Trabalha a bola aqui na ponta. Bola ali pro Da Hora. O Da Hora tocou essa bola na ponta. Ele abre esse jogo na ponta esquerda. Pra quem que tá ali? É o Potker. Potker toca a bola pra Pacheco. Pacheco pro Elvis. Elvis pro Pacheco. Pacheco pro Elvis. Elvis aqui na ponta direita. Tem o Pacheco pedindo bola. Ele toca a bola pro Pacheco. Aí a bola acaba saindo. Último toque do jogador da equipe do Dragão. Saiu pra lateral cobrado, bola pro Elvis, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, não tem ninguém da Ponte na grande área, né? Não tem ninguém da Ponte na grande área, a bola acaba ficando fácil pro Paulo Vitor que sai do gol pra fazer a defesa. Ô Frank Francisco, e aí Frank? 1-0 pro Dragão, Atlético Goianiense vence. O Rodrigo Santana tem que mexer, né? Alguns jogadores não estão bem no jogo, né? Sim, agora não tem o que fazer, Carlos, agora a Ponte tem que correr atrás do resultado, né? E ele podia começar pensando com carinho na mudança de volantes da Ponte, inclusive, infelizmente, do Elvis, que hoje definitivamente não faz uma boa apresentação. Palácios, trabalha a bola aqui para Lucas Cunha, Cunha no meio, ele volta a bola aqui para o David da Hora, vem o David da Hora, perde essa bola, também não entrou bem, o Everton ganha, a bola volta, ele foi para o chão, óbvio que o árbitro vai marcar falta, mas marcou falta para a Ponte. Ele não deu pro Atlético, deu o toque de mão do Everton. É estranho. Bola aqui na ponta esquerda, bola para a equipe da Macaca, é o Kevson que tá por ali, pôs a bola na frente e ganhou, vai para a linha de fundo, cruzamento para trás, a zaga tira, a bola volta pro Tarek, perna direita, tocou pro Brian, bateu pro gol, pegou na zaga, voltou, tocou, bola pro Pacheco, traz a bola pra perna esquerda, vai queimada ali, bateu pro gol, pra fora. Passe, vai embora, teve duas chances a Ponte para fazer o gol agora, hein, Corsato? E uma delas caiu com o Brian Borges, que já fez gol, né, na classificação da Ponte contra o Guarani de Bagé, também de fora da área, e depois ela sobrou pro Pacheco, que fez um gol assim contra o Noroeste, né, cortando pro meio, pra perna esquerda, ele fez um golaço na oportunidade, mas desta feita acabou não acertando como ele queria, a bola se perdeu, foi embora, segue 1-0, o Dragão, o Atlético Goianiense, Carlos, está se classificando. Bola para a equipe do Atlético lá na ponta esquerda, a zaga da Ponte chega para tirar, é o Potker que ganhou essa bola, mas eu tô sentindo falta de um centroavante ali, viu? Tá na hora de colocar o Brandão, sei lá, viu? Coloca o Brandão, tirar o Elvis, não sei, Frank, tem que fazer alguma coisa aí, Frank Francisco. É interessante, seria a hora. É a hora de mexer, né, Carlos? Se demorar muito, não vai adiantar. Mesmo porque o Brian Borges já tá jogando no meio, lá. Bola pra equipe da Macaca, vem o Brian Borges, ganha essa bola aqui. Trabalhou, bola na ponta esquerda, é pro David da Hora e o Brandão vai vir aí. Tocou, bola pro Elvis, Elvis tenta fazer o passe, o Elvis não tá bem, velho. Aí vem o Tarek, tem que pegar esse passe aqui, na direita.
tá bem, tem que tirar, né? Bola na ponta esquerda pro Kevson, fez a finta pro da hora, vai queimar dali, bateu pro gol, foi travado, Cristiano. Entrou bem no jogo o Cristiano, hein? Ganha essa bola pro Dragão, trabalha a bola ali pro Guilherme. O Guilherme foi, perdeu, recuperação de bola pra ponte, é o Brian Borges. Tá valendo tudo isso aí. O Brian Borges ganha essa bola. Tá valendo tudo isso aí. Não, agora não tá mais. Falta. O jogo tá parado. É falta. Eu só espero. Rasgaram a camisa. Rasgaram a bonita camisa da ponte. Ah, não, mas o Marcelo de Lima Henrique tá de brincadeira, cara. O Brian Borges sofreu acho que umas 10 faltas pra ele marcar uma. Puxa, pelo amor de Deus. Ó, vai ter 2 estreias então na ponte, hein? O Murilo, número 20, e também o Brandão, número 99. Murilo e Brandão. Murilo 20 e Brandão, número 99. O Frank falava que o Murilo pode ser um cara para substituir o Elvis aí, porque é um cara que joga mais à frente, né? Então vamos lá. Quem sabe saia o Elvis e o Potker, né? Vamos aguardar aí. Devo acertar. Ainda não subiu a placa de substituição, mas o Marcelo de Lima Henrique, meu xará, demorou para marcar a falta, né, Carlos? Pô. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. E o Brian Borges vai trocar a camisa. Então dá pra pagar mais um teaser, viu? Felipe Marques, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Brian Borges trocou a camisa, mas ele não deixou o Brian entrar, não. Tem que voltar pro meio campo ali, entrar pelo meio campo. E eles provavelmente só vai poder entrar depois da cobrança de falta do Elvis, né? Isso aí não é penalizar o infrator, não? Então, né? Porque não pode jogar realmente com a camisa rasgada, tá? E não foi feita as alterações ainda, ou já foram? Não, né? Eu acho que não. Elvis pra bola, vem ele pra fazer a cobrança de falta pra equipe da Ponte. A Ponte com 10 jogadores no campo, porque o Brian Borges tá aqui, ó, fora do gramado. O Palácios tá lá dentro da grande área, o zagueirão da Ponte. O colombiano que também faz a sua estreia. Elvis, vem ele pra fazer a cobrança da falta, que demora pra bater a falta, hein? Elvis pra bola, levantou, faltou força. A bola voltou pra Ponte na ponta esquerda. Bate essa bola aqui. Vem Elvis de novo, 3 dedos na bola, levantou. Paulo Vitor! É que ele tem muita habilidade, né? Aí vem o Palácios, briga ali com o camisa número 11, ele tá marcando falta. Falta. Tá dizendo que foi nas costas. É falta, ele tá dizendo que foi nas costas, o Bandeira tá dizendo que não, mas o Marcelo de Lima Henrique tá dizendo, não, foi nas costas, é comigo, é eu que vou, o eu Marrone, que Carlos, que não é do Bruno e Marrone, tá reclamando com o auxiliar, porque o auxiliar não marcou a falta. Mas quem manda no jogo é o juiz. Se o juiz marcar a falta, vale o que o juiz fala. Foi, pô. E foi falta. Foi falta, né? O Marrone, que não é, repito, com o Bruno, tá de sacanagem. É falta pra Ponte, acho que agora vai poder voltar aí. O Brian Borges já voltou. Agora as alterações vão ser processadas. Então o Elvis não vai poder bater a falta, né? E vai ter alteração também no Atlético Goianiense. 16 e 19 vem aí. Mas na Ponte Preta, um que vai sair é o Elvis. Elvis sai para a entrada do Murilo, número 20. Elvis sai, não vai poder bater a falta. E o Murilo faz a sua estreia, veio do Guarani de Bagé. E o outro que vai sair é o número 5, Rodrigo Souza, capitão da Ponte, para a entrada do 99, Brandão. Brandão está no jogo com a 99 para a saída do Rodrigo Souza. E Murilo com a 20 no jogo para a saída do número 10, o Elvis. Agora no Atlético Goianiense, 19 é o Bruno José, ex-Guarani. E o número 16 é o Ariel, mas ainda não vai ser processada a alteração. Falta pra Ponte. Falta pra Ponte. Brian Borges bate na bola. Bola aqui no campo de ataque. A bola vem pro time da Ponte aqui na ponta direita. Vem trabalhando bola a equipe da Macaca. Quem tá por lá é o Brian Borges. Ele ganha essa bola pra equipe da Ponte. Faz o passe, abre o jogo. Toca a bola aqui no meio. Bola pro Murilo. E perdeu. Cristiano ganhou essa bola. O Guilherme passa. Tá sendo puxado ali pelo Lucas Cunha. A bola volta pro Jean. Lucas Cunha e Guilherme se engalfinharam ali. Ixi, agora sobrou pé pra tudo quanto é lado. Bola na ponta esquerda, bola pro Marrone. O Lucas Cunha tá no chão. O Lucas Cunha foi agredido, viu? Pelo jogador da equipe do Atlético Goianiense, hein? Ele faz a falta, eles se enganfinharam ali, né? Ele faz a falta, mas aí depois o Guilherme... Deu cartão pros dois. Deu cartão pros dois. Depois o Guilherme acerta ele. Então, anota aí, Guilherme Marques, cartão amarelo. E foi ruim pro Atlético Goianiense, que tava no ataque, né? E o Lucas Cunha também, cartão amarelo, e o árbitro vai marcar a falta aqui na meia-lua da grande área. Se tivesse VAR, não sei não se ele não ia ser expulso, o número 10 do
do Atlético Goianiense, hein, Carlos? Agora, se marcou essa falta, é perigosa, hein, gente? Falta perigosa. Não, ele marcou a falta pra Ponte. Não. A falta é pra Ponte. É pra Ponte? A falta é pra Ponte. Ele marcou a falta do Guilherme em cima do número 3 da Ponte. E agora ele vai fazer aquela parada para hidratação. Então é o seguinte, vamos girar tempo e placar do futebol. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 32, 13 para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Copa do Brasil é a 4ª fase. Tá dando o Dragão, hein? O Dragão tá passando. Gol do Kevin Ramírez a 19 do segundo tempo. E deixa eu te contar, foi um golaço, hein? O Atlético Goianiense vence a Macaca. 1 pro Atlético, 0 pra Ponte. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. Mais cedo, o Vila Nova empatou com Confiança 0-0. Nos pênaltis, deu o time de Sergipe 5-3, classificado para a próxima fase. Bola rolando, 34 minutos do primeiro tempo. Em Maceió, o CRB vai empatando com o Figueirense 0-0. Também bola rolando, Jacuipense e Novo Horizontino, 4 minutos do primeiro tempo pela Copa do Brasil. 0-0, informação para Rivalo. A Rivalo, maior patrocinadora do futebol paulista, agora também apoia seu time do coração. Acesse agora o QR Code que está na tela e aproveite até 25% de cashback. Isso mesmo, Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, ainda na parada para hidratação, o Francisco. E aí, as alterações agora, as últimas da Ponte, né? As últimas duas, a Ponte já mexeu 4 vezes, as entradas aí do Brandão e do Murilo para a saída de Elvis e Rodrigo Souza. A meia cancha agora fica com o Tarek, o Murilo e o Brian Borges, Carlos. E na peça de frente vai ficar o Potker e os dois que vieram do Curitiba, né? O Brandão e o David da Hora. Vamos torcer para dar certo aqui, Carlos. A Ponte está tentando jogar, mas o Atlético tem uma equipe bem aguerrida também, que bate bonito também, hein? O juiz aí, eu não gosto do Marcelo, eu não gosto de falar de juiz, mas tá lamentável a atuação dele, hein? Marcelo de Lima Henrique apita pela Federação do Ceará, mas é carioca, 54 anos, ele que apitou o derby ano passado na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Foi no majestoso jogo, Ponte empatou com o Guarani pelo placar de 1-1. Ele foi o árbitro do jogo. Eu sei que ele apitou um dos 3 derbys. Foi no brinco o jogo, porque ele anulou o gol do Gé, não foi? 1-1. Que o deu aquela confusão foi com o VAR. Não, foi na estreia do Matheus Costa, que o japonesinho lá perdeu um gol feito. Era ele que era o árbitro do jogo, Marcelo de Lima Henrique. Foi 1-1. O jogo da primeira fase foi no majestoso. As alterações do Atlético não foram feitas ainda. Eles estão, assim, meio em dúvida. E vem os caras. Olha o Derek. Ganhou do Lucas Cunha. Ficou na saudade. É o Marrone que tá por ali. Trouxe a bola, perna esquerda. Vai fazer. Bateu pro gol. Pega Diogo Silva. Velho, se o Marrone bate, quando ele fez a primeira finta, eu acho que não ia dar pro Diogo não, mas aí o Diogão foi bem, fez a defesa, bola voltou pro time da Ponte aqui no campo de ataque, David da Hora, ele vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita, bola pro Brian Borges, agora é o armador do time, vira o jogo, trabalha a bola ali na ponta esquerda, vem ali o Murilo, que tá com a bola na direita, ele toca a bola ali pro Pacheco pro Murilo, ele é canhoto, o Murilo, ele vem, trabalha a bola, estava no Guarani de Bagé, trabalhou, voltou, trabalhou a bola pra equipe da Ponte aqui na ponta, vem Murilo de novo, fez o passe na grande área, não conseguiu pegar o Brandão. Faltou isso aqui, hein? Paulo Vitor foi pra ela, fez a defesa, Corsato. Cara, o passe foi bom, hein? É que o Brandão não tava ligado no jogo. Porque se o Brandão tá ligado, pode empatar o jogo, hein, Carlos? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. É que o Lucas Cunha, tô revendo o lance aqui, o Lucas Cunha também foi bem. Né, conseguiu atrapalhar ali o jogador da equipe do Atlético Goianiense. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vai, Corsato. Saem Marrone com a 11 e também Guilherme Marques com a 10. Entram 19 Bruno José na vaga do Marrone e 16 Ariel.
na vaga do Guilherme Marques. Então, Ariel 16 na vaga do Guilherme Marques, número 10. E Bruno José 19 na vaga do Marrone, número 11. E o Jean Dias já arrumou uma falta lá pelo setor de ponta esquerda. É falta para a equipe do Atlético fazer a cobrança. Falta para a equipe do Atlético. Jean Dias. Tem gol em derby o Jean Dias. Velho. Fez gol. 2 gols. Fez gol com a camisa da Ponte, né? 2 gols. Pois é, Jean Dias. Ele que está por ali para fazer a cobrança da falta para a equipe do Atlético, que vai vencer o jogo pelo placar de 1-0. O Atlético vai embolsando 2 milhões de reais. A Ponte precisa pelo menos empatar para ir para os pênaltis. Se quiser levar no tempo normal, tem que fazer 2 gols. Vem Jean Dias para fazer a cobrança de falta para a equipe da Macaca. Jean Dias para a bola. Ele que vem para fazer a cobrança de falta ali para a equipe da Ponte. Para a equipe do Atlético, obviamente, né? Contra a equipe da Ponte. 1, 2, 3, 4 homens na barreira. É falta para a equipe do Dragão. Jean Dias para a bola. Bateu direto pro gol. Passa, vai embora. Rapaz, que perigo, hein, Corsato? O Diogo Silva não entendeu assim, não. Foi tranquilo pra bola, só observou. Bola se perdeu, foi embora. Mas eu realmente... assustei. Eu também. Palácios ganha essa bola para a equipe da Ponte lá na ponta direita. Ele faz a finta, vira o jogo da direita para a esquerda. Bola aqui na ponta para a equipe da Macaca. É para o Kevson, tá soltinho o Kevson aqui. Ele volta, bola na ponta à esquerda. É para o David da hora. Vem o da hora, tenta ganhar aqui o lateral. Chega o Cristiano, tira. Joga a bola, linha de fundo, escanteio pra Ponte, Corsato. Conseguiu o escanteio meio que na forceps. Aí o David da hora e o Kevson, quando ele ataca, ele é muito bom jogador, né? Ele é muito bom jogador e daqui a pouco vem aí o Diego Tavares, hein? Número 7, talvez saia o Tarek, né? Ou até mesmo o Potker. Vai pra bola o próprio Murilo, número 20, ele que vai pra cobrança do escanteio, Carlos. Murilo, vem ele pra fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. Já Diego Tavares, a última da Ponte no jogo. Murilo pra bola, levantou, tocou na boca do gol, passa por todo mundo, voltou pra Ponte, pro Pacheco, vai bater pro gol, pra fora. Era o Brian Borges. Passa, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta e pelo jeitão aí é o Brian Borges que vai embora, hein, Corsato? Pelo jeitão, vamos aguardar. Pra mim, mexe errado. Se foi ele, mexe aí. Ele mesmo. Mexe errado. O Rodrigo Santana tira o Brian Borges. Só se estivesse cansado, vai entrar o Diego Tavares. Lembrando que a Ponte Patá tem os pênaltis, né? Enfim, já tirou o Elvis também. Mas tá bom, então, Diego Tavares. Diego Tavares está no jogo. Sai Brian Borges, 31. Alteração na Ponte Preta, a quinta da Ponte. 1, 2, 3, 4, 5. Não mexe mais o Rodrigo Santana. Daqui a pouco eu quero saber do meu comentarista. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. O Sinditáxi está ao lado do taxista. Mais de 300 aparelhos conectados, conferindo a vitória do Dragão para cima da Ponte. Cristiano vem, ganha do primeiro, não ganha do segundo. Sai jogando a equipe da Ponte aqui na ponta. É o Kevson, ganhou essa bola para Macaca, fez a finta, traz a bola aqui na ponta esquerda para o David da hora. Ganhou, vai na linha de fundo, vai para o cruzamento nas mãos do Paulo Vitor. Cara, que jogadaça que ele fez, mas aí na hora de cruzar, Corsato, na hora de tirar o 10... Só atrasou pro goleirão. Bola que foi passada pelo Kevson. Repito, cara, no ataque... Bolão esse Kevson para jogar bola no ataque, hein? É muito bom jogador. A Ponte Preta precisa de um gol aí para levar para os pênaltis. E, é claro, vai ficando com a vaga na próxima fase, na quinta da Copa do Brasil. O Atlético Goianiense, Carlos, que vai estrear na Série B do Campeonato Brasileiro no próximo sábado, enfrentando o Operário. Bola para a equipe da Ponte. Olha o passe do Kevson aqui para o meio campo. Gosta de fortes emoções. Aí o Palácios conseguiu dominar. Ganha a bola para a Ponte. Taca a bola aqui para o Potker. Olha onde está o Potker. Aqui no campo de defesa, jogando quase como volante. Bola para o Lucas Cunha. Chegamos a 40 e a Ponte está perdendo o jogo. Pelo placar de 1-0. O Danilo tá ligado com a gente. Vamos, Ponte. Eu acredito. Valeu, Danilo. Obrigado pela audiência. Rádio Live. Também tá ligado com a gente, valeu. O Enfermo Gamer, agora é tudo ou nada. Porfírio no lugar do Tarek. E avança o Kevson pra frente, não dá pra mexer mais. Que o Ronaldo do tal de Palácios agora, pelo amor de Deus, cara. Tá difícil. Ronaldo Neto. Como tem torcedor corneta, time completamente novo, como quer entrosamento em 2 jogos. Ricardo Monteiro, os mesmos jogadores jogando Paulista no final, jogando hoje, o resultado vai ser esse. O Ricardo tá falando que é os mesmos jogadores. O Ronaldo Neto tá falando que é time novo. Valeu. Ricardo Monteiro
também tá ligado com a gente. Obrigado pela audiência. Tarek, o Lucas Cunha, bate nessa bola, trabalha a bola aqui pro David da Hora. David da Hora pra Brandão. Brandão pro da Hora. Tem que ter mais calma, né? Virou, trabalhou. Bola pro Pote, que vai queimar dali, bateu pro gol. Espalma Paulo Vitor. Deu certo. O que não era pra dar nada certo, a zaga da equipe do Atlético Goianiense tirou errado. E aí, velho, a bola sobrou pro Potker, que bateu forte pro gol. Paulo Vitor defendeu o escanteio, Corsato. Se a Ponte tem um bom goleiro, não teve culpa nenhuma no gol do Atlético Goianiense, o Paulo Vitor é bom goleiro também, goleiro do Atlético. Escanteio pra Ponte, lado esquerdo, vai Murilo pra bola. Murilo, vem ele pra fazer a cobrança de escanteio pra equipe da Ponte, é o terceiro escanteio no segundo tempo, o 7º da Ponte no total. Murilo pra bola, bateu no segundo pau, aí vai o Diego Tavares, rouba essa bola lá pra equipe da Ponte na ponta direita, ele vai pro cruzamento rasteirinho, pro Potker, o toque pra trás, ela passa, vai embora. Aí o Potker usou a perninha direita dele. Ela foi embora, a linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Dragão, Corsato. O Potker tá querendo escanteio, né? Mas o árbitro da partida disse que não teve desvio. Jogadores do Atlético Goianiense reclamam da cobrança de escanteio do Murilo, que a bola fez a famosa banana, né? Tenha saído e entrado de novo no campo e ele não marcou isso, estava valendo, mas a Ponte quase empatou o jogo. Por pouco, muito pouco, pouco mesmo, viu, Carlos? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai, Corsato. Segundo o meu comentarista, o nosso comentarista, o comentarista dos canais Futebol Interior, vamos ter 6 minutos de acréscimo. Parece que foi esse mesmo o gestual do árbitro da partida, o Marcelo de Lima Henrique. Vem aqui a equipe do Atlético, vinha, porque o Palácios consegue tirar. Aí joga essa bola para lateral, o jogador da equipe do Atlético Goianiense. A bola acabou saindo para lateral, é lateral cobrado. Não vale nada, porque ele bateu fora, completamente fora do lugar. O lateral foi em Goiânia e ele bateu em Catalão. Aí o Pacheco vai pra bola e tá reclamando já de 6 minutos. O Rodrigo Santana queria mais. E a placa não subiu ainda, né? Não, ainda não. Estamos chegando a 43 e vem Atlético. É o Jean Dias. O Cristiano tá em desabalada carreira aqui pela direita. Também o 19, que é o Bruno José. Tá carequinho o Bruno José, tá diferente, né? Ele já tinha poucos cabelos, né? Quando ele jogava aqui no Guarani. Mas é bom jogador, passou pelo Novo Horizontino, veio do Brasil de Pelotas pro Guarani, passou pelo Cruzeiro também. Botafogo. É bom jogador o Bruno José, reserva do Atlético Goianiense. Cara, é jogo de 2 times de Série B, é jogo pegado, é jogo equilibrado. Quem errar menos vai ganhar, né? Cristiano, trabalha a bola na ponta esquerda, ele volta a bola para Guilherme Lopes. Lopes na ponta, a Ponte volta a jogar no próximo domingo contra o Atlético. Fora de casa. É isso, também fora de casa. E aí o Igor Henrique tá no chão, o árbitro tá parando para marcar uma falta. De falta em falta, o Atlético vai conseguindo a sua classificação. E foi falta do Tarek, né? Falta inteligência, nem pro jogador tem hora. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Volta para a equipe do Atlético, vem o Guilherme Lopes, ele toca na grande área, chega a zaga da equipe da Ponte para tirar dali, tira, põe bola para o campo de ataque, a bola voltou aqui, foi o Brandão quem tirou essa bola, aí a bola voltou pelo meio, toque do jogador da equipe do Atlético totalmente errado, a bola acaba saindo para lateral, é lateral para a Ponte, tem pressa, Pacheco, bate errado também, bola volta para ele, saiu para lateral. Mas o árbitro tá marcando bola para a equipe do Atlético. Reversão, eu acho que ele deu, viu? Diz que levantou o pé ali o Pacheco. Quer dizer, time precisando, né? Ter calma e o Pacheco ainda vai errar o lateral. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. No palpite pro jogo, 44% pro Atlético, empate 8%, o restante pra Ponte, 49% aqui pra Macaca no palpitaço do jogo, quase 400 aparelhos simultâneos, já passamos. Tem segunda-feira, Carlos? Hora da Macaca, toda segunda, 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca, passamos da meta, viu? 150, agora até acabar o jogo, vou colocar uma meta básica aqui de 200 likes, são quase 400. Pintou cartão amarelo, só Deus sabe pra quem foi. Quase 400 simultâneo, então 200 likes, só 50% da nossa audiência. Não vai ser ruim, não. Vamos lá, essa é a nossa meta. Não estamos pedindo Pix, não estamos pedindo dinheiro, nada aqui, viu? É só like. Estão pedindo empréstimo. Também o cartão amarelo foi pro Derek, tá?
o número 20. Ele ficou pé da vida lá, teve um BOzinho dentro da grande área, mas cartão amarelo pro Derek, número 20. É o terceiro cartão para a equipe do Atlético. Bola para Ponte, aqui na ponta, era pro Potker, chegou a zaga do Atlético, ganha. Bola aqui na direita, vem trabalhando bola. Bola pro Everton, o Everton tenta tocar pro Derek, a bola voltou pro Kevson. Kevson toca a bola pro Brandão, Brandão foi pego por trás, o árbitro não marcou, agora marca a falta do Tarek. Gente, é duro, viu, cara? É doído. É porque ele não tinha marcado a falta. Ih, fechou o tempo. Fechou o tempo. É porque ele não tinha marcado a falta. E aí o jogador da equipe do Atlético pega a bola para não deixar o jogo seguir. 16 ali o Ariel. A cartão amarelo para ele também. Todo o Ariel é meio embaçado, né? Esse Você também acha? é. Todo. Esse também é, Não cara. faz isso, não. Bom jogador, mas ele foi ali fazer uma firulinha e acabou tomando cartão amarelo. Depois o Bruno José pegou no pescoço do Brandão, do David da hora. Ai, foi pega-pega pra todo lado. E vem Ariel, vem ele, trabalha, bola na ponta pro Cristiano, pode bater daí se quiser, perna esquerda, bateu pro gol, pegou no Palácios. Aí vem o Jean Dias, a bola acaba saindo para a linha de fundo, escanteio pra equipe do Atlético. Não aproveitaram a oportunidade de matar o jogo, porque tinha 5 do Atlético contra 3 da Ponte. A zaga estava desguarnecida, a zaga estava desprevenida. Você já ficou desprevenido em algum momento, cara? Não, escanteio para a equipe do Atlético fazer a cobrança. Vem para a bola Jean Dias para fazer a cobrança do escanteio. Ele bate curtinho. Claro que o Atlético vai ganhar todo o tempo do mundo. Vira o jogo pro Cristiano. Cristiano na ponta esquerda pro Guilherme Lopes. 2 milhões na conta. Vem o Lopes. Linha de fundo. Vai pro cruzamento. Vai chegar ali a zaga da equipe da Ponte com o Pacheco. Sem falta. Para tentar ganhar a bola. Aí vem o Jean Dias na cavadinha. Ele fez o passe no meio. Tocou bola na ponta. Falta. Foi falta. Foi falta. O jogo tá parado. Falta ali em cima do jogador da equipe do Atlético. Falta em cima do Igor Henrique. E nisso, o Atlético vai ganhando tempo e minutos preciosos, hein, Corsato? E um tostãozinho não ia ser pênalti, viu? Porque, olha, foi bem perto, bem em cima ali, pertinho da linha demarcatória da área, ali pelo lado esquerdo. Ia fazendo uma jogadaça o Igor Henrique, ia metendo um chapéu pra cima do Tarek, que foi no centão, né? E acabou fazendo a falta perigosíssima pro Dragão, que tem a chance de fazer o segundo gol e matar o confronto e se classificar e a Ponte ficar pelo caminho, pensar só na Série B na temporada, viu, Carlos? Já passamos de 400 simultâneos aqui, viu? Muito obrigado, você que tá conosco. Segunda-feira, 9 da noite, Hora da Macaca, YouTube, Hora da Macaca. 200 likes é a meta, vai lá, falta para a equipe do Atlético fazer a cobrança, 48, no relógio mais 3 para terminar, quase 2, porque 48 e 40, já 48 alto. Jean Dias para fazer a cobrança de falta, bateu direto pro gol, para fora, meu Deus. Que perigo, ela sai, vai embora, liga de fundo, tiro de volta para Ponte, canais Futebol Interior. Aqui, nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. E olha o Potker, o que o Potker fez, cara? Meu Deus do céu, merecia cartão, viu, Corsato? Já vou logo dizendo, tá? Merecia cartão ali pra cima do Igor Henrique. O Igor Henrique e o Potker, desde o começo do jogo, os dois não estão se dando muito bem, não, né? E agora o Potker subiu e acabou deixando o cotovelão ali no rosto do Igor Henrique. É que não tem VAR, né? Mas se tivesse VAR, por exemplo, poderia ser analisado o lance. E é bom pro Atlético Goianiense, né? O árbitro deu 6 minutos de acréscimo. Nesses 6 minutos, se teve 2 minutos de bola rolando, foi muito. O Ricardo Monteiro, Ricardo, onde eu assino, hein? Ele colocou aqui, ó, esse Tarek. Velho, parece que só tá aí pra fazer falta, meu Deus. É volantão, né, meu gente? Deus É volantão. do céu, virou um catado em campo, diz aqui o Gorila. O Danilo, não sei como o Rodrigo mantém esse Tarek como titular, com o Saravia no banco. Ronaldo Neto, vamos Ponte. Vai Potker, você é artilheiro. Salve esse time hoje, diz aqui o Rádio Live. O Jonathan Nogueira, vamos Ponte. Mas tá difícil, viu, Jonathan? Obrigado aí pela audiência. Diogo Silva coloca a bola aqui no campo de ataque. Vem o Diego Tavares, tenta ganhar essa bola pra Ponte. Aí chega a zaga da equipe do Atlético, tira. Já passamos de 50, os últimos segundos do jogo. Vem o Potker, bola aqui pro campo de ataque. Era pro Brandão, a zaga tira, a bola volta pro Tarek, na ponta à esquerda. Ele vira o jogo, bola aqui pro Kevson. Vai lá pra linha de fundo, por baixo. Chega a zaga da equipe do Atlético pra tirar o Bruno José. Foi quem tirou, trabalhou. Bola aqui na ponta pro Ariel. Aí vem o Palácios, levou fácil, Derek, hein? Aí vem o Palácios, tenta ganhar nessa bola, chega, comete falta, o árbitro para marcar a falta, falta para a equipe do Atlético fazer a cobrança, e vai tomar cartão Palácios, né?
Vai tomar o cartão porque foi falta, né, Corsato? Foi falta do jogador da Ponte Preta, mas quem fez a falta que ele marcou, não sei se foi o Palácio, foi o Pacheco, né? Não, Palácios. É, porque, ó, vou falar pra você, se a primeira impressão é que fica, o tal de Palácios é fraco, hein? Pelo amor de Deus, só dá bote errado, parece eu, cara. Só vai em projeto furado. Foi ele que fez a falta mesmo. O Pacheco tava perto, mas tava perto. Saiu até a chuteira do rapaz. Meus amigos, não vai dar pra Ponte, vai ter o último lance do jogo pra equipe do Atlético Goianiense. Ele tá dando mais um, né? Isso. Mas é pra bater a falta aí a hora que a falta for cobrada, seja lá o que acontecer, ele vai terminar o jogo. Né? Ele deu mais um. Isso. Então vamos até 52. Estamos com 51,5, foi aquilo que você falou. Bateu a falta, já era, filho. É falta para a equipe do Atlético fazer a cobrança. Falta para a equipe do Atlético fazer a cobrança. O jogo está saindo aqui para a equipe do Atlético Goianiense, que está vencendo o jogo pelo placar de 1-0. A Ponte está dando adeus à Copa do Brasil. Rodrigo Santana chutou lá o microfone da televisão, cara. Pra que isso? Vai ter que pagar. Que destempero. Bola aqui no campo de ataque. Era pro Bruno José. Sai no gol. Diogo Silva para fazer a defesa. Ele vai terminar no jogo. Quer ver? A hora que o Diogo Silva bater essa bola, ele vai apontar o centro do gramado. O árbitro do jogo, Marcelo de Lima Henrique, aponta o centro do gramado. Fim de jogo. A Ponte está eliminada. O Atlético Goianiense passa para a próxima fase. E aí o Marcelo de Lima Henrique, que é um árbitro, sempre foi complicado, né? Sempre foi complicado, mas continua apitando com 54 anos. Continua apitando o jogo. Mas não foi por causa dele que a Ponte perdeu o jogo, não. Fim de jogo no Macioli. 0 para Ponte, 1 para o Atlético Goianiense, 1 para o Atlético, 0 para Ponte. O Dragão está classificado, a Ponte está eliminada. O jogo acaba. Saída dos jogadores no gramado, jogadores da Ponte continuam lá falando com o Marcelo de Lima Henrique. Isso não vai resolver nada, né, Corsato? Não vai. O mais exaltado é o Diogo Silva. Eu não sei o que ele tá reclamando, cara. Se for o tempo que ele tá reclamando, ele deu 7 minutos de acréscimo. Podia dar 15 minutos de acréscimo. Pode não empatar o jogo. A Ponte Preta foi bem no primeiro tempo, segundo tempo não jogou nada. O Atlético Goianiense ganhou com um golaço desse que vai falar com a gente. O Kevin Ramírez, jogador que estava no Amazonas, é uruguaio, tem 31 anos, passou por várias equipes do Uruguai, do México. Fala com a gente, autor do gol da classificação. O prêmio, pero acho que o ponto importante foi a equipe, porque lutamos, era um jogo muito complicado, depois de uma final, que a gente lutou também para conseguir o título e não foi suficiente, mas hoje conseguimos os 3 pontos que era o mais importante. E a Ponte Preta não consegue ganhar de um time que não estava de bem com a torcida, né? Não estava muito feliz com a torcida, não. Não estava de bem com a torcida, o time do Atlético Goianiense. O Santana também vai lá conversar com o árbitro. Cara, eu não sei o porquê de tanta reclamação. Tem até o batalhão de choque lá, protegendo o árbitro da partida. E ele deu vermelho pro técnico da Ponte. Quer dizer, não vai poder estar na estreia da Ponte no Campeonato Brasileiro. E ele deu um chute agora há pouco no microfone da televisão. Sabe? Pra que esse destempero todo? A Ponte foi eliminada, gente, desclassificada. Era importante pra Ponte, que a Ponte, vamos combinar, tá passando o Pires aí pra todo mundo, né? Era uma grana que podia ajudar muito nos cofres da Ponte Preta, não deu. Né? Não deu, mas se você for analisar, daqui a pouco o Frank vai falar, mas foi merecido aí a classificação do Atlético Goianiense. Não sei o porquê tanta reclamação, sabe? Se preparar agora para o Campeonato Brasileiro da Série B, o que a Ponte tem para o momento. Brian Borges, que foi substituído, para mim mal substituído, fala, e foi mal o Rodrigo Santana no jogo hoje nas substituições. Fala, Brian Borges. Não pode falar da arbitragem, eu acho que a arbitragem fez o trabalho que ela tinha que fazer. A gente não jogou muito bem o primeiro tempo. Depois da primeira parada, a gente conseguiu organizar e ficou melhor. No segundo tempo, a gente fez um segundo tempo melhor. Infelizmente, a gente tomou um gol ali. O menino foi muito feliz que fez o gol. E é futebol assim, cara. A gente teve a oportunidade ali também, eu tive uma oportunidade. Poderia até concluir em gol e acabar indo para os pênaltis, mas infelizmente não foi dessa forma. A gente fica triste, mas faz parte do futebol. E agora é levantar a cabeça. Domingo a gente já tem a estreia do Brasileirão e vamos trabalhar para a gente chegar forte aí nesse Brasileiro. Por isso que eu não sou comentarista, né? Porque eu falei que jogou melhor no primeiro tempo que no segundo. Ele já discorda de migo. Mas enfim,
Brian Borges foi substituído falando no microfone do Portal Futebol Interior. Não deu pra Macaca, viu, Carlos? Não foi pra quinta fase da Copa do Brasil. E agora a Ponte só pensa naquilo, na Série B. Vamos combinar, né? O resultado foi justo. A Ponte jogou porcaria nenhuma, né? Paulo Vitor fez uma ali, fez uma defesa e é só bola cruzada. Ponte não jogou nada e o Rodrigo Santana também, pelo amor de Deus, hein? Quando mexe, olha, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Deus do céu, que horror, hein, ô Francisco? A Ponte perdeu pelo placar de 1-0. Carlos, eu tô com vocês aí, gênero, número e grau. Concordo com o Marcelo, gostei mais da Ponte na primeira etapa que na segunda. Acho que eu e o Brian Borges não vimos o mesmo jogo. Em que pese a Ponte ter criado, sim, mais oportunidades na segunda etapa. Mas a segunda etapa foi praticamente dominada pelo Atlético. E hoje, infelizmente, o seu Rodrigo Santana chutou o pau da barraca, hein? Errou nas substituições, demorou para substituir. E assim fica difícil, Carlão. Mas nada a contestar. O Atlético batalhou e cumpriu com seu objetivo, que era se classificar. Não tenho o que contestar. A Ponte não jogou para algo melhor. O Benedito Oliveira está dizendo aqui que saudade do Marcelo Fernandes. Isso iria acontecer uma hora ou outra, né? Neuri, quem joga para empatar perde. A Ponte jogou na defesa o tempo todo. Mal escalada, péssimas substituições. Tarek e Rodrigo Souza não podem jogar. A Elvis não jogou absolutamente nada. Potker matou um monte de contragolpes. O Carlos Alberto Cassanges não jogam nada e ainda quer reclamar. Diretoria medíocre. Tá dizendo aqui o Carlos Alberto Cassanges. E ainda dá uma cornetada aqui. Vou deixar o adjetivo por você aí, viu, Carlos? Mas obrigado pela audiência. O Gorila Raiz, se tiver algum time que precisa se reabilitar, é só jogar contra a Ponte. Nós damos essa força. E a Ponte é freguesaça, hein? Do Atlético, hein? A Ponte não ganha do Atlético desde 2013, velho. Ronaldo Neto, foco Série B. Demos azar de pegar esse time. Sempre foi pedra no sapato. Ângela Maria, essa Ponte tem jeito? Não. Nunca vi um time tão fraco igual esse da Ponte. Diz aqui o Gusso, Wilson da Rocha, esse técnico é fraco. Alan Sandra, viva o Dragão, chega lá Dragão. Jonathan Nogueira também tá com a gente. Diz que a Ponte é horrível. Ponte só vai ganhar quando o juiz ajudar, diz aqui o Gusso. Então tamo ferrado, né? Que a juizada só mete a mão na gente. Respeito a história do Elvis na Ponte, mas esse começo tá mal. Precisamos de um meia urgente, diz aqui o Wilson da Rocha. A Ponte precisa dar um jeito aí. O Elvis precisa treinar mais um pouco, né? Precisa treinar mais. O Jonathan tá pedindo para mandar um alô para a esposa Rita. Mais uma eliminação na conta dessa diretoria. Diz aqui o Rádio Live. Valeu, obrigado. Não consigo ler todas as mensagens de um só assinante, mas agradeço aqui a audiência de todo mundo, tá? O Danilo também tá com a gente, valeu, muito obrigado pela audiência. O Ricardo Monteiro, já falei dele aqui, valeu, obrigado. Luiz Aparecida Nogueira, Roberto César Santos, o Jocenir Oliveira também participou com a gente aqui. Muito obrigado, viu? Você que ficou com a gente aqui. Valeu! Bom, é isso. A gente vai para o intervalo. Na volta, o Marcelo vai apresentar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Não vamos eleger o melhor em campo porque a Ponte Preta perdeu. A Macaca perdeu, mas tem as notas do Francisco. Não sei se teremos coletiva do Rodrigo Santana, mas vamos ficar esperto aqui, porque a gente vai até às 11 horas da noite. Então até lá, se tiver coletiva do Rodrigo Santana, a gente manda pro ar. Pra Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos, acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios. E ainda ajuda o Hospital de Amor, Sinditáxi, Autoposto Casa do Taxista, os melhores combustíveis, troca de óleo da Barão de Itapura, Restaurante do Dadá, Disque Entregas, peça pelo WhatsApp 997883821. Placar ao vivo, futebol interior o mais completo. E Casa do Perfurador, tem tudo pro seu poço artesiano. 19 25 14 11 71. Hora da Macaca, toda segunda no YouTube. Hora da Macaca, voltamos em 3 minutos. 10 da noite, mais 7 minutos, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você.
Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Muito bem, 10 da noite mais 12 minutos, 22 horas 12 minutos, a Ponte Preta perdeu, está eliminada da Copa do Brasil pelo placar de 1-0, o Atlético Goianiense venceu a Macaca, o uruguaio Kevin Ramírez foi para a rede num golaço no segundo tempo, 1-0 para o Atlético Goianiense. O outro time goianiense, o Vila Nova, empatou com Confiança 0-0, jogando mais cedo e nos pênaltis perdeu por 5-3, perdeu a classificação e o treinador, o Humberto Louser, não é mais treinador do Vila Nova, hein? Foi demitido, foi promovido, eu não gosto de falar demitido, eu gosto de falar promovido. Foi promovido ao mercado de trabalho o Humberto Louser. Humberto Louser, Marcelo, que é amado aqui pelos diretores de Campinas, viu? Toda vez que os times aqui ficam sem técnico, se Humberto Louser estiver no mercado, é um dos primeiros nomes que aparecem. A Ponte atentou Humberto Louser 2 vezes e ganhou 2 não. Isso. A Ponte, lembrando que está com o trabalho novo do Santana e o Guarani com o trabalho novo do Hélio Cizenando. Bom, 4ª rodada da Copa do Brasil. Hoje eu foquei na Copa do Brasil, mas tem jogos de Campeonato Brasileiro também, né? Ontem o Nova Iguaçu perdeu para o Fortaleza 1-0, o Fortaleza classificado, 5ª fase. São Bernardo e Ceará empataram 0-0. Nos pênaltis deu o Vozão 3-2, o Richard pegador de pênalti. O Londrina perdeu para o Operário pelo placar de 1-0. A Portuguesa foi eliminada pelo Papão por 3-2, jogando no Canindé, no Oswaldo Teixeira Duarte, o OTD.
O Sport Recife perdeu para o Atlético por 3-1. O Atlético que é o próximo adversário da Ponte Preta na estreia da Série B. Atlético 3, Sport Recife 1. Atlético passa, Sport fica. Vila Nova e Confiança, como eu disse, deu Confiança nos pênaltis 5-3. O CRB, intervalo de jogo, vai empatando com o Figueirense 0-0. E ainda no primeiro tempo em Jacuipense, na Bahia, Jacuipense e Novo Horizontino vão empatando pelo placar de 0-0. 37 minutos do primeiro tempo por lá. O Juventude amanhã, 7h30 da noite, pega o Águia de Marabá. Amanhã também, 7h30 da noite, tem Maringá e Goiás. E amanhã, 8 da noite, Volta Redonda e Barra. Volta Redonda e Barra. Portanto, você que está acompanhando a gente aí, seja bem-vindo. Vamos juntos com o nosso fim de jogo. Jacuipense, que é da cidade de Riachão do Jacuípe, lá no estado da Bahia. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente não tem o melhor do jogo, porque a Ponte perdeu, né? Mas daqui a pouco tem a ficha técnica do jogo, a gente tá esperando aí se o nosso treinador, o Rodrigo Santana, o derrotado da noite, primeira derrota dele no comando da Ponte Preta, vai falar, mas o Franco Francisco vai analisar essa eliminação da Ponte, menos, não sei se menos 2 milhões, né? A Ponte deixa de colocar 2 milhões na conta aí, e esses 2 milhões vão pro Atlético Goianiense. Hoje a Ponte precisa muito mais do dinheiro do que o próprio Atlético Goianiense, mas não deu, não vai ficar com esse dinheiro. A Ponte Preta para na Copa do Brasil, na quarta fase, e o Atlético continua. Ô Frank, faz aí um apanhado dessa vitória do Dragão e a derrota da Macaca. Bom, Marcelo e torcedor ponte pretano, éramos sabedores, né, que teríamos uma partida muito difícil hoje. Eu não esperava, honestamente, tanto equilíbrio. O jogo, para mim, foi extremamente equilibrado. Estava conversando em off com o Marcelo aqui. Olha, para vocês terem uma ideia, foram 4 cartões amarelos para cada equipe. A Ponte só sai ganhando nesse quesito porque o seu Rodrigo Santana arrumou um vermelho ao final da partida, depois do jogo já terminado. Mas vamos lá. Para mim, discordo do Brian Borges. Acho que o primeiro tempo da Ponte foi melhor que o segundo, e vou explicar o porquê. A Ponte não sofreu tanto quanto no segundo tempo. No segundo tempo a Ponte sofreu muito com o time do Atlético Goianiense, que para mim jogou muito mais. A Ponte teve mais oportunidades, mas o Atlético foi melhor em campo. Isso na segunda etapa. No primeiro tempo a Ponte conseguiu, de uma certa maneira, obter um equilíbrio no jogo. A Ponte também incomodou o Atlético, mas assim, o futebol tem algumas coisas que não vai mudar nunca. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Nunca vai mudar essa frase e esse pensamento. A Ponte poderia ter sido um pouquinho mais ousada. O Rodrigo, para mim, hoje demorou demais para mexer na equipe da Ponte. Quando mexe errado. O Brian Borges não poderia ter saído. O Diego Tavares, praticamente, gente, não aparece no jogo. Ficou inoperante. Porque não adianta você enfiar um monte de atacante numa partida dessa fora de casa e achar que você vai empurrar a bola para dentro do gol, que não é verdade. No fim do jogo, a Ponte virou um amontoado em campo. Então, para mim, nada a contestar, tá? Só lembrando, gente, não é porque perdeu hoje na Copa do Brasil que tá tudo errado. Que o treinador não serve, que todos os jogadores são ruins. Vamos dar a César o que é de César, com calma. É o segundo jogo do Rodrigo no comando da Ponte Preta. Tivemos coisas boas na partida e coisas muito ruins. É isso que eu penso, Marcelo. Muito bem, tá então o Franco Francisco falando dessa derrota da Ponte Preta. A Ponte, portanto, fica pelo caminho na Copa do Brasil. Se classifica o Atlético Goianiense, como eu falei, coloca 2 milhões aí na conta. Você que está acompanhando a gente, obrigado, viu, pela audiência. Bem-vindo. Lembrando que no sábado a gente tem uma transmissão especial aqui no Portal Futebol Interior, da última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3, União São João e São Bernardo. Você vai acompanhar com a gente aqui. A bola rola às 3 da tarde, todos os jogos da rodada às 3 horas. A gente vai acompanhar esse jogo. O Carlos vai dar o recado, o Roberto Marcondes nos comentários. Estarei no placar ao vivo do Portal Futebol Interior. No domingo tem a estreia da Ponte, tá? Na Série B do Campeonato Brasileiro, a Macaca joga em São João del Rei contra o Atlético. O jogo está marcado para as 18 horas.
né? Transmissão nossa começa às 17h, às 5 da tarde. E você acompanha com a gente a Ponte Preta na Copa do Brasil. Aqui já não acontece mais, porque a Ponte foi eliminada, mas na Série B, a caminhada da Macaca começa nesse final de semana. Como o Atlético Goianiense também joga pela Copa do Brasil no sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro, na estreia contra o Operário lá em Ponta Grossa, tá? Aliás, os jogos da primeira rodada da Série B, Ceará e São Bernardo, 4 da tarde no sábado. O Vila, eliminado hoje sem treinador, porque o Humberto Loser foi mandado embora, pega o CRB também às 5 da tarde. E que fase, né? O Vila Nova há 2 dias só para estrear o campeonato. Cara, o futebol brasileiro, ele é por isso que o futebol brasileiro tá no jeito que tá, né? O time vai estrear no sábado e aí perdeu o jogo, perdeu a classificação na Copa do Brasil. Manda o técnico embora. Parece que a solução de tudo é a saída de treinador. O Cruzeiro gastou uma bala para contratar o Tite. O cara acabou de ser campeão mineiro. Aí perde um jogo no Campeonato Brasileiro. Fora, nem Tite. perdeu, empatou, né? E um jogaço, diga-se de passagem, não sei quem teve a oportunidade de assistir. Que jogão Vasco e Cruzeiro, hein? Pois é, e aí o Tite manda o Tite embora. É por isso que o futebol brasileiro tá nessa situação, cara. Muito bem, seguindo aqui nos jogos da primeira rodada da Série B, Fortaleza e Botafogo jogam no sábado, às 7h15 da noite em Ribeirão Preto. Jogo com transmissão aqui dos canais de futebol interior. Boa. No sábado também, 8h30 da noite, tem Cuiabá e Sport. No domingo, 4 da tarde, Avaí e Juventude. No domingo também, às 4 da tarde, Náutico e Criciúma, 2 ex-treinadores da Ponte Preta. Hélio dos Anjos pelo Náutico, Criciúma com o Eduardo Baptista. Aí tem a estreia da Ponte, 18 horas, a nossa transmissão às 5. Atlético e Ponte Preta. Às 18 também no domingo, Goiás pega o América. E o Novo Horizontino, 8 da noite, domingo, encara a equipe do Londrina. Bom, por enquanto nada de coletiva do nosso treinador, né? O treinador derrotado. Não. Ô, Frank, e fala do desempenho do Rodrigo Santana hoje. Além de tomar cartão vermelho no final do jogo, que ele foi lá esbravejar com o meu xará, o Marcelo de Lima Henrique. E pelo que eu entendo, ele não vai estar à disposição para o jogo contra o Atlético, porque tem que cumprir uma automática. E como é campeonato brasileiro, campeonato da CBF. Exato, campeonato não da CBF. Vai ficar para a próxima Copa do Brasil, não. Complicou bastante. Não gostei do Rodrigo hoje, ele, para mim, errou, demorou para substituir, demorou para enxergar o jogo, enxergar que poderia e deveria ter saído de trás, ficou muito retraído o time na segunda etapa. Quando mexe errado. Essa substituição do Brian Borges até agora eu não concordo. Ô Frank, vamos lá, eu também não concordo. Só que ele mexe com 38 minutos, tá bom. Tá bom, eu entendo que jogou 7 mais 6, depois mais 1 que tinha, né? Que não teve, mas vamos lá, 14 minutos, né? Eu tô contigo, eu também não teria tirado o Brian Borges. Mas, pô, o Diego Tavares é o Pelé, pô, pra resolver o problema em 7 minutos? É o que a gente fala, demora para substituir, toma as decisões erradas. E uma coisa que a torcida da Ponte, Carlos, eu observo, desde o jogo com o Guarani de Bagé, o torcedor já vem falando isso na hora da Macaca, foi muito falado isso, né? E eu agora vou dar uma palmatória. Dentro de campo, infelizmente, Rodrigo Souza e Tarek esquece. Não, o pior não é isso. Esquece. Né? Rodrigo Souza, Tarek e Elvis. O meio campo é muito lento. E o Elvis, para ajudar, infelizmente, não está passando um grande momento. Nós podemos falar, porque o Elvis é um cara transparente. Sim, sim. Se você perguntar para ele, ele vai falar que não está satisfeito com o que ele está fazendo em campo. Essa é a realidade. Mas, principalmente, pode pensar, repensar, mudar meia cancha, que Rodrigo Souza e Tarek junto é impossível. O Tarek é tratorzão, ele é marcador. O Rodrigo Souza... Basicamente, Carlos, a mesma característica, só que com uma vantagem do Tarek. Ele tem o posicionamento em campo melhor, eu gosto, tem a altura e a experiência. Mas os dois juntos é impossível, o meio de campo não vai andar com Elvis em uma fase. Eu gostei do Murilo, porque as alterações, né? Por exemplo, o Murilo entra com 30 minutos, né? Já com o jogo já caminhando para o final. Mas o pouco tempo que ele pegou na bola, eu gostei do Murilo, cara. Sim, eu queria acrescentar aqui, Carlos, que
Vamos ficar com aquele pensamento que você falou desde que foi anunciada a contratação dele. Gente, o Daniel Baianinho, é só dar uma pesquisadinha. Não é jogador para ser titular. Ele tem que entrar sempre na segunda etapa, pegando o adversário cansado, e aí sim, o futebol dele aparece e ele consegue dar uma consistência diferente no ataque. E se é pro Potker ficar jogando de lado de campo, então põe o Brandão de centroavante e o Potker para jogar do lado do campo. Eu penso a mesma coisa. Fiquei até com um problema aqui, Carlos, para dar nota pro Potker. Porque se você for olhar pela parte tática, o Potker hoje tinha que levar 10. Ele estava até de lateral direito, de zagueiro, dando combate. Teve uma hora que ele veio buscar a bola aqui entre os zagueiros. Sim, foi a hora que você falou, quem tá saindo na lateral direita? Fisicamente ele tá bem. Mas o meio-campo da Ponte é muito lento, né? E ele fica nessa condição desse posicionamento, Carlos, ele é muito sacrificado. Ele está longe da área, que é onde ele sabe jogar e sabe fazer gol. Isso sacrifica todo o sistema do time. Então o Rodrigo vai precisar repensar, Carlos. Mudar a forma de jogar do time. Eu queria só enaltecer aqui, Carlos, 2 jogadores, 3 aqui, vai. 3 jogadores que realmente, para mim, fizeram uma partida muito interessante. Diogo Silva, como sempre. Sim. Né? É sempre seguro, não tem como. O gol não tinha o que fazer. Aliás, obrigado, Kevin Ramírez. Pelo menos um momento de lucidez e de habilidade nesse jogo 10. Onde ele enfiou a bola, não tinha como chegar. Os outros 2 foram, para mim, Carlos, o Pacheco. Tá, em que pese o Pacheco tem alguns probleminhas de finalização de jogada, para mim hoje fez uma partida muito boa. David Braz, monstro. A gente falou tanto, mas jogou um partidaço. E saiu contundido, hein? É dúvida já pro próximo jogo, hein? E o Sérgio Ramírez me assustou. Já as notas do jogo com o Frank Francisco, tá? Intervalo a gente vai pagar, mas deixa eu mandar abraço pro Gorila Raiz, Baianinha, jogador para segundo tempo. Depois de uns 15 minutos, o Silvio Seico, o técnico, conseguiu piorar o time com as substituições. Aqui no chat, o Geirley Carvalho, quem tá ganhando? Qual o jogo que você quer saber? Eu tô aqui com o placar ao vivo aberto, hein? Placar ao vivo tem todas as respostas. Se você quiser saber resultado do campeonato do Suriname, no placar ao vivo tem Neuri Menezes. Uma hora você vai se lascar. Desde aquela virada em 2012, em 5 minutos, 3-4, a Ponte virou uma freguesia do Atlético. O João Limírio Neto, esse time vai melhorar. O Wilson da Rocha, parabéns pela transmissão. O Silvio Seico, esse da hora é o zagueiro que veio do Red Bull? Não. O Silvio Seico, não, da hora é atacante, do Coritiba. O zagueiro que veio do Red Bull é o Palácios. Sérgio Palácios. Pra falar pra você, a primeira impressão foi horrível, hein? Jesus amado. Só dá bote errado. Mas valeu. Campeonato Brasileiro Série A. Prepara o intervalo aí, ô Felipe. Daqui a pouco as notas do jogo com o Carlos. Já também pra você a nota do jogo com o Frank. Já pra você a ficha técnica do jogo com o Carlos. Campeonato Brasileiro, vamos lá. Bahia 2, Bragantino 0, Palmeiras 2, Botafogo 1, jogos que já terminaram. Atlético Paranaense 2, Cruzeiro 1. Mais uma derrota do Cruzeiro. O problema não era o Tite. O Atlético Mineiro venceu o São Paulo por 1-0, hein? Bola rolando. Não, já terminou, hein? Mirassol perdeu pro Curitiba 1-0. Pera aí, Carlos, calma. Intervalo de jogo em Santos. É que tem informação. O Santos vai empatando com o Internacional pelo placar de 0-0 mesmo. Não, o Fluminense tá ganhando do Vasco, hein? 1-0, intervalo de jogo, Fluminense e Vasco. Vai, Carlos, informação no ar. O Rodrigo Santana vai falar gravado aqui pela assessoria de imprensa, material que foi enviado pra gente aqui, de pouco mais de 2 minutos. O Rodrigo Santana já. Você pode pagar o intervalo se quiser, na volta a gente já vem com a palavra do treinador. Então vamos pagar o intervalo, aí você vai ficar com a gente, porque tem o Rodrigo Santana falando. Paulo Santana é o assessor de imprensa. Isso. Tem o Rodrigo Santana. Tem o Frank com as notas do jogo, tem o Carlos com a ficha técnica, tem movimentação do placar ao vivo, tem o seu abraço, tem o seu alô, tem o seu boa noite e agora o Felipe Marques que brilha com o nosso intervalo aqui no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol.
Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. 10 da noite mais 31 minutos, 10h31. Então, sem perder tempo, vamos pegar a palavra do nosso treinador, o Rodrigo Santana, expulso no final do jogo. A Ponte Preta perdeu, o Atlético Goianiense venceu. Gol do Kevin Ramírez no segundo tempo. A Ponte está eliminada. Fala, professor. Bom, boa noite. A avaliação que eu faço, né, do jogo, que foi um jogo muito igual. Evidente que no primeiro tempo ali eles tinham, até a pausa, um volume um pouco maior na construção, mas nada que fizesse com que o Diogo tivesse algum tipo de trabalho. Eu acho que o jogo estava muito controlado. Acredito que a gente até, nos momentos que conseguia ganhar a segunda bola ou sair em transição, saía trabalhando de pé em pé. Tivemos possibilidades de até sair ali no primeiro tempo com placar na frente, né? Segundo tempo a gente procurou, na pausa técnica ali a gente já conseguiu encaixar. Foi o momento que eles passaram a não conseguir chegar mais próximo da nossa área, parou os cruzamentos pelos laterais e tal. Então fez com que a equipe ganhasse mais confiança para ter um pouco mais de posse de bola que estava faltando. Acho que no segundo tempo a gente iniciou bem, tivemos chance, o jogo ficou muito franco. Mas a equipe se comportou muito bem taticamente. Eu acho que ela foi no limite dela ali, físico. É evidente que a gente está com menos ritmo de jogo que o adversário, né? O adversário vem competindo aí, estava nas finais agora do estadual. Fez um jogo da Copa do Brasil também, um time mais jovem, mais leve, né? E no segundo tempo ficou muito franco o jogo. Eu acho que a gente criou até as melhores possibilidades. Porém, o rapaz ali acabou acertando um chute que dificilmente ele acerta novamente, né? E foi com que a gente tentou, mais uma vez, colocar peças um pouco mais de velocidade, de menos técnica, mas um pouquinho mais de explosão. E foi aí que a gente teve um pouquinho mais de possibilidade de tentar empatar o jogo, né? Mas, infelizmente, acabou não fazendo o resultado que a gente desejava, mas a rapaziada está de parabéns pela entrega. Acho que a entrega foi muito válida
né? Serve muito aí de lição para o nosso início de Série B. Acredito que a gente precisa evoluir, é evidente, precisamos ter um pouquinho mais a bola, mas eu acho que pela entrega, por ser um jogo fora, um jogo único, uma equipe que estava com muito ritmo de jogo, acho que eles se comportaram bem. Isso é só o início. A gente vai rever o vídeo, rever o tape com calma e procurar evoluir para nas próximas partidas. Não, eu percebi que desde o primeiro tempo, quando a gente tinha algumas transições, a arbitragem parava o jogo, né? Ela ia minando, ia parando o jogo. Inclusive deu 5 minutos de acréscimo no primeiro tempo. No segundo tempo, ele começou, né, a fatiar o jogo, inverter algumas situações, deixou a gente quase 2 minutos com um jogador a menos, né, no momento que saiu um jogador e depois quando o Brian rasgou a camisa. Então a gente passou muito tempo com 9 atletas querendo entrar em campo e ele não permitia. E depois que eles fizeram o gol, aí ficou a situação mais difícil, ficou travando o jogo o tempo todo. E o que me chamou a atenção foi que no primeiro tempo ele deu 5 minutos e no segundo tempo ele deu apenas 6 minutos. Quando chegou ali aos 38, não teve mais jogo. O time deles caía, segurava a bola, travava, ele ia minando o jogo, ele ia parando, não teve mais jogo. Não tiveram mais chance de jogar, ele foi travando o jogo todo. Inclusive, no final do jogo, eu fui conversar com ele e falei, Marcelo, eu gostaria de saber qual foi o critério que no primeiro tempo não teve uma substituição, não teve maca, não parou o jogo e você deu 5 minutos de acréscimo. No segundo tempo, teve 10 substituições, 2 macas e 2 paradas que eu fiquei com 9 jogadores em campo. Inclusive, um demorou pra caramba para voltar por causa da camisa rasgada. Porque você só acrescentou 1 minuto. Né? E aí, geralmente é muito difícil você falar com o árbitro, principalmente no momento da derrota, que eles te ironizam, né? Eles te tiram do sério, você já está um pouco chateado, você já está um pouco nervoso. E aí ele passou a ser muito irônico, tinha vários jogadores ali testemunha, foi quando eu fiquei bravo e acabei reclamando mais forte, né? E foi aí que ele acabou me expulsando. Ele tá vendo que os caras estão segurando o jogo, ele contribuiu para isso, ele tirou a gente do sério, né? Não é possível, né? Faltou muito critério nessa situação e fez com que não tivesse mais jogo. Eu saio chateado, cheguei a falar para ele, falei, Marcelo, eu tô te pedindo, o jogo já acabou, não tô dizendo que influenciou no resultado da partida, eu só tô pedindo uma melhora do futebol brasileiro, que no próximo jogo você reveja esse critério, que você assista ao jogo e veja o tempo que ficou parado, cronometre e veja se foi justo esse 1 minuto a mais do que você deu no primeiro tempo. Só isso. E aí ele, ironicamente, deu uma risadinha, vai com Deus, tipo, vai embora, né? E foi quando eu xinguei ele e acabei sendo expulso. Mas foi uma arbitragem muito infeliz, a gente sai muito insatisfeito, porque eles têm o poder, eles escrevem o que eles querem na súmula, a gente só tem o nosso direito de defesa depois que a gente é punido, né? E isso tem que mudar no futebol brasileiro. Isso aí o árbitro, o árbitro tem o poder, o jogador, o treinador não tem como se defender, só se defende depois ninguém tem microfone para ouvir o que ele falou, não tem câmera para ver o quanto ele foi irônico com a gente. Os jogadores, os policiais que estavam ali viu a tamanha ironia da cara dele. Bom, foi, como eu disse, a avaliação foram 2 jogos oficiais, né? 2 jogos de Copa do Brasil. Acho que hoje foi um adversário onde nos deu um termômetro importante, né? Para entender, um adversário real aí de Série B. Mas para a gente focar, virar a chave e focar só na Série B, a gente sabe que também se estivesse passando de fase é muito bom financeiramente para o clube, mas dividir em 2 competições com o elenco que está começando, que está passando por um processo de reformulação, sempre é muito difícil, né? E agora é focar, virou a chave, focar no próximo adversário, no Atlético domingo, já um jogo difícil, fora de casa, né? Um adversário que é difícil enfrentar eles lá em casa, mas eu acho que
viagem longa, a logística não é das melhores sempre para enfrentar, para chegar a São João del Rei. E hoje foi um desgaste muito grande para os jogadores. A gente tem pouco mais de 48 horas aí para estar preparado e recuperado para fazer um grande jogo. Agora é focar na Série B, fazer valer aí a força do nosso torcedor, da nossa camisa. Eu acho que os jogadores estão chegando também, e os que aqui permaneceram demonstraram muita coragem dentro desses 2 jogos, estão competindo do jeito que a gente precisa competir mesmo com essa camisa. E, acima de tudo, é caprichar no último terço, caprichar ali nas finalizações, porque oportunidades a gente está tendo, né? Precisamos caprichar em gol, mas a valentia, a coragem me chamou a atenção. E a gente espera que seja daqui para melhor. Tá, então, a palavra do treinador Rodrigo Santana, treinador da Ponte Preta. Ele explica aí da expulsão, reclama lá do árbitro picotar muito o jogo, gosta da entrega do time, fala que o Atlético Goianiense estava com mais ritmo de jogo, a Ponte Preta não, enfim. Palavras do treinador, Francisco. Marcelo, ele falou o óbvio, né? A questão da entrega, eu e o Carlos estavam falando, você também observou bem isso. O Potker foi fazer jogada de zagueiro, de lateral. Então, se a gente falar que o time não brigou, não lutou, a gente está mentindo. Na questão hoje, a gente tem que ser bem sincero. Ele vai precisar rever esses conceitos dele. Ele tem alguns conceitos que precisam ser mudados. Essa questão da meia cancha, o Rodrigo Souza e o Tarek junto, é impossível com essas 2 características de volante que a Ponte jogue. Inclusive para o Elvis, não está passando por um grande momento, com 2 volantes lentos desse aqui, a Ponte não tem meio campo. Não tem nem construção e nem uma marcação adequada. Você acaba expondo os zagueiros da Ponte muito nesse tipo de jogada. Acertar um pouquinho mais esse posicionamento do Brian Borges. Gostei muito quando o Elvis sai e o Brian vem para a organização. Pena que ele tira o Brian Borges, não que o Brian Borges fosse fazer o gol e a Ponte empatar o jogo e ir para os pênaltis. Mas não gostei. E a entrevista dele não fugiu muito do óbvio. A questão da reclamação, Marcelo, eu estou meio enjoado no futebol brasileiro. E aqui não é uma crítica direta para o Rodrigo, para o futebol brasileiro. O treinador perdeu o jogo, a primeira reclamação que ele vai fazer é do juiz. Gente, quando que há uma arbitragem satisfatória no futebol brasileiro? Não existe. O Marcelo enrolou o jogo inteiro. A gente já conhece a arbitragem do Marcelo. É assim que ele faz o jogo. E não estou dizendo que ele está roubando para o time da casa e nem assaltando o time de fora. Times. É o estilo de arbitragem dele. Isso. Ele atrapalhou o jogo, simples assim. Não, errado tá o Rodrigo Santana de lá falar com o cara depois que acabou o jogo, pô. Não tem nada que reclamar com o árbitro. Eu também acho. O jogo já tinha. E outra, só ferrou nós, né? Porque certeza que ele não vai poder estar lá. Contra o Atlético, eu acho que não fica no banco. A não ser que a Ponte consiga um efeito suspensivo para ele. Mas só que tem aquela história da suspensão automática, né? E aí a Ponte vai ter que correr agora para conseguir um efeito suspensivo. E você acha que o dedão dele lá, a mão dele não vai ser pesada? Vai saber o que o Rodrigo falou para ele. Tem que ver também, por exemplo, se o jogador fosse expulso hoje no Campeonato Brasileiro, ele poderia jogar, né? Não sei se realmente vale essa situação aí pro técnico também. Por exemplo, se a Ponte tivesse tido um jogador expulso hoje, vamos dar um exemplo aqui, o Potker, ele ia poder jogar contra o Atlético. Não, a Ponte ia ter que conseguir um efeito suspensivo, né? Porque o campeonato é do mesmo torneio. Não, mas é outro campeonato, Tem nada a ver uma coisa com outra. Enfim, mas é isso, não tinha que ter nada lá reclamar com o árbitro. Nada que lá reclamar com o árbitro. Foca no seu time, meu filho. Porque o acréscimo... Vamos contar, depois dos 38 minutos do segundo tempo, que ele tira o Brian Borges. Errado. Né? E o Brian não me pareceu que estava cansado. O que a Ponte jogou? Nada. Não teve nem jogo depois dos 38. Eu acho que até piorou as alterações que ele fez. E ele demorou para mexer, né? Porque ele mexe a primeira vez com 10 minutos. Mas vamos lembrar, ele mexe porque o David Braz machucou. Sim. Então ele não faz alteração técnica por tática. Ele faz a alteração porque ele foi obrigado. Ele vai mexer tecnicamente no time com 30 minutos do segundo tempo. Uma coisa que é preciso passar para o Rodrigo é que ele está muito tímido, gente. Ele pode explorar mais desse time. Eu acho que ele está muito tímido.
mudar o conceito, isso é necessário. Essa forma de jogar da Ponte aqui não está agradando. Muito lento, cara. Tá ruim. Meio campo muito lento. Também concordo, cara, está ruim. O Murilo entrou, o Murilo tem... Gostei, hein? Muita gente falando que ele pode ser titular do time, né? Tem o Saravia, né? Que contra o Guarani de Bagé não entrou bem também, mas... O Saravia que vinha treinando bem, né? Fez até gol no primeiro amistoso, no primeiro jogo treino, mas não entrou como titular. E o Murilo, eu falei do Baianinho, né? E na hora da macaca, na segunda-feira, falei do Murilo também, que poderia ser titular. O Murilo também tá treinando bem. E jogou... Eu gostei do pouco que vi do Murilo, hein? Canhota, né, Carlos? Sim. Muito bem, tá? Então, agora a gente vai com as notas do jogo, mas deixa eu mandar um abraço aqui pro Estrin Guerreiro, tá falando Dragão Campineiro aqui, um abraço. Enfim, valeu, rapaziada, todo mundo que tá aqui no nosso chat, a gente agradece, viu? Vamos lá então, são 10 da noite mais 44 minutos, é o Portal Futebol Interior com a transmissão para você da Copa do Brasil. Essa foi a última nossa da Copa do Brasil, porque a Ponte Preta foi eliminada. Agora vem aí a Série B, Série C do Campeonato Brasileiro, e você vai acompanhar conosco a Ponte na Série B nessa temporada e o Guarani na Série C, jogos com a nossa equipe. Tem também, por exemplo, sábado, Série A3 do Campeonato Paulista, a gente vai estar transmitindo com a equipe própria, tá? E é claro, no canal de áudio, jogos quase todos os horários. Transmissão para Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Hipercap Brasil, Sinditaxi, Alto Posto Casa do Taxista, os melhores combustíveis, troca de óleo, Barão de Itapura, Restaurante Duda Dades, que entregas, o WhatsApp 19 997883821. Placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo, tá? E Casa do Perfurador tem tudo pro seu poço artesiano. 1925 14 11:71, são 10 da noite 45 minutos. Vamos com as notas do jogo então, agora com a análise. O Frank Francisco gabaritando jogador por jogador. Solta a vinheta, Felipe. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, Carlos, você quer passar os jogadores aí? Você que comanda. Então vamos lá, Diogo Silva, o Frank. Só nota, pode ser? Pode. Nota 7. Pacheco. 6,5. Eu vou anotar aqui, tá? Lucas Cunha. Lucas Cunha, 6. David Braz. 6,5. O Frank, a Ponte foi eliminada, tá? Palácios entrou no lugar do David Braz. Não. Não. Palácios entrou no lugar do David Braz. Você quer fazer os titulares primeiro? Vamos fazer os 11 e depois a gente... os reservas, vai. Kevson. 6,5, mas saiu, ele tinha que ter saído. Ele tava muito cansado já, hein? Rodrigo Souza, capitão do time. 4. Só? Eu tô falando. Tarek. 4. Elvis não morreu. 5. O Elvis a gente dá 5, né, Frank? Porque é o Elvis, né? Porque é verdade, Carlos. Eu juro que eu fiquei com vontade de dar 4, mas não dá. Já vou adiantar. Lá no meu blog vai ser 5 pra ele também, mas porque é o Elvis, tá? Isso aí. Brian. Elvis, saiba, só pra explicar aqui, saiba, Elvis, que a sua nota 5 é porque você não jogou bem. Brian Borges. Brian Borges, nota 6. Daniel Baianinho. 5. Potker. É o que eu falei, eu fiquei na dúvida aqui, mas eu vou deixar o Potker com 5, tá? Mas essa nota é mais pela maneira como o Rodrigo tá usando o Potker. Eu tô com o Carlos, ou ele joga de centroavante ou pela beirada voltando. Que nota que você deu pra ele? Nota 5. Eu tava vendo o comentário do chat aqui, já tem nego te cornetando, tá? Não sou eu, não. Lógico que você puxa, né? Porque tá vendo aí, Frank? Tudo. Não, deixa eu terminar aqui. Tudo puxado pelo âncora do programa, né? Não, eu não falei nada. Eu só falei que a Ponte perdeu, foi eliminada. Você cornetou Gente, a nota do Frank. Mas é o que eu falo sempre. Não é porque o time perdeu que tudo tá errado. Você vai tirar a nota do Diego Silva? Não tem como. Você vai dizer que o David Braz e o Lucas Cunha não fizeram uma boa partida? Você vai falar que o Pacheco não jogou? O Pacheco deu assistência pro gol. Mas não para 6,5, né? para 7. Mas tá bom, a nota é tua, não é minha. Vamos lá, Palácios. Cara, se a primeira impressão é que fica, que horror, hein? Assim... Jesus amado, eu entendo que é um pouco de injustiça.
a gente falar do cara em um tempo. Mas eu sou obrigado a concordar com o Marcelo. Véio, só bote errado. Parece eu na balada, cara. O Diego Leão. Só bote errado. O Diego Leão não deu essa impressão, não. O Diego Leão cara, o Diego melhor pelo que eu vi hoje, o Diego melhor é muito melhor, tá viu? Aí outro erro do nosso queridíssimo treinador, hein? Não é, também a gente não quer que use a base toda, mas tem alguns caras, por exemplo, o Teres e o Diego Leão tinham que estar aí no time, pô. Se eu errar o nome, me corrija, Carlos. É Juan, né, que jogou no meio-campo no último jogo com São Paulo. Sim. Jogador muito interessante. E aqui eu não estou querendo dizer que é melhor ou pior do que quem está jogando, mas fez uma partida interessante contra o São Paulo. Palácios. Marcelo Palácios, nota 4, viu? Não tem jeito, não. Brandão, nota 5. Entrou para brigar, mas com pouco tempo não dá também para falar muito, não. Murilo, dos que entrou, para mim foi o melhor. Eu fiquei com vontade de vê-lo jogar mais. Eu vou dar nota 6, porque em pouco tempo ele produziu muito mais que o Elvis com uma boa parte no jogo. E o Diego Tavares, hein? Nota 4, e eu queria entender o porquê que ele entrou. Da hora. Com pouco tempo, né? Por que ele entrou e com tão pouco tempo assim, né? E o da hora, David? O David nota 4 também. Não gostei nada. Ele teve mais tempo para jogar, mas não foi legal. É um pouquinho mais de tempo, né? Entrou com 30 minutos. É duro. As alterações táticas do nosso treinador hoje foi de doer, cara. E o professor? Santana, Rodrigo Santana. O Rodrigo não ia descer tanto, mas essa questão de você perder a cabeça, ser expulso, sabe? O time já tá pilhado e você não consegue se controlar, é difícil. Eu dei nota 4 pro Rodrigo hoje. Hoje ele foi mal. Muito bem, nota 4 pro Rodrigo. Só com esse comentário aqui do chat. Carlos C. 3377. Meu Deus, Frank. Nota tudo vermelho. Time lento, horrível. Se não contratar 5 titulares, cai. Correr é diferente de ter ido bem tecnicamente. Cada aposta errada, hein, Brigatti? Tá dizendo ele aqui, o seu xará, o Carlos E. É Carlos E, na verdade. Mas já tá criticando, já calma. Foram 2 jogos, uma vitória e uma derrota e já estamos criticando assim. Eu vou dar tempo ao tempo. Tem coisa errada? Tem coisa errada sim, mas tem que contratar 5 titulares. A Ponte tem um monte de cara para estrear ainda. Sim, tem que dar tempo. Outra, gente, é o segundo jogo. Esse time treinou o quê? 20 dias, Carlos? Eles estão treinando? Já tá numa pré-temporada aí de quase um mês. Então nós temos que entender que, queiram ou não, é uma remontagem de elenco, gente. Agora, com o valor que a Ponte tem em mãos para fazer hoje, é o que deu para fazer. Os ovos estão aí. Não concordo com a diretoria. Para mim, não teria trocado o treinador, mas é cedo para a gente começar a levar a bandeira aqui de volta, Marcelo. Na verdade, a gente tem que deixar isso também bem explicadinho, né? A diretoria não trocou o treinador. O Marcelo Fernandes não foi demitido. Ele que pediu para ir embora. Carlos, na boa, eu ficaria de joelho para ele falar, não vai embora, pelo amor de Deus. Aí eu tô contigo. Talvez não tenham feito força nenhuma para que ele ficasse, né? Mas foi o Marcelo Fernandes que pediu. Ele fala até em entrevista que ele se desgastou demais, né? E tinha que resolver outros problemas que não dentro do campo. E ele precisava descansar. Tanto que não assumiu ninguém até agora. E ele estava no jogo do São Bernardo ontem, viu, Corsaro? Não assumiu porque não contrataram, porque senão ele teria assumido. Por exemplo, o Santa Cruz, a pedida foi muito alta, depois ele resolveu baixar, mas o Santa Cruz já tinha contratado um treinador. Você falou de estrear, só tem o Lucas Justin e o Diego Porfírio, dos que foram contratados aí, né? O Rodriguinho, aquele atacante, a Ponte não anunciou ainda. Diego Porfírio já jogou. Já jogou. Então só o Lucas Justin. E outra, pra mim os dois, tudo reserva. Digo assim, quando eu digo estrear, é o cara começar como titular, ou então jogar o jogo, né? Não, por exemplo, o Porfírio jogou 20 minutos. Né? Hoje o David da Hora e o Brandão, eles tiveram 15 minutos, mais 7 minutos, e a gente conta que depois dos 38 não teve jogo. Então não dá pra analisar, cara. Muito bem, lembrando que o Cafu hoje não ficou nem no banco de reservas e o Thiago Coelho vai embora da Ponte Preta, o goleiro reserva vai pro Santa Cruz. Tem vinheta de fechamento, né, Felipe? Aí tem o comentário final também. Então vamos colocar a vinheta do fechamento das notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo.
Antes até da ficha técnica do jogo, tem um comentário final, né? Que aí o Carlos vai comandar, analisando com o Franco Francisco. Eu também vou dar a minha palhinha, né? Mas agradecer a todo mundo que ficou no chat. Lembrando que toda segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca, viu? Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca. Bom, o Felipe vai preparar pra gente lá o comentário final, mas deixa eu registrar aqui, Série A2 do Campeonato Paulista, hein? Tivemos a segunda rodada da segunda fase. Água Santa e Votuporanguense 0x0, Ituano e 15 0x0. Pelo grupo 2, o Votuporanguense é o líder 4, 15 é o segundo 2, Água Santa terceiro 2, Ituano é o quarto com 1. Duas equipes se classificam para as semifinais. No grupo 3, a Ferroviária perdeu em casa para o Sertãozinho por 2x1 e o São José venceu o Juventus por 1x0. São José líder 6 pontos, Sertãozinho é o segundo 3, Juventus é o terceiro 3. Ferroviária, Série C do Campeonato Brasileiro, quarta colocada, nenhum ponto. Agora vamos então com o comentário final. Agora o comentário final. Carlos Corsato. É fato. Muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Transmitimos aqui nos canais Futebol Interior a derrota da Ponte, vitória do Atlético Goianiense pelo placar de 1-0. Um golaço do uruguaio Kevin Ramírez. Há 20 minutos. Esse microfone aqui, eu vou falar pra você. Agora tá funcionando. Muito obrigado, viu, gente? Agora tem 13. Agora eu tô me sentindo aqui um técnico de futebol sendo entrevistado coletivamente. Mas vamos lá, estamos no comentário final. A Ponte perdeu, está eliminada. O Atlético Goianiense está na quinta fase da Copa do Brasil, embolsou 2 milhões de reais com essa passagem para a próxima fase. Ô Franco Francisco, 1-0 para o Atlético Goianiense, dá para dizer que foi justo o resultado? Sim, Carlos, sem dúvida. Por mais que tenha sido um golaço, mas o jogo foi equilibrado. E uma coisa para a gente lembrar, hein? É a Série B que começa no domingo e o Atlético Goianiense está na Série B. A Ponte ombreou lado a lado com eles hoje a partida, tá? Isso é bom a gente deixar destacado. Tô com o Carlos, tem coisa errada? Tem, mas o treinador tem tempo para corrigir. Então, resumindo numa palavra bem curtinha, Carlão, resultado justo, é bola na rede, quem marcou foi o Atlético, 1-0 para eles. E vão levar os 2 milhões. Tá certo. E aí, Corsato, 1-0 pro Atlético Goianiense para cima da Ponte Preta. A Ponte tem muito que melhorar, né? Vem aí a Série B do Campeonato Brasileiro para as duas equipes, tanto o Atlético quanto a Ponte Preta já estreiam nesse final de semana pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético tá na quinta fase da Copa do Brasil. Resultado justo, na sua opinião? Justo, né? O Kevin Ramírez fez um golaço no segundo tempo, mandou a bola no ângulo, um golaço, e a vitória é para quem coloca a bola na rede. O Atlético Goianiense fez isso. Um jogo tecnicamente ruim, mas de muita força, muita luta das duas equipes, e o Atlético conseguiu fazer um gol, a Ponte Preta não. O Atlético segue na Copa do Brasil e a Ponte Preta agora pensa só na Série B. O foco, Carlos, da Ponte é a Série B do Campeonato Brasileiro. O Dragão joga fora de casa contra o Operário, campeão paranaense, que também está na quinta fase da Copa do Brasil, porque eliminou o Londrina. O jogo é sábado, 21 de março, às 18h15. Já a Macaca, a Ponte Preta joga domingo contra o Atlético em São João del Rei. Jogo marcado para as 18 horas, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Comentário final. 10 da noite, mais 57 minutos, 10h57. Franco Francisco, seu destaque final aqui na nossa jornada esportiva. A Ponte está eliminada. Marcelo e torcedor pontepretano, o destaque final hoje é assim: quando se perde não está tudo errado e quando se ganha não está tudo certo. Vamos com calma, a Ponte está em reconstrução, a gente já vê melhoras em muitas coisas, mas há coisas a corrigir. E vamos torcer que o Rodrigo tenha visto os mesmos erros que nós vimos e que, primeira coisa, ele tem que se convencer que os dois cabeças de área têm que mudar urgentemente. Os dois juntos não dá. E fiquei com vontade de ver o Murilo mais vezes. Marcelão, é o seguinte, eu acho que eu falei muito hoje na transmissão. Galera, beijo do gordo. Fui!
Falou muito menos do que o Carlos. Muito bem, Frank, valeu, hein? Domingo que vem tamo junto em mais uma transmissão, mais uma jornada esportiva. O Gorila Raiz, domingo, se não mudar tudo, vamos passar raiva de novo, diz ele. Manda um abraço aqui pro Carlos, pra mim e pro Frank. Vamos lá, então, com a ficha técnica do jogo. Derrota da Ponte Preta, vitória do Atlético Goianiense, classificação do Dragão. Ficha técnica do jogo. Carlos Costa. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais de Futebol Interior. Não deu pra Macaquinha, né? Ponte perdeu pro Dragão pelo placar de 1-0. A Ponte de Diogo Silva no gol. Pacheco, Lucas Cunha, David Braz, que saiu contundido. Kevson, meio campo com Rodrigo Souza, Tarek e Elvis. O ataque, Brian Borges, Daniel Baianinho e o Potker. Saíram David Braz, contundido a 10 do segundo tempo. Rodrigo Souza e Elvis a 30 do segundo tempo. Brian Borges a 38 do segundo tempo. Lembrando que o Daniel Baianinho também entrou a 10 minutos do segundo tempo. Eu falei aqui na transmissão que foi a primeira alteração tática, né, do treinador, mas não foi não, porque o Daniel Baianinho entrou a 10 minutos no segundo tempo. David da hora, né? Não, a 10 minutos entrou. O primeiro que entrou junto com o David Braz foi o Baianinho. O Baianinho começou titular. Ah, ele saiu. Eu tô falando bobagem aqui. Foi o David da hora. O Baianinho começou como titular, como eu coloquei aqui. Ele saiu a 10 do segundo tempo junto com o David Braz. E aí entrou o David da hora. Então, não é verdade que a primeira alteração tática foi a 30, foi a 10. Ele tirou um atacante e colocou outro. Então saíram David Braz, Rodrigo Souza, Elvis, Brian Borges e Daniel Baianinho para as entradas de Diego Tavares, Brandão, Murilo, o Palácios e também mais um jogador aqui, o Tavares, né? O Diego Tavares eu falei. Tavares, Brandão, Murilo, Palácios e o David da hora, que entraram no time da Ponte Preta. Rodrigo Santana, o treinador. O Atlético de Paulo Vitor no gol, mais Everton, Tito, Adriano Martins, Guilherme Lopes, Matheus Índio, Igor Henrique, Guilherme Marques, Kevin Ramírez, Léo Jacó e Marrone. Saíram Marrone, Léo Jacó, Kevin Ramírez, Guilherme Marques e Matheus Índio. Para as entradas do Derek, do Gian Dias, do Cristiano, do Ariel e do Bruno José, que agora tá carequinha. Eduardo Souza, o treinador. Kevin Ramírez marcou a 19 do segundo tempo. Um golaço com assistência do Pacheco, né? Ele não queria chutar a bola, ele foi tocar a bola pro lado esquerdo, mas o Pacheco meteu o peito na bola, deu uma assistência para ele bateu perna esquerda de primeira, a bola foi no canto alto direito do Diogo Silva, que pulou, mas não pegou. O Igor Henrique, o Guilherme Marques e o Derek foram amarelados, além do Ariel, para o time do Atlético. Na ponte, Lucas Cunha, Palácios e também o Brian Borges. E para acabar de vez, o Rodrigo Santana foi expulso no final do jogo, tomou cartão vermelho do árbitro da partida. O Marcelo de Lima Henrique, 54 anos, ele é carioca, mas apita pelo estado do Ceará. Assistente 1, Renan Aguiar da Costa. Assistente 2, Anderson da Silva Rodrigues. Não tem VAR nesta fase da Copa do Brasil. A Ponte é freguesaça desse Atlético Goianiense. A Ponte não vence o Atlético desde 2 de setembro de 2012. A Ponte venceu o Atlético por 3-1 no Majestoso. Era a Série A de Campeonato Brasileiro. De lá pra cá, meus amigos, só paulada. Pra falar que não foi só paulada, 3 empates, 8 derrotas agora com essa, né, da Ponte Preta depois desse jogo lá em 2012 pela Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então é isso, gente. No Antônio Ascioli, deu Dragão, Atlético Goianiense segue na Copa do Brasil, a Ponte eliminada, Atlético Goianiense 1, Ponte Preta 0. Ficha técnica do jogo. Muito bem, para Rivalo, Hipercap Brasil, Sinditaxi, Auto Posto Casa do Taxista, Restaurante do Dadá, Placar ao Vivo Futebol Interior e Casa do Perfurador. Transmitimos a eliminação da Ponte Preta, derrota para o Atlético Goianiense pelo placar de 1-0. Carlos, manda pro ar aí o seu destaque final. Destaque final é esperar uma Ponte Preta melhor, né? No próximo domingo, às 18 horas, a Ponte joga contra o Atlético em São João del Rei. Entendo eu que o treinador vai ter que mexer no time, principalmente nesse meio campo da Ponte, que está muito lento. O Elvis não está bem
e os dois volantes, o Rodrigo Souza e o Tarek, juntos não formam uma boa dupla. Digamos que Rodrigo Souza e Tarek, eles não são goiabada e queijo, Claudinho e Bochecha, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, Milionário e José Rico. Não tá legal, não tá bem, né? Então vai ter que mexer nesse meio campo da Ponte aí. Vamos aguardar, né? Vem aí a Série B do Campeonato Brasileiro. Tomara que a Ponte Preta estreie bem contra o Atlético, que tá na próxima fase da Copa do Brasil. Eliminou o Sport ontem e vai jogar Copa do Brasil e vai jogar também esta Série B do Campeonato Brasileiro. É isso, Corsato. No sábado estaremos de volta aqui. Aí é Série A3, Campeonato Paulista, São Bernardo e União São João. No domingo, com a Ponte Preta. Na segunda-feira tem a Hora da Macaca, 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca. Portanto, coisa que a gente gosta, né? Muito trabalho, falar de futebol. Obrigado a todo mundo que ficou conosco. Um abraço pro Franco, um abraço para você, pro Felipe e para nossa grande audiência. Valeu, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um abraço do tamanho do Majestoso. Se cuida e até sábado aqui no FI. Beleza, esse Carlos Corsato, 11 da noite, mais 4 minutos. Ó, pela Copa do Brasil, o CRB vai vencendo o Figueirense, está terminando o jogo. O CRB está se classificando 1-0 e o Figueirense está sendo eliminado. Ainda temos 20 minutos do segundo tempo. A Jacuipense vai empatando com o Novo Horizontino 0-0, vai indo para os pênaltis a decisão. Decisão da vaga nos pênaltis, lá em Goiás também. No Oba, o Vila empatou com Confiança 0-0. Confiança venceu nos pênaltis pelo placar de 5-3. Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, tivemos bola rolando para esta mais uma rodada, 7ª da competição. O Bahia venceu o Bragantino pelo placar de 2-0. O Palmeiras bateu o Botafogo por 2-1. O Atlético Paranaense venceu o Cruzeiro 2-1. O Atlético Mineiro venceu o São Paulo 1-0. O Mirassol perdeu para o Coritiba pelo placar de 1-0. Coritiba campanha, hein? Do Coxa, hein? Na volta à Série A. O Santos vai empatando com o Inter pelo placar de 1-1. O Vasco da Gama vai perdendo para o Fluminense pelo placar de 2-1, segundo tempo por lá. Amanhã, 7 da noite, tem Grêmio e Vitória. 8 da noite, Flamengo e Remo. Às 9 da noite, Chapecoense e Corinthians. Lembrando que no canal de áudio do Portal Futebol Interior tem jogo sempre para você de vários campeonatos. O Carlos falou, sábado tem transmissão aqui no Portal Futebol Interior, Série A3, União São João e São Bernardo, a última rodada da competição, na primeira fase, e no domingo tem a estreia da Ponte na Série B contra o Atlético, jogo 18 horas, a transmissão começa às 17. Com a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, coordenação de esportes do Carlos Corsato, direção comercial do nosso Roberto Fumaça Marcondes, sonoplastia, vídeo, Felipe Marques, eu, Marcelo Corsato, em nome do Frank, de toda a nossa equipe, agradecemos demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Não deu para macaco, o Atlético Goianiense segue, a Ponte fica pelo caminho, já era a Copa do Brasil para Ponte nesta temporada. Valeu, gente, grande abraço para todo mundo, o juízo se cuida, até a próxima. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.